Muito bom dia, senhoras e senhores, a todos os palestrantes e moderadores que estão aqui presentes no auditório nos ouvindo, e principalmente a todos que estão em casa ou nos seus trabalhos, nos assistindo de forma remota. Eu saúdo a todos vocês, duas boas-vindas. O Programa do Ano Sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP, em parceria com o Grupo de Trabalho Interdisciplinar sobre Envelhecimento Sustentável do Grupo de Estudos em Saúde Planetária, aqui do Instituto de Estudos Avançados da USP, e também em parceria com o Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre o Envelhecimento e o Idoso da USP, está promovendo nessa semana o primeiro simpósio internacional sobre envelhecimento sustentável e saúde planetária e o primeiro encontro internacional do NAPENV, que tem como tema central os cuidados integrados à pessoa idosa, construindo o caminho para o envelhecimento sustentável e para a saúde planetária. Para compor a mesa de abertura, eu gostaria de convidar o professor Dr. Paulo Alberto Nussensweig, que é o nosso pró-reitor de pesquisa e inovação aqui na Universidade de São Paulo, o professor Dr. Guilherme Ari Plonsky, que é o diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, aqui onde o evento está sendo realizado, o professor Dr. Antônio Mauro Saraiva, que é o coordenador do Grupo de Estudos de Saúde Planetária Brasil, ele é professor titular da Escola Politécnica da USP, coordenador de honra deste primeiro Simpósio Internacional de Envelhecimento Sustentável do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu, professora doutora Renata Eloade Lucena Ferretti Rebustini, sou coordenadora deste primeiro Simpósio Internacional de Envelhecimento Sustentável e Saúde Planetária, pesquisadora do Programa Ano Sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP e professora associada da EUSP. E o professor Dr. Eduardo Ferrioli, que é o coordenador do primeiro Simpósio Internacional do NAPENV sobre capacidade intrínseca, e ele também é professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Para proceder à abertura oficial deste evento, anunciamos as palavras do nosso pró-reitor de pesquisa e inovação da Universidade de São Paulo, professor Paulo. Por favor, professor. Bom dia a todas e todos. É uma enorme satisfação participar dessa abertura, dar as boas-vindas à universidade, seja presencialmente, seja virtualmente. Dizer que os dois temas em discussão em conjunto, a questão de um envelhecimento da população e um envelhecimento com qualidade, e a questão mais ampla de uma saúde planetária vista de todos os aspectos, são temas instigantes, temas importantes e que mais do que justificam esse primeiro encontro. Nós temos na universidade procurado abordar questões de interesse mais amplo da sociedade e tenho discutido com o professor Saraiva a questão da saúde planetária, a saúde global, como um desafio para todos nós. Todos os aspectos dessa questão são cruciais no mundo em que a gente vive, com a crise climática que nós temos vivido muito intensamente nos últimos dias, com dificuldades de geração de energia, com escassez de alimentos e uma população que, felizmente, devido aos enormes avanços nos cuidados com a saúde ao longo dos últimos séculos, vive cada vez mais. Acho que para todas e todos nós que ainda somos muito jovens, a gente precisa ter essa preocupação de como vai ser a nossa passagem para uma fase mais madura da vida, uma fase em que a gente quer ter condições de continuar contribuindo com a sociedade e, ao mesmo tempo, receber da sociedade a atenção que o nosso trabalho justificou. Então, eu não quero me estender demais, eu gostaria realmente de dar as boas-vindas, parabenizar pela organização do evento e desejar um ótimo evento a todas e todos. Obrigado. É uma satisfação enorme ter as suas palavras aqui.
Agora eu gostaria de convidar o professor Guilherme, nosso diretor aqui no Instituto de Estudos Avançados, para fazer as suas palavras de abertura. Bom dia, reforço os cumprimentos que já foram feitos pelo professor Paulo. Observo que a professora Renata, que está servindo, entre outras coisas, como mestre de cerimônias aqui na abertura, ela conjuga 3 papéis, né? O papel, além do papel, naturalmente, de professora da Escola de Enfermagem, mas ela conjuga o papel de integrante do programa Ano Sabático, que é uma parceria do IA com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Obrigado, professor Paulo, pelo apoio que vem sendo renovado. A professora também integra, pesquisadora e superativa no núcleo, né, na PENV, e também tem um terceiro papel, que é o papel de integrante também ativíssima do grupo de pesquisa em saúde planetária. Então, os coordenadores respectivos, né, o professor Eduardo Ferrioli, da Faculdade de Medicina, e o professor Antônio Saraiva, que foi sabático até recentemente também, coordenador de pesquisa aqui do nosso instituto, professor da Escola Politécnica, colega. Então, Renata, você conseguiu, com esse evento, juntar os 3 papéis num só. Eu penso que essa característica, capacidade de integração, é um elemento que está presente na própria ideia, né, no próprio conceito que está sendo apresentado, né, de capacidade intrínseca, juntando, né, as 5 dimensões que foram definidas pela Organização Mundial da Saúde, como pela sua articulação e conjugação, né, essas capacidades físicas e mentais que são necessárias para que nós tenhamos, então, uma vida mais estendida, com qualidade. Esse envelhecimento, como está sendo chamado, e eu queria também, nesse momento, fazer um disclaimer, né, como se diz, e dizer que eu tenho não um conflito, mas uma confluência de interesses com o tema que está sendo tratado, por uma razão muito simples, né? Esse ano eu completei 75, então eu acho que eu estou dentro, por qualquer critério, do vosso campo de interesse e atuação, e aguardo pessoalmente também com ansiedade qualquer notícia que me ajude a seguir nessa trajetória com os elementos, né, os 5 elementos, o quinteto em si. Quem é mais antigo lembra do quarteto em si, né? Agora nós estamos falando em capacidades intrínsecas, então eu diria temos um quinteto em si, e eu gostei particularmente do 5º elemento, que é a vitalidade. Eu acho que esse é um elemento absolutamente essencial, né, para caracterizar algo que é o bem-estar, é a qualidade, é a alegria, enfim, de continuar vivo e podendo contribuir para a sociedade. Eu desejo também, como o professor Paulo já fez, um excelente evento, e finalmente coloco o IA à disposição. Esse tema é um tema de importância crescente. Essa importância não é apenas do ponto de vista, vamos dizer assim, de cada um de nós, né, que estamos ou chegaremos a essa faixa etária, mas também é importante do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista econômico, né? Se fala bastante em economia verde, mas cada vez mais se fala, se percebe, na verdade, que existe também a chamada economia cinza, ou, né, em inglês, né, grey economics, ou seja, a economia movida por pessoas que estão nessa faixa etária, onde, em tese, filhos estão criados, tempo para certo tipo de atividades aumenta, enfim. Então, é um tema que tem múltiplas dimensões. A primeira vez que nós tratamos esse tema no IA, que eu me lembre, foi em 2018, quando nós hospedamos a rede global UBIAS, de institutos de estudos avançados baseados em universidades, e nós trouxemos a equipe do professor Wilson Jacó, da Faculdade de Medicina, para nos trazer também um panorama
desse campo, né? Esboçar um panorama desse campo. Eu vejo que nesse período, né, de 5 anos, 2018, 2023, esse campo se expandiu, se estendeu, se tornou mais importante e reconhecido, e, portanto, esses 2 eventos que se conjugam hoje no IEA são importantes, relevantes e, como o professor Paulo já comentou, de interesse geral da universidade. E boa sorte, bom evento, e depois as fitas estarão disponíveis e gravadas, e novamente, né, com o duplo interesse institucional e pessoal, eu as verei. Muito obrigada, professor Guilherme. É uma satisfação muito grande ouvir suas palavras. E, de fato, essa programação foi cuidadosamente pensada para integrar todos esses elementos, e eu acho que não teria lugar melhor para realizarmos isso do que não no IEA, né? Que é um lugar que promove, que fomenta a interdisciplinariedade, a interprofissionalidade para o avanço da ciência, para o avanço do conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade de sediar esse evento aqui nas da nossa casa. Muito obrigada pela sua participação. Agora eu gostaria de convidar o professor Antônio Mauro Saraiva, que é coordenador do Grupo Saúde Planetária Brasil, para suas palavras de abertura, por favor. Muito obrigado, Renata. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse evento. Quero começar parabenizando você e todos os demais organizadores por terem colocado esse evento, trazido esse evento de extrema importância, como já foi dito pelos meus colegas. Quero aproveitar e agradecer desde sempre o apoio que a gente teve da reitoria, tanto da gestão anterior como da gestão atual da reitoria e da pró-reitoria de pesquisa. Atualmente o professor Paulo tem sido um tremendo apoiador, uma pessoa com quem temos dialogado muito sobre a questão do avanço da saúde planetária enquanto tema transversal na universidade, porque a saúde planetária realmente tem esse condão de envolver a tudo e a todos, né? Porque tudo impacta o planeta e o planeta nos impacta de volta. Esse ano nós sentimos muito claramente, né, o calor dessa interação, né, planeta humanos. Também agradecer muitíssimo ao professor Guilherme Liplonsky. Mais uma vez, o IEA também tem sido um apoiador e um parceiro desde sempre, desde a gestão anterior, quando o professor Ari era o vice-diretor, o professor Paulo Sadiva era o diretor, agora o professor Guilherme, o diretor. O IEA desde sempre nos apoiou na criação desse grupo. É um grupo, o Grupo Saúde Planetária Brasil, do qual a Renata faz parte. Ele é um grupo muito grande, a gente chama de Saúde Planetária Brasil, porque não é um grupo apenas da USP, ele está sediado aqui, mas nós temos quase 100 pessoas do Brasil inteiro, diversas instituições, universidades, instituições de pesquisa, como Butantan, Fiocruz, diversas universidades federais e estaduais. É um grupo bastante robusto, e dentro dele temos diversos temas. E um tema que eu fico muito contente da Renata ter trazido é justamente esse do envelhecimento sustentável, que é uma coisa, para mim, era nova e fez todo sentido, né? A gente fala muito em envelhecimento saudável, todos nós queremos, né? Embora o Paulo tenha dito que a gente ainda é jovem, né? Eu agradeço da minha parte, né, ser chamado de jovem, né? Obrigado. E a gente é jovem na medida em que a expectativa de vida aumenta, a gente continua sendo um pouco mais jovem, né? Mas já não tanto quanto antes. Mas essa questão da sustentabilidade do envelhecimento, cada vez mais é um problema, e para mim foi uma novidade que você trouxe, faz todo sentido. Então, parabéns pela organização, por ter trazido isso aqui, pela liderança de um dos grupos de trabalho dentro do Saúde Planetária Brasil, que é justamente sobre envelhecimento sustentável. Então, parabéns, eu agradeço muito a presença de todos, duas boas-vindas mais uma vez, né? E já os convido, se já não fazem parte do grupo de trabalho com a Renata e o Eduardo, que façam parte, que realmente esse grupo, como muita gente disse, é o lugar onde a gente se sente em casa, né? Por quê? Porque embora as universidades falem muito em transdisciplinaridade, a prática disso sempre é difícil. Porque as carreiras são disciplinares, os concursos são disciplinares, o Qualis da CAPES, porque no Brasil é disciplinar, mudando um pouquinho agora, e num lugar como esse, no IA, em grupos como esse, a gente realmente sente a vontade para a prática da transdisciplinaridade, que é, no fundo, a característica dos grandes problemas da sociedade. Os problemas da sociedade são transdisciplinares. Então, bem-vindos, venham fazer parte. Tem uma super boa pessoa na coordenação, que é a Renata. Então, obrigado mais uma vez. Parabéns. Obrigada, professor. O professor Saraiva me deu uma grande oportunidade quando me ofereceu a possibilidade de desenvolver essa linha de estudos dentro do Grupo Saúde Planetária Brasil,
E eu confesso que isso me ajudou de diversas maneiras, não só enquanto pesquisadora, enquanto professora, a abrir a mente para alguns aspectos que a gente precisa conversar e precisa estudar, e também como pessoa no nosso dia a dia, porque afinal esse é o nosso planeta e a nossa casa. E eu me lembrei, professor, de uma conversa que eu tive com o editor da Nature Sustainability há 2 anos atrás, e ele me dizia: Renata, na era antropocênica a gente fala de saúde planetária, mas a gente esquece de discutir as questões das pessoas. E a gente tem um grande problema que a gente precisa transformar numa coisa muito boa, né, nessa perspectiva de fala, que é o envelhecimento da população. Os dados recentes do IBGE evidenciaram, agora de 2022, evidenciaram que o nosso índice de envelhecimento duplicou em 10 anos, né? Então a população está envelhecendo muito e muito rápido, e não só no Brasil como no mundo. Isso é ótimo, mas nós temos que nos preparar para as demandas que virão decorrente disso, sobretudo nos países em desenvolvimento, onde os desafios acabam sendo ainda maiores. E trazer essa temática na perspectiva da sustentabilidade é essencial, porque não basta só falarmos de envelhecimento ativo, de envelhecimento bem-sucedido, mas nós temos que falar de envelhecimento sustentável, atrelado à saúde do nosso planeta. E eu acredito que a capacidade intrínseca tem um papel fundamental nesta promoção. E para isso, eu convido então o professor Eduardo Ferrioli para fazer as suas palavras de abertura. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes aqui e online. É um prazer enorme, e também aos membros dessa mesa de abertura, é um prazer enorme estar aqui no IEA, e foi um prazer enorme também organizar esses 2 simpósios, ou esse simpósio conjunto, né, junto com, entre o Núcleo de Pesquisa sobre Envelhecimento Idoso e o IEA, o Grupo de Envelhecimento Global, de Saúde Global e, no caso, Envelhecimento Sustentável. O nosso grupo tem se expandido nos últimos anos consideravelmente. Eu acho que o tema de envelhecimento saudável, o tema de envelhecimento ativo, ele tem ganhado muito espaço com a introdução da proposta do ICOP, pela Organização Mundial de Saúde. Nosso grupo tem se dedicado a estudar isso. Eu acho que esses 3 dias vão ser um bom fórum para a gente discutir. Acho que são temas que são bastante interrelacionados, envelhecimento sustentável e envelhecimento ativo e saudável. E são temas que precisam ser discutidos ainda, eles não estão resolvidos, eles estão em desenvolvimento, eu acho que em grande parte, porque o mundo é tão diverso, o mundo é tão cheio de desafios, e a gente tem vivido, como a gente tem vivido, como foi mencionado, sobre a questão climática e a própria sustentabilidade da humanidade como humanidade e como seres envelhecentes, né, que somos. Então tem sido um prazer imenso organizar essa colaboração entre esses 2 grupos que na verdade são tão interrelacionados, que são praticamente um grupo grande que vai se formando e se estendendo. Eu queria só realmente dar as boas-vindas a todos, e bom encontrar pessoalmente pessoas que a gente vê online muitas vezes, mas também de interagir mais uma vez online com pessoas que têm feito crescer muito a geriatria e a gerontologia e a preocupação com o envelhecimento no Brasil. Muito obrigado, boas-vindas a todos e todas. Obrigada, professor Eduardo. Nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer a todas as autoridades presentes aqui no nosso auditório e aquelas que estão nos assistindo remotamente, representadas por professores e pesquisadores de universidades renomadas, nacional e internacionalmente, bem como as grandes lideranças na área do envelhecimento humano e da saúde planetária. Só para o informe dos senhores, em uma semana de divulgação do nosso evento, nós alcançamos mais de 500 pessoas inscritas, de diversas regiões do Brasil. Dentre essas pessoas, nós temos alunos de graduação a pós-graduação, nós temos professores e pesquisadores de diversas áreas, nós temos profissionais de saúde e de outras áreas, como arquitetura, pessoas da área de humanas, pessoas de áreas sociais, apóstolos, inclusive. Enfim, nós temos grandes representantes da sociedade, representantes do Ministério da Saúde também inscritos no nosso evento, representante do Conselho do Idoso, que agora acho que a gente tem que chamar de da Pessoa Idosa, né? Enfim,
Eu gostaria de agradecer a todas essas pessoas. Senhoras e senhores, nós encerramos a cerimônia do primeiro Simpósio Internacional sobre Envelhecimento Sustentável e a Saúde Planetária e o primeiro Encontro Internacional do NAPENV. Solicitamos aos integrantes da mesa redonda a tomarem assento no anfiteatro para a continuidade dos trabalhos online. E, na sequência, eu gostaria, então, muito obrigada, professor Paulo, professora Guilherme, por terem estado aqui conosco na abertura. A presença de vocês nos honra por demais. Muito obrigada. E nesse momento passaremos à conferência online Envelhecimento Global e seus Desafios, que será proferida pelo professor Dr. Matteo Cesari, que é professor de Geriatria da Universidade de Milano e chefe da Universidade Geriátrica do IRCCS, Instituti Clinici, eu não sei se eu estou falando certo, eu não sei falar italiano, pessoal, Scientifici Malgeri, tá certo? De Milão, Itália. Qualquer coisa, o professor Eduardo Ferrioli aqui do lado, que é quem vai fazer a moderação desta mesa, corrigirá qualquer erro de pronúncia aqui no meu italiano. E o professor Matteo Cesari, ele é pesquisador na Unidade de Envelhecimento e Saúde na Organização Mundial de Saúde. Então, eu passo aqui agora a coordenação dos próximos trabalhos ao professor Eduardo Ferrioli, professor titular da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do primeiro Encontro Internacional do NAPENV. Obrigada, professor. Bom dia, mais uma vez. Matteo. Yes. I will introduce you in Portuguese. Yes, please. My Portuguese is not so fluent. Yes, but you may be sure I will say good things about you. Matteo, que vai falar com vocês agora. A Renata já fez a apresentação das posições que o Matteo ocupa. Ele foi um dos desenvolvedores, na verdade, do conceito de capacidade intrínseca e da política do ICOP junto à Organização Mundial de Saúde. Eu o conheci, acho que quase que uma década atrás, na Universidade de Toulouse, quando ele trabalhava lá desenvolvendo atividades do Gerontopole, do Centro de Envelhecimento e de Fragilidade da Universidade de Toulouse. Depois ele se moveu para Milão e agora para a Organização Mundial de Saúde em Genebra. Acho que o Matteo é um dos grandes nomes desse programa todo do envelhecimento do ICOP. Uma das pessoas que mais tem se debruçado sobre essa teoria e que tem se esforçado não só para desenvolver a política, como para se ocupar das questões do envelhecimento da população mundial. Então é sempre uma honra enorme ter o Matteo falando. Além dele ser a grande pessoa que ele é, o bom amigo e uma pessoa acessível, que demonstra para a gente como ser grande sendo humano, né? Então, Matteo, it's a great pleasure to have you with us, and the word is yours. You can speak now. Thanks a lot, Eduardo. Thanks a lot for inviting me in this meeting. I'm sorry I do not speak Portuguese, but I somehow I understand the meaning. Do not trust to everything that Eduardo has said. He's a friend, so he's biased. And I would like to spend the time for this opportunity to discuss with you about the global aging and challenges. This is something that is linking the geriatric world to public health issues that are today on the agenda everywhere in the world. And I think these meetings are an opportunity for trying to foster the multidisciplinarity that is necessary for approaching this very complex issue. I'm going to share some slides with you. I hope you can see them. I have no conflict of interest to declare in this presentation. And first of all, I would like to start with this graph, because it's the global scenario of aging. And I think it is important to start
with what is the situation today and what we should expect in the near future. As you can see, aging is a global phenomenon. And we are used to think that aging is touching only high-income countries. Of course, the number of older persons in relative and absolute terms tend to increase in high-income countries, but is nothing compared to what is happening and will happen in the next future in low and middle-income countries. Just look at the orange and red bars, how they are increasing over the next decades, showing that older persons will largely live in these settings, less resourced settings compared to high-income countries. So aging is a global phenomenon, but we need to consider that 80%, more than 80% of older persons will live in low and middle-income countries by 2050. And this, of course, is a first point of reflection for us, because in countries where there might be issues in the delivery of basic needs of care, there may be more difficulties for facing the complexity, the clinical and biological and social complexity of older persons. In order to tackle, to address, to start discussing about the global aging phenomenon, the WHO published in 2015 the World Report on Aging and Health. This is the first document that the WHO completely devoted to aging. And in this document, it was proposed for the first time the definition of healthy aging, the framework in which the WHO has been moving itself during the past few years. Healthy aging is here defined as the process of developing and maintaining the functional ability that enables well-being in older age. What is functional ability? Functional ability is the combination of intrinsic capacity, environment, and the interaction between the two. Intrinsic capacity, always in this document, is defined as the composite of all the physical and mental capacities of an individual. So everything that is under our skin and allows us to live, to be functional in our environment is defined as intrinsic capacity. Our intrinsic capacity, our biological capacities, by interacting with the environment, allow us to reach our functional ability and to give meaning, value to our life. Just to present this same theoretical concept into a graphical example. This is intrinsic capacity. So with age, our capacities tend to decline. Again, intrinsic capacity is the composite of the physical and mental capacities. And physiologically, with aging, they tend to decline. Nevertheless, our functional ability, so what is really meaningful for us, the objective of our life, may remain relatively stable. We want always to be able to reach certain activities in our life that give meaning and value, dignity to our living. The gap between what we can do, biologically do, and what we actually do is defined by that gap between the blue and the red line that is represented by the environment. I give you an example just to show you how practical this theory is. I like to talk and to teach to students, but if my capacity, intrinsic capacity is impaired, because, for example, I develop a vision impairment, I will be able to function at my best only if the environment is favorable, allows me to access to the ophthalmologist, correct my vision impairment, and give and restore my capacity to properly function for the benefit of myself, because I find it important for my quality of life to teach, but also for the student who may learn something from my teaching and disseminate the knowledge to the society.
In other words, what we want to do is to act on the biology to increase as much as possible the intrinsic capacity and make it overlapping as much as possible to the blue line of functional ability. This can be done again by acting on the biology or reducing the barriers, the environmental barriers that preclude, prevent some the improvement of our life. The WHO defined the domains of functional ability in the baseline report of the UN Decade of Healthy Aging. This is a topic that I will touch in a few slides, but just to let you know that functional ability is the composite of all these domains: meeting basic needs, learn, grow, and make decisions, be mobile, build and maintain relationships, and contribute to the society. These are our aims. And as you can see, these are themes, these are topics that remain relatively stable over aging. All of us want to be to age remaining physically, cognitively, and socially active for ourselves and our society. Differently, when I was talking before about intrinsic capacity, the composite of all the physical and mental capacities, that remain relatively constituted. The intrinsic capacity is composed by those capacities that are that represent the risk factors for disability when impaired. So we are talking about the locomotor capacity, the cognitive capacity, the visual and hearing capacity, the psychological capacity, and the WHO defines as vitality, the metabolic capacity that in clinical terms might be translated into malnutrition. When we are impaired in locomotion and we present depressive symptoms, we have cognitive impairment, we have risk factors mining our health and expose us to the risk of becoming disabled, of not reaching anymore the functional ability, those aims that I described to you before. We can improve these capacities by acting on our biology, but when the resources are, the reserves are limited, then we need to act on the environment to make it more age-friendly and compensate the loss of intrinsic capacity in order to reach our full functional ability. This is the framework that the WHO presented between 2015 and 2020. Then in 2020, something important happened because the United Nations declared the decade between 2021 and 2030 as the decade of healthy aging. This is a unique opportunity really for putting together all the forces, work in synergy among different stakeholders, from the academia to the civil society, from governments to media and private sectors, in order to transform the world to be a better place to grow older. This is not only the decade of healthy aging, clinically speaking, but it is really a transformative initiative that the United Nations has put forward because of the global aging and in order to reshape the society for according to the new needs, priorities, and values of an aging society. In this decade of healthy aging, 4 action areas have been identified. There are 4 enablers that have been described to facilitate the achievement in the action areas, but it is important to consider that everything is centered on the older person. The older person is at the center of this transformative process promoted by the United Nations. So which are the 4 action areas? These are the 4 action areas that the United Nations declared as part of the decade of healthy aging, a decade of healthy aging that is coordinated by the World Health Organization as being a UN agency. The first action area
is combating ageism. We need to act for changing how we think, feel, and act towards age and aging. Ageism is indeed the most prevalent stigma that we have in our society. It refers to the stereotype, to the prejudice, to this discrimination towards others, or sometimes also towards ourselves on the basis of age. Ageism is bidirectional. We can have ageist attitudes towards older persons, but also towards younger persons. So this makes the ageism as largely pervasive within our society. And consider also that sometimes ageism is associated with other forms of stigma and prejudice, such as sex, race, or disability, making this issue particularly evident and exponentially increasing its burden. A burden that is not only for the person, but also limit the opportunities within the society. Just a few words about ageism. We may have 3 different levels of ageism in our society. There might be a so-called institutional ageism, so laws, rules, social norms that regulate our society, but introducing in a systematic way a disadvantage for a certain group of individuals on the basis of their age. We may have an interpersonal ageism, so the prejudice introduced in the relationship between 2 or more individuals. And we may also have a self-directed ageism. We have seen a lot of this kind of ageism during the COVID pandemic, when the older person, for example, exclude himself from the society, from access to care, to privilege other persons and other groups because there is a prejudice applied according to the age. So I am an older person, it is useless for me to go to the emergency room. It is better that someone else may use this service at my place because I'm old. And this is the so-called self-directed ageism. There is the age prejudice that is introduced in the discussion in the narrative. The WHO published 2 years ago this global report on ageism that includes specific interventions that we can do at the global level for targeting these 3 levels of ageism. So we need to act on policies and laws, revising how laws and policies are written in order to accommodate all the persons in a dignified way, in an equal way, granting access to care and to resources independently of age. We need to work on educational interventions to let people know, starting from school, that age should not be considered a barrier, whereas it can be a real opportunity. And in doing this, it is important to foster as much as possible intergenerational contacts in order to create some synergies between different age groups. Another action area of the UN Decade of Healthy Aging is the action area on age-friendly environment. The UN Decade of Healthy Aging is also aimed at ensuring that communities foster the abilities of older persons. And by doing so, we need to start thinking at the clinical setting, especially at the primary healthcare level. How many environmental barriers, how many are present in the clinical settings, how many older persons do not still have adequate access to healthcare facility because of how they are built, how they are designed,
but also thinking how poor is the training of the health and care workforce at capturing the critical needs of the older persons, understanding the values of the older person in order to deliver a care response that is adequate, appropriate, and person-centered. By working at the primary health care level, it is important to bring an age-friendly environment for making the setting more efficient, more directed towards the early prevention, through also the training of the professionals who work there in order to face the complexity of the older persons that is very heterogeneous and generally characterized by problems that are not only in the clinical space, but may also stand to social issues. And if we have an age-friendly environment in the clinical setting, we will be in the better position of more efficiently working for understanding the emerging needs of the older persons and working in a coordinated, multidisciplinary way for providing more correct and meaningful answers. I have prioritized in this small section on age-friendly environment what pertains to the clinical world. But please consider that the discussion that the WHO and the United Nations are conducting in the decade of health aging is much broader, because the theme is age-friendly environment. So, for example, 2 years ago, the WHO published how to measure the age-friendliness of the cities, and a portal is available in the WHO website, where cities, regions, countries can apply to show their experience on how they are modifying the environment in order to facilitate connections, facilitate a better environment to promote healthy aging in older persons. The third action area of the UN Decade of Healthy Aging is about integrated care. And I will spend a little more on this area, also because it is what I'm working on right now. And so I have a bias, but I think also it is more in line with the discussions that you will conduct in this meeting. The action area 3 is on the need of delivering person-centered integrated care and primary health services responsive to older persons. So why integrated care is needed? The WHO has identified 4 major issues in the provision of care to older persons. First of all, current systems delivered a fragmented care. Older persons are faced by the challenges determined by specialized doctors working in silos, hospitals that may not be very friendly for an older person, and primary health clinics that might be disconnected from the other two. The disconnection and fragmentation of care impacts on the continuum of care that the WHO wants to promote, and is at the center of the integrated care approach. And this is something that we have seen visible and really evident during the COVID pandemic. The consequence of the fragmentation has been very evident during the COVID pandemic, especially for older persons. Another problem for which it is important to integrate care is the access to care. And I'm not only talking about the geographic distance between the older person and the care system. This is a reality in many cases. Let's think of how older persons living in rural areas may access the care they need. It is also a matter of barriers that may be psychological, might be at the level of the society, at the level of
economic resources. So the WHO may want to propose integrated care in order to get the care needed by the person closer to where the person lives, in order to promote the so-called aging in place. And this is also related to why a few slides before I was prioritizing the discussion on the primary healthcare setting. We want to bring care closer to where the person lives, because where the person lives, the home, is the real meaningful setting of the individual. Another problem why integrated care is today needed is because of the aging attitude of health and care workers. We hear this every day in the clinical setting. I cannot intervene on these persons because he is too old, he is too aged. I mean, age, being old, the birth certificate does not provide a clinical biological rationale for excluding from interventions. I can exclude from interventions because of the complexity, the clinical complexity, making the cost effectiveness of an intervention unbalanced. But age per se is not a clear justification for excluding from interventions. And whereas I exclude from an intervention an older person because of the clinical or social issues, there should always be an opportunity, an alternative to propose in order to improve his quality of life. The ageist attitude today is very similar to a closed door in front of persons in advanced age. Another issue for which we need integrated care is that we want to tackle capacities. And capacities functions are multidisciplinary. It brings in the concept of working together with colleagues, with different expertise, different profile, different background. We want to leave the disease-oriented approach, moving towards something that may integrate the capacities, the competencies of the multiple actors, part of the multidisciplinarity that should take care of the older person. And as I was saying before, the primary healthcare setting is the first step, the first setting where to start from. Consider that the primary healthcare as the front line, as the setting specifically designed for delivering preventive care, preventive interventions. When we hear that emergency rooms are overwhelmed by older persons and there is a difficulty in managing what is coming from the community, probably that is just the sign of a poor, low-resourced primary healthcare setting. In the mind of the WHO, there is the idea of having a strong primary healthcare setting that may filter the most complex cases that require the hospitalization, that may require the specialist advice. Most of the care should be promoted and conducted at the primary healthcare level because of the preventive nature of this setting, and also, again, for facilitating the access to care for the older person closer to where the person lives. In this context, in 2017, the WHO published the document Integrated Care for Older People. This is a set of guidelines based on evidence, on available evidence, describing a list of interventions that every primary health care service can deliver immediately at the primary healthcare level. In this document, for example, for each domain of intrinsic capacity, so mobility, locomotion, vitality, vision, hearing, psychological domain, and cognition, there is a specific intervention that the general practitioner, the primary health care physician, can deliver immediately as a response to an impairment. So this implies empowering the primary healthcare setting in the delivery of interventions that today are very often neglected.
interventions tackling mobility impairment, tackling malnutrition, tackling sensory loss or cognitive impairment or depressive symptoms, by increasing the filter of the primary health care setting with the delivery of this intervention. There might be the possibility of isolating the most complex cases and those not responding to this first line of interventions to the specialistic setting. In this document, there are also recommendations for urinary incontinence, for the prevention of falls, and importantly, for supporting caregivers, informal and unpaid caregivers too. In this line, the WHO also published in 2021 this implementation framework on ICOPE, Integrated Care for Older People. It is a document specifically designed for service managers and system managers in order to measure with specific tools the readiness of the system, of the service at welcoming the integration of care. As it was described in this document, to integrate care for older persons, we need to act at 3 different levels. We need to act at the micro level. So the way in which the clinicians approaches the older person and how the multidisciplinary team can deliver the person-centered care. We need to act on the service level, the so-called meso level. So modifying the infrastructure where the team is working in order to promote the integration of capacities, competencies, and expertises. And we need to act at the macro level, at the system level, having laws and policies that may facilitate such interventions. As I was mentioning, the document also contains scorecards for allowing service and system managers to score and to make objective how they are setting their system is more or less ready to integrate care. This is an exercise that is important to understand what is happening in the reality, and at the same time is also an objective evaluation that may serve for monitoring the evolution of the service and the system over time, and potentially show at the end of the decade of healthy aging an improvement in the connection of the different activities and expertises. Soon after having talked to the system and service manager, the WHO also provided guidance to the health and care workforce acting at the primary health care level. With this document, that is an handbook. It is a very practical instrument currently undergoing an updating, in which it is described how to screen the older person in the primary healthcare setting. As you can see, there is a very short questionnaire that is aimed at exploring the different domains of intrinsic capacity with very simple questions and tests that may not require medical expertise, but can be conducted by every trained individual. The identification of impairments in one or more of these domains may then bring to the activation of a specific care pathway. Overall, the document is organized for showing how the positive screening, the so-called step 1 in the ICO process, leads to the assessment in depth of the impaired capacity in order to understand the underlying conditions, including the diseases, and understanding the physical and social environment where the person lives. The gathering of all this information related to the capacities and function of the individual, the underlying conditions, and the environment where the person lives allows the development of a personalized care plan, because I have everything I need to understand the individual, and developing a care plan that is
strongly connected with the community, creating referrals where needed, and engaging the community, the caregivers, in the support of the person for improving his quality of life, with the idea of also empowering the person in the self-care. Please note that in this care pathway, the front door, the entry criteria for going into death is not the disease, is the loss of a capacity, is the loss of one or more capacity of intrinsic capacity. The diseases are part of the problem, but are not the main entry for being evaluated more in depth in a comprehensive way. Another thing to note here is that this care pathway is very consistent, very similar to what geriatricians have been doing over time. We are used to the term frailty. We may say that intrinsic capacity is a sort of frailty 2.0, in which we have a frailty construct that is rescored according to different domains, predefined domains, those coming from intrinsic capacity. For each of these domains, there is the comprehensive approach usually adopted by geriatricians, but here there is not the specialty of geriatrics taken into account. Is the general practitioner that is guided with his primary healthcare team in the development of a personalized care plan. The ICOPE approach, the guidance and the framework that I just showed you have been tested. I will not spend a lot of time here, but just to let you know that after having theoretically designed the framework and provided the instrument, that WHO conducted several different pilot studies across the world to measure the readiness of the services and systems, and also to understand how much the clinical approach was acceptable, feasible in different environments with different needs, with different priorities. And which are the results? First of all, it was shown by these pilot studies that there is a positive attitude from health and care workers that are welcoming this more comprehensive approach. There is a high commitment of the healthcare workforce working in a different way, because there is a need that is currently untouched and we need to address. There is so the proactive engagement of all the persons, because ICOPE and the approach to capacities talks to people, because the values and the priorities are there. And of course, ICOPE is feasible as soon as it is adapted and contextualized to the local need. The pilot studies also showed some of the very frequent, I would say, issues that are available worldwide, that are the shortage of human resources, also in terms of the quality of training. There is a financial transient issue. There is a limited use of technologies that may instead facilitate the access to care and the provision of integration of advices, and there is a lack of coordination. But all these issues can be solved by adapting and contextualizing the ICOPE approach, as I will show you later. The fourth action area is about long-term care, and the aim by the United Nations is to provide access to long-term care for all the people who need it. Please be aware that when I talk about long-term care, I do not talk about facilities. I'm not talking about nursing homes. We can provide long-term care also at home where the person lives. Long-term care services are person-centered, empower all the persons and caregivers to ensure their dignity and autonomy, are strongly related to the integration of care. Integration, I cannot deliver integrated care without giving a long-term perspective to my care plan. And at the same time, I cannot provide a long-term care plan without integrating resources. Resources that are not only in the medical field, but are also very often arriving and touching the social
aspect of care. So we need to integrate, coordinate different systems in order to facilitate access and affordability. And again, here it is a matter of having a multidisciplinary approach. And when I talk about multidisciplinary approach, I also include informal carers. The issues are similar. As in integrated care, we have problems in the governance, in misperceptions, in training, in persons that are not adequately valued in their capacities, and in the fragmentation of coordination. In order to work at improving long-term care, the WHO has published this framework on how to achieve an integrated continuum of long-term care. So we have integration and long-term care that are together in the same document. But as you can see from the graph on the right, we have the two lines, intrinsic capacity and functional ability, that I showed you before. And then there are all the different services, settings that are available for promoting the continuum of care. So when we talk about long-term care, we talk about services that might also be temporarily open according to the needs of the individual in order to provide a long-term service for a specific need. Again, we are not talking about facilities, but we are talking about a responsive action of the system towards the evolving needs over time of the aging person. I will go to the enablers now. I talk about 4 enablers. How we can, on what we can work for achieving the objectives of the decade of healthy aging. We need, of course, to have a meaningful engagement with the stakeholders, including and especially the older person, who should be heard on their perspective, on experiences and needs. We need to build capacity and leadership across all the sectors involved on aging. We need to connect the stakeholders and learn from their experiences, and we need research, we need data. And this is a work that we are conducting at the WHO right in these weeks. It is aimed at identifying which are the priorities in research for improving care for healthy aging. We know that we have understood that we need to go through the reorganization of health and care services. We need a reorientation from the disease-oriented model, towards something that is more comprehensive and more person-centered. And we know from the literature that in many countries, I would say throughout the world, older persons are not, the care needs of older persons remain largely unmet. So we need the research to improve access to care and improve the quality of care. Which are the topics that we should prioritize in our research agenda? And this is what the WHO is doing right in this day. It is developing a program for the continuous identification and prioritization of research gaps on the theme of integrated care and long-term care. Very briefly, this is a project that will start next year. We have just moved the first steps into this direction. It will be a multi-stakeholder Delphi survey that will be conducted in 2024 for refining the priorities, evaluating every research gap, also in terms of meaning, in terms of value, in terms of cost effectiveness, of acceptability. And expected impact. We have conducted a preliminary consultation a few months ago during the summer, which took a group of international experts on geriatric medicine and aging. We asked in an anonymous way a very simple question. Think about how care is usually provided to older people, which are the topics, themes, or areas requiring prioritization and development of specific research to improve.
every participant had the possibility to list between 3 and 5 research priorities. As you can see, the survey was pretty fairly distributed across the world in order to be inclusive. There was a pretty nice balance in terms of sex. Half of the population of the participants were coming from the academia, but also in this case there was this was a preliminary but multidisciplinary exercise, and we got a relatively high prevalence of response rate. This is a graph. I don't know if you can read it, but just to show graphically how complex and how many are the research gaps that we need to take to improve healthy aging, according to this relatively small group of experts. Still 90, more than 90 participants responded to this survey. I've just summarized this scheme into this slide. Mainly, research gaps are related to how care is organized and provided. We need more research to understand how to organize and better deliver care. We need research on many specific clinical conditions that are typical of old age and for which we have still very few responses, or at least we have a lot of questions. We need to better work on the framing of key concepts, intrinsic capacity, healthy aging. The shifting paradigms require some structure that we do not still have. We need to work on the health economics. There is a large cluster of entries provided by these experts that are focused on the need of measuring the health economics of what we are doing in order to provide sustainability to our actions. We need to work on research in low resource settings. This is a priority that has come repeatedly during the survey. We have an evidence and literature that is largely driven by high-income countries, very well-resourced settings. But as I was showing in the first slide of my presentation, most of the older persons will live in low-resource settings in the next future. And we need to adapt and reshape our evidence in order to and develop new research for meeting the needs of this overwhelming number of older persons. In doing so, we need also to work on research methods. Randomized controlled trials do not work in older persons, do not adequately include frail older individuals, and we need to be more inclusive in our research activities by changing the methodology of research. We need more research in technologies to improve care, and we need research on how to train the care workforce. It is not just a matter of telling the story to someone. It's a matter of measure how much of the training is really retained by the individual and translated into practice. We need in a world with a shortage of personnel, we need to understand how much the training can compensate the lack of person. And there is a very important chapter described in the results of the survey that is related to the need of better understanding the older person. We are used to tackle diseases, but we need to better understand where are the priorities of the person in order to deliver also person-centered care and more responsive interventions. The decade of old aging has also, in order to facilitate the integration of the expertises and the integration of stakeholders, a platform available online in which experiences are gathered in order to create a sort of community and sharing of initiatives. When discussing about research, please consider that the intrinsic capacity and this framework are relatively recent, but especially geriatricians, as I was mentioning before, are very used to capturing functions, capacities, and translating to personalized care plans
with the help of a multidisciplinary team. So we need to also consider how much of the past evidence, the past research that we have been conducting can be reshaped and can be used for providing answers to the very consistent topic of intrinsic capacity and functional ability. This is just an example coming from a study conducted in Spain from a database that was designed originally for providing interventions at the community level to frail older persons. The authors have taken that old database, reshaped, identified intrinsic capacity, functional ability within the data sets they had available, and started supporting actions, the building of new evidence in the field promoted by the WHO. I was mentioning in several parts of my presentation the need of training for the health and care workers. The ICOPE approach is a global standard that has to be translated into practice, and the practice cannot be standardized across the world because the context is always different. And so for this reason, the WHO is training the health and care workers of different countries around the world at implementing ICOPE in their care settings. And we have conducted training courses across the world, for example, recently in Kuwait, but also in countries where the access to care, the geography, the needs, the priorities might be completely different in Africa as in very remote islands. Changing the environment changes the implementation of ICOPE. The intrinsic capacity, functional ability, environment, the healthy aging framework remains the same, but we need to reshape the instruments in order to make everything acceptable, feasible, and sustainable over time. And this is what I was mentioning before when I was discussing the translation of intrinsic capacity of ICOPE approach from theory into practice. We need, in these training programs, most of the time is spent with the trainees, of course, letting them know what intrinsic capacity is, which are the instruments that the WHO proposes, but most of the time is spent for designing which are the care pathways that from primary health care may support and may sustain the delivery of a continuum of care across the different settings, across the different specialties for the older person with intrinsic capacity loss. So it's the contextualization and the step into practice of the integrated care for older persons framework. So in conclusion, during this presentation, I tried to show you how aging is a global phenomenon, but again, it is particularly important to consider it as a phenomenon investing older persons, aging persons in low and middle income countries. This requires a rapid reorientation of health and care services in order to promote multidisciplinarity, in order to promote a continuum of care that today is not present because our disease-oriented approach and the fragmentation of our care pathways. We need to nest this new model of the primary health care to make it sustainable, but also getting it closer to where the person lives, ages, and has interest at dying when it will be the time. In this context, in this reorientation, I personally believe that the geriatric workforce that has been exposed for many years to the complexity of older people and the need of a multidisciplinary work may play an important role. So the geriatric workforce may leave the only role of providing clinical care into something that may support the training of colleagues in other specialties that are still too much organ-oriented, disease-oriented, in order to
have a more comprehensive approach to the aging individual and provide better care. Thank you. Grazie mille. Thank you so much. Thank you so much for your speech. There won't be a session of questions and answers in this conference, because this is an opening conference. But I will ask people to send us questions by email, and we will be very glad to forward them to Matteo and to the other speakers when we don't have the time for questions and answers. So they will be answered anyway. Matteo, thank you so much for your brilliant talk, and see you soon. Yeah, next week. Yes, thank you. Thanks a lot. Thank you. Nós encerramos então essa sessão da conferência de abertura. Tem um aviso para os internautas que não haverá chat no YouTube durante esse evento. Então as perguntas podem ser enviadas para o e-mail iearesponde@usp.br. Então iearesponde@usp.br. A gente acessa as questões em tempo real e responde durante as apresentações. Muito obrigado a todos. Nós vamos passar agora para a próxima mesa. Estamos bem em cima do tempo, então acho que estamos indo bem. E a próxima sessão vai ser sobre envelhecimento sustentável e saúde planetária, com os palestrantes Renata Ferretti e professora Angelique Mavrodaris, com a moderação do professor Antônio Saraiva. Muito obrigado. Vamos dar continuidade. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui. Bem-vindas a todas e todos. Impressionado com a palestra do Matteo. Muito interessante. Pena que não dá tempo de a gente fazer muitas perguntas e muitas conversas, mas faremos depois, né? Nossa próxima sessão, depois dessa conferência de abertura super interessante do professor Cesare Matteo, é a sessão sobre envelhecimento sustentável e saúde planetária. Nós teremos nessa sessão a professora Renata Eloá Lucena Ferretti Rebustini, que está aqui ao meu lado. A professora Renata é coordenadora destes primeiro simpósio internacional de envelhecimento sustentável e saúde planetária dos estudos avançados, é pesquisadora do programa Ano Sabático do IEA-USP, professora da Escola de Enfermagem da USP e é coordenadora do grupo de trabalho interdisciplinar sobre envelhecimento sustentável do Saúde Planetária Brasil. Nós teremos também a doutora Angelique Mavrodaris, que é da Cambridge University. Ela é consultora em saúde pública e é bolsista de pesquisa clínica do Departamento de Saúde e Assistência Social, DHSC, da University of Cambridge. Então, sem mais, vamos começar com a professora Renata, bem-vinda. A palavra é sua. Agora melhorou? É um prazer bem grande estar aqui nessa data de hoje para falar um pouquinho sobre esse tema que tem me encantado cada vez mais, que é o envelhecimento sustentável na perspectiva da saúde planetária. A gente pensa, o que será que o envelhecimento sustentável tem a ver com a saúde planetária? Quando eu tomei contato com esse mundo da saúde planetária, o professor Saraiva, que está aqui do meu lado, me convidou para falar sobre isso, eu fiquei bem assustada, para ser sincera, porque eu falei, gente, mas eu não entendo nada de saúde planetária. Porque a gente tem aquela ideia de que falar de saúde planetária significa falar exclusivamente das alterações do clima, da dispensação de lixos e orgânicos e o que mais, que é de senso comum. O solo, a agricultura e por aí vai. E, na verdade, eu tenho aprendido bastante aqui no grupo, que é muito além disso.
e que, se a gente catalisar toda a sociedade, independente das profissões, para pensar um pouquinho sobre saúde planetária, nós podemos perceber que cada um, na sua profissão, consegue contribuir para isso. No dia de hoje, a ideia é que eu fale um pouquinho sobre o que o envelhecimento tem a ver com tudo isso, e como que a gente vai chegar na capacidade intrínseca na discussão deste simpósio. A minha fala, eu pretendo que ela seja bem rápida, e a gente vai começar contextualizando a sustentabilidade. A gente fala de envelhecimento sustentável, mas eu, por exemplo, agora eu tenho que colocar o óculos para ler de longe, porque senão eu não enxergo. Diz a lenda que quando a gente envelhece, a gente começa a enxergar menos de perto, não é isso? No meu caso, está acontecendo o contrário, eu não sei por que exatamente, mas agora que eu coloquei o óculos, eu consigo enxergar ali. E a sustentabilidade, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, não tem como não falar de sustentabilidade, que é o tema central, né? Ela é considerada o paradigma do desenvolvimento das sociedades contemporâneas e, atualmente, é um marco central quando a gente pensa em questões de preservação ambiental, de desenvolvimento econômico, mas não se concentra só nisso. Como eu estava dizendo para vocês na nossa fala de abertura, é claro que a gente precisa falar sobre questões ambientais e sobre desenvolvimento econômico, até porque isso está no tripé da sustentabilidade. Mas hoje em dia a gente fala também da pessoa, do homem, e aqui no nosso caso, da pessoa idosa. O envelhecimento da população e seus desafios relacionados, eles devem sim ser considerados em uma perspectiva de sustentabilidade e vistos sob a ótica da sustentabilidade social, econômica e ambiental. De novo, quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de um tripé, onde eu considero o ambiente, os aspectos econômicos e também o homem, aqui a pessoa idosa. Eu não preciso falar para vocês nesse momento, depois da excelente conferência do professor Matteo Cesari, sobre os desafios que a gente tem, né, para o envelhecimento, não só no Brasil, como no mundo todo, mas é fato que na nossa sociedade a gente acaba tendo aqui no Brasil, aqui no país, desafios ainda maiores, que são aqueles relacionados com os desafios enfrentados por populações em países em desenvolvimento, como o nosso. Mas para falar de sustentabilidade dentro na perspectiva de envelhecimento, a gente precisa avançar conceitos. Então, se você pensa que antigamente a gente falava muito de envelhecimento saudável, aí o conceito vai evoluindo, aí eu passo a falar de envelhecimento ativo. Ah, mas não basta, vamos falar de envelhecimento bem-sucedido. E cada vez que eu vou evoluindo esses conceitos, eu vou integrando elementos diferentes. Depois, a gente tem um grupo que vem trabalhando com o que se chama de envelhecimento produtivo. E agora a gente está falando de envelhecimento sustentável. Então, quando eu integro a palavra sustentabilidade, o que será que eu quero dizer com isso, né? Então, o envelhecimento sustentável, ele é um processo complexo que integra o conceito de envelhecimento com o conceito de sustentabilidade. Então, eu estou juntando duas pontas nesse conceito. Se a gente pergunta para as pessoas, no senso comum, o que vocês acham que significa envelhecimento sustentável, pessoal? Então, essa nuvem de palavras, ela surgiu naquele evento que a gente teve do Congresso de Saúde Planetária Mundial de 2021, e nós perguntamos nesse evento para as pessoas o que elas entendiam que era envelhecimento sustentável. E a maioria das pessoas entende que envelhecimento sustentável tem muito a ver com qualidade de vida, com envelhecer bem. Mas será que é só isso mesmo? Se a gente busca um pouco a literatura, nós vamos verificar que já existem artigos, já existem estudos, já existem relatos que falam sobre a sustentabilidade no envelhecimento, mas ela vem muito atrelada àquele conceito de aging in place, ao conceito de, mais recentemente, de atividade de lazer, de questões arquitetônicas, mas, de novo, será que é só isso mesmo, né? Então, é preciso entender que o conceito de envelhecimento sustentável é um conceito que ainda não está muito bem definido. A depender da referência teórica que vocês pegam, vocês vão ver conceitos diferenciados, né? Então, como eu disse, relacionado com envelhecer no lugar, né? Aging in place, ele se confunde muito com os conceitos de envelhecimento ativo, bem-sucedido, produtivo. Algumas pessoas entendem que envelhecimento sustentável tem a ver com as questões geográficas de onde as pessoas moram, com as questões ambientais. Então, não é um conceito que ainda está que já está totalmente consagrado, é preciso evoluir nesse sentido.
E aqui a gente tem uma janela de oportunidades incrível para fazer isso, né? Quando a gente busca trabalhar com a década de envelhecimento saudável, né? Agenda 2030, a sustentabilidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as metas do milênio, a gente integrando esses dois conceitos, né? A integração do envelhecimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é daí que sai o termo envelhecimento sustentável. Então, quando vocês olham aqui para essa representação pictórica, eu não sei onde a bolinha está indo, mas para lá não está. Não, né? Quando a gente olha para essa representação pictórica de envelhecimento sustentável, vocês vão verificar que ali, em cada um daqueles conceitos que eu coloquei nesse diagrama de Venn, é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas. E é muito natural que a gente pense no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que significa saúde e bem-estar. Mas quando eu penso em envelhecimento sustentável e direciono isso para a saúde planetária, não basta. Eu preciso integrar os 17 objetivos. Então eu vou falar de erradicação da pobreza, eu vou falar de fome zero, eu vou falar de igualdade de gênero, eu vou falar de educação de qualidade, eu vou falar do ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, que o professor Mateu agora há pouco estava falando sobre etarismo, né, ou idadismo, como algumas pessoas preferem chamar. Mas o fato é que se eu pego aqueles elementos, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que estão ali apresentados de maneira linear, e eu coloco ele numa perspectiva ampliada, eu vou abrir essa cascata tridimensional e eu verifico que o homem, a pessoa idosa, no nosso caso aqui, está ali na sociedade. Então, para ela conseguir ter um envelhecimento sustentável, longevo e sustentável, ela recebe interferência da biosfera, de todos os ODS que estão relacionados com a biosfera, e elas vão resultar em impacto nos ODS que estão relacionados com os aspectos econômicos. Então está tudo interligado, mas não é uma interligação linear em cadeia, é uma ligação interrelacionada, onde cada um dos ODS interfere no outro. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito num trabalho que a gente está realizando, de um pós-doutorado de uma doutora que eu estou supervisionando, e ela está verificando que, na verdade, quando você propõe e planeja ações para o ODS 3, por exemplo, saúde e bem-estar no envelhecimento, você interfere também, essas ações, elas também interferem em outros ODSs. Então, nesse mapa conceitual que está sendo feito, a gente consegue ver isso claramente. Então, tudo que a gente fizer aqui, em termos de discussão em cima de capacidade intrínseca, claro que a gente vai promover melhor condição de saúde para as pessoas idosas, mas a gente não vai estar apenas interagindo na saúde e no bem-estar. Eu também estou trazendo impacto para outros ODSs, como erradicação da pobreza, como fome zero, educação de qualidade e por aí vai, até alteração climática. E saúde planetária, aonde entra tudo isso, né? É importante a gente saber que o envelhecimento sustentável, ele interfere diretamente na saúde planetária. Ou ele vai ajudar a promover a saúde planetária, ou ele vai contribuir para prejudicar, vamos dizer assim, a saúde planetária. É uma moeda de dois lados. É uma via de mão dupla. Tanto o mau envelhecimento, entre aspas, ele promove danos ao nosso planeta, como os problemas de saúde planetária interferem na saúde humana desses indivíduos idosos. E isso é muito claro. Então, por exemplo, uma pessoa idosa que tem demência, em estadio avançado, está em casa, usa fralda, consome muita energia elétrica para seu cuidado, ela está danificando o planeta. Por outro lado, as alterações planetárias em termos de alterações climáticas, por exemplo, elas também comprometem a saúde das pessoas idosas que recebem maior impacto em seu organismo decorrente dessas alterações. Esse editorial que foi publicado no Lancet Longevity, ele diz que não existe envelhecimento humano longevo sem considerar a saúde planetária. Então, se nós quisermos
Bom, durante muito tempo falava-se em aumentar a expectativa de vida. Nós alcançamos esse aumento de expectativa de vida. Hoje em dia a gente tem muitos centenários, não é verdade? Não é mais uma coisa que, nossa, um centenário, não. Hoje em dia a gente já vê isso mais comum na nossa sociedade. Nós alcançamos, nós chegamos lá. Mas nós chegamos lá de que maneira? E nós vamos querer continuar chegando lá, né? Como é que eu penso nessa longevidade saudável? Não dá para considerar isso sem abordar as questões, sem trazer para dentro desse caldeirão esse ingrediente, que é o ingrediente da saúde planetária, como foi dito aqui no Health Longevity. O homem, ele é o papel central disso, né? Para salvaguardar a saúde humana, nós precisamos manter a saúde do planeta do qual nós dependemos. E existem relatos, aqui eu trouxe alguns estudos para vocês verificarem, que existem, não é algo que é uma preocupação isolada. Existem vários estudos já demonstrando os impactos que a saúde planetária traz para a saúde das pessoas idosas. Então, há evidências de que as alterações do meio ambiente podem comprometer a saúde humana, favorecendo a ocorrência de diversas alterações nos sistemas orgânicos, que vão desde alterações nutricionais, doenças respiratórias, doença cardíaca e até demência. Existem alterações que, essas alterações elas podem ser ainda mais impactantes quando elas vão acontecer em indivíduos vulneráveis, como as pessoas idosas. Não dá para falar que 100% das pessoas idosas sejam vulneráveis, mas a gente sabe que os estados de vulnerabilidade eles acabam sendo mais comumente visualizados no envelhecimento humano. E envelhecer com morbidade e altos níveis de dependência pode aumentar a demanda por recursos naturais, afetando diretamente o meio ambiente. E o que a gente tem aqui? Na prática, observa-se que o cuidado com os indivíduos com diferentes níveis de dependência, seja ela física ou seja ela mental, pode requisitar grande consumo de energia. Tem estudo dizendo isso. Quanto mais dependente for o indivíduo, mais energia elétrica ele consome. Eu nunca tinha parado para pensar nisso até o dia que eu me deparei com esse estudo e li. O descarte excessivo de fraldas, a gente sabe que sobrecarrega o meio ambiente. A gente pensa muito sobre isso quando fala de bebês, né, de crianças, mas no envelhecimento a gente também tem uma parcela da população que faz uso desses recursos. E o cuidado com o idoso dependente também contribui, portanto, para dano planetário. É muito importante a gente pensar que as alterações climáticas, por exemplo, alguns dos eventos climáticos que tivemos recentemente nos Estados Unidos, foram eventos em que mais da metade das pessoas que tiveram problemas graves eram pessoas idosas. Quando você tem um furacão, essas pessoas têm maior dificuldade de se deslocar, de se salvar, né? De sair. Elas sofrem mais o impacto dessas alterações decorrentes desses eventos climáticos graves no organismo. A gente tem que pensar que essas alterações climáticas e tudo que está acontecendo, até mesmo considerando as guerras, implica em migração de pessoas. E essas pessoas que migram, elas acabam tendo uma maior vulnerabilidade. Essa migração decorrente de questões climáticas, por exemplo, ou mesmo de guerra, são pessoas que têm maior vulnerabilidade. E os estudos mostram que a saúde dessas pessoas acaba sendo mais comprometida. Então, gente, é muito mais do que eu colocar o lixo no lugar certo. É muito mais, Deus, olha, eu vou separar os recicláveis e eu vou ensinar, envelhecimento sustentável é isso, as ações seriam essas? Ensinar essas pessoas idosas a colocar o reciclado no lugar certo, será que é isso? Não é só isso. Isso também, mas não é só isso. E eu espero que ao longo desses dias a gente consiga discutir um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei o que aconteceu aqui com esses slides. Mas a Agenda 2030, ela já vem nos preparando para isso. Ela já vem nos dizendo que a gente precisa se preparar para o envelhecimento sustentável, integrando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nessa cadeia de envelhecimento. E propõe ações. E essas ações elas devem ser multissetoriais. Eu tenho que trabalhar com perspectiva de curso de vida. Não é claro que assim, bom, agora eu fiz 70 anos e eu nunca pensei em envelhecimento sustentável e agora eu vou começar a pensar nisso. Ok, que ótimo, nunca é tarde. Mas não é algo que a gente deve estimular na sociedade para se iniciar quando a pessoa envelhece. É o mesmo modo que a gente tem o conceito de envelhecimento bem-sucedido, não é isso? A gente não fala para as pessoas, olha, você começa a pensar no seu envelhecimento bem-sucedido quando você se tornar idoso. Hoje em dia a gente fala das teorias de curso de vida, então, ao longo de uma vida você se prepara para o seu melhor envelhecimento, né? E essas ações, elas são interligadas, elas são multissetoriais.
desse documento da década de envelhecimento saudável, várias ações foram apontadas de que maneira a gente consegue estimular o envelhecimento sustentável em cada um dos ODSs. Então, em relação à pobreza, à fome zero, à saúde e bem-estar, educação de qualidade, crescimento econômico, as cidades sustentáveis, as alterações climáticas, consumo de energia, paz, justiça, instituições eficazes. Tudo isso está posto nesse documento, porque fica mais claro, como se fosse diretrizes para que a gente pudesse desdobrar intervenções a partir dali. Agora, uma coisa interessante que eu aprendi, inclusive com a minha colega Angelique Mavrodares, né, que estará conosco aqui após a minha fala, é que ela diz que, embora o vínculo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são palavras dela no paper dela, seja fundamental, nenhum alinhamento explícito entre a saúde das pessoas idosas, os efeitos das mudanças climáticas e a sustentabilidade ambiental é feito no relatório da Organização Mundial de Saúde. Não está lá tão claro assim. E a gente precisa avançar, né? E estão igualmente ausentes na atual estratégia global da OMS e plano de ações sobre envelhecimento e saúde. Então eu pergunto para vocês, de que maneira a gente pode fomentar essa inserção, de que maneira a gente pode trazer a capacidade intrínseca para dentro disso, pensando não só na saúde física, bem-estar, mas também nas outras perspectivas. A gente sabe que quando trabalha com idoso, inúmeros são os fatores que interferem para um bom envelhecimento, né? A gente precisa pensar fora da caixinha, pensar, então, muito além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 3, que é saúde e bem-estar. E o preconceito etário é um deles. O preconceito etário, relacionado especificamente com o ODS 16, é um fator que a Organização Mundial de Saúde, e, na verdade, todos os estudos têm mostrado que o seu combate favorecem o envelhecimento sustentável. A gente precisa implementar estratégias não só de prevenção, mas também de ação nos casos em que ele ocorre. É desafiador, né? É muito desafiador a gente responder ao envelhecimento da população, de um modo geral, ao envelhecimento humano, sobretudo quando a gente coloca dentro disso essa perspectiva de sustentabilidade. Significa implementar um plano de ações que esteja relacionado com ações que fomente a vida longeva, a vida saudável, mas, ao mesmo tempo, que carregue para dentro disso a preservação do nosso planeta. Se a gente já tem dificuldade em conseguir fazer com que a população envelheça, né, de uma forma saudável, que as pessoas idosas tenham aí todos os seus direitos respeitados, tenham o seu acesso ao serviço de saúde, enfim, se a gente já tem dificuldade para fazer tudo isso funcionar, né, para todos de maneira igualitária, agora eu estou colocando ainda mais um elemento por dentro disso, né, que é a interferência em relação ao nosso planeta. A gente precisa combater e lutar para que a gente tenha sociedades mais justas, mais inclusivas, para as pessoas viverem, para as pessoas envelhecerem. Mas que pessoas? Todas as pessoas. E isso inclui as pessoas idosas, para que elas estejam cada vez mais integrantes da nossa sociedade. É claro que eu vou ter muitos desafios, porque a gente vai ter que pensar que envelhecimento não é um fenômeno simples, ele é um fenômeno heterogêneo. Eu tenho muita diversidade dentro do envelhecimento. O envelhecimento humano se a gente for pensar, num corte etário a partir dos 60, 65 que seja, ele já é longo, né? Porque eu tenho os idosos mais idosos, enfim, são muitos anos para trabalhar, e cada um desses grupamentos etários dentro do envelhecimento são desafios diferentes, não é verdade? Agora, se eu for pensar na perspectiva de curso de vida ao longo de toda uma vida, então eu não vou trabalhar com envelhecimento apenas no envelhecimento, mas ao longo de toda uma vida, considerando que o envelhecimento é uma relação de curso de vida. Eu tenho que pensar em inequidades, eu tenho que pensar em estereótipos que são extremamente desatualizados, extremamente preconceituosos, como a gente tem hoje em dia, a gente vê isso muito no dia a dia. A gente tem que pensar num mundo que está em rápida mudança, sobretudo com o advento da tecnologia, e eu tenho que pensar sempre nas abordagens de curso de vida. Então, para isso, eu tenho que pensar que a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa se preparar para esse envelhecimento que seja sustentável, para construir o futuro que nós queremos, não só para nós, mas para todas as nossas gerações, olhando para trás, né?
Precisamos começar, então, evoluindo conceitos. E evoluir conceitos, eu já vou me direcionando para o final da minha fala, professor. Evoluir conceitos não só no envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, envelhecimento bem-sucedido, produtivo, sustentável, né? Mas aqui eu estou pensando na perspectiva do indivíduo. Agora, eu também tenho que pensar na perspectiva de saúde pública, de saúde global, de saúde única e de saúde planetária, né? Então, eu não estou dizendo para vocês com isso que a gente vai passar a entender o envelhecimento sustentável como uma ação em nível de planeta apenas, não é uma ação global apenas, mas ela tem que acontecer em toda essa cadeia. Para eu conseguir chegar na saúde planetária como um todo, eu também preciso continuar olhando para os indivíduos individualmente, eles no seu coletivo, e aí eu vou aumentando ali o meu como chama? Me fugiu a palavra. Nossa, me fugiu a palavra, agora me deu um branco enorme. O meu espectro, isso. Por onde começar? Finalizando. Comecemos pelo começo. E o começo diz, precisamos definir claramente o que é o conceito de envelhecimento sustentável. O conceito de sustentabilidade, ele foi sim inserido nas ações de fortalecimento para esse envelhecimento, mas apesar desse alinhamento, a gente não tem estratégias claras de prevenção e de promoção de um envelhecimento sustentável. Do mesmo modo, a gente não tem estratégias claras para seu alcance, eu também não tenho referenciais teóricos apontando métodos de mensuração. Então, a gente está fazendo um estudo agora que se chama Envelhecimento Sustentável e Saúde Planetária. Nós estamos construindo um instrumento de medida, porque como é que eu vou medir isso em nível populacional? É uma estratégia difícil, né? Então, nesse estudo, apoiado aqui principalmente pela nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, ele já está em fase de conclusão, nós estamos definindo o conceito de envelhecimento sustentável e construindo o instrumento. Ele vai ser colocado num site que também a gente já está terminando, né? Esse é o meu projeto aqui no Instituto de Estudos Avançados, que é construir esse instrumento e colocá-lo numa plataforma para que todas as pessoas entrem lá, preencham aquele conjunto de 20 questões curtinhas, para que a gente tenha uma medida do quão sustentável as pessoas idosas estão envelhecendo. E isso vai ser fundamental para a formulação de políticas públicas, né? Então, esse rapaz aqui, muito simpático, que vocês estão vendo, é o Arthur, o trabalho é um aluno de graduação, o trabalho dele já foi concluído, e ele identificou, então, os fatores associados a esse envelhecimento sustentável por meio de uma revisão de escopo, para que a gente tivesse substrato para poder construir esses itens que estão sendo agora trabalhados no trabalho da Marcele, que é doutora, é o pós-doutorado dela, onde ela está trabalhando com indicadores de envelhecimento sustentável e saúde planetária como fundamento para a promoção de saúde em pessoas idosas em reabilitação. Por que a gente escolheu esse recorte de reabilitação? Não só porque é a área da doutora Marcele, mas porque é o recorte onde as pessoas contribuem mais ou menos para a saúde planetária. E nesse trabalho do Arthur, a gente verificou que este envelhecimento sustentável, né, este conceito, ele passa por 4 dimensões: social, ambiental, e quando a gente fala de ambiental, não é só clima, é infraestrutura também. A gente verificou que existem estudos que demonstram que as pessoas idosas que moram em regiões que têm muita natureza, elas são pessoas que envelhecem melhor, elas são pessoas mais florescidas. Já ouviram esse conceito de florescimento no envelhecimento? Elas são pessoas mais florescidas, elas têm maior bem-estar, maior qualidade de vida, mais controle de doenças, menor carga mórbida, enfim, biológica e psicológica. E dentre esses fatores mais reportados, então, está as dimensões. Os fatores eram planejamento, infraestrutura e acessibilidade urbana, clima, renda, acesso à rede de suporte social e de saúde, resiliência, saúde e bem-estar. Então, de novo, capacidade intrínseca cabe aqui? Cabe muito. É só isso? Não. Mas neste evento nós estamos dedicados a trabalhar com este fator específico, que é a capacidade intrínseca, porque na minha cabeça, se a gente fomenta, se a gente estimula, se a gente garante que esse indivíduo consiga ter melhor capacidade intrínseca, seguramente ele vai entrar numa rota direcionada para um envelhecimento mais ativo, mais saudável, mais bem-sucedido e, portanto, mais sustentável. Este é o racional. Esse estudo está sendo realizado aqui no programa, no Grupo de Estudos em Saúde Planetária Brasil, e eu finalizo a minha fala trazendo essa citação aqui que eu achei na internet, do professor que está aqui sentado ao meu lado, e eu gosto muito.
Saúde planetária é uma área de pesquisa? Sim, é. Mas mais do que isso, é um movimento global. Então, se eu conseguir, eu enquanto gerontóloga, enquanto geriatras que são, se cada um de nós, nas nossas áreas, conseguirmos promover, trabalhar para promover, prevenir, né, curar, recuperar, reabilitar a saúde dessas pessoas idosas, por meio aqui no nosso contexto da capacidade intrínseca, a gente vai estar contribuindo indiretamente e diretamente para a saúde planetária, em nome do nosso planeta, para nossas pessoas e para que as futuras gerações que virão. Era isso que eu tinha para dizer para vocês no dia de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Renata, parabéns, linda fala. Um comentário, né? Quando a gente coloca, como ela colocou nessa perspectiva de que agora a gente tem que pensar do ponto de vista planetário, né, de como esse impacto acontece, eu acho que cabe a nós, como acadêmicos que somos, acho que todos aqui somos, né, perceber que é uma forma de ver inescapável hoje em dia, né? A gente vive numa sociedade complexa. Essa relação do viver humano com o ambiente é um conhecimento ancestral das nossas populações indígenas de milênios. A nossa sociedade e nossa cultura, nossa ciência ocidental esqueceu isso, pela fragmentação que a gente teve ao longo do tempo. Agora a gente está de novo recuperando isso, com outra perspectiva. Hoje a gente tem um conhecimento fragmentado das várias áreas excepcionalmente alto. Cada área conhece muito a fundo. A gente está agora recuperando as ligações entre eles. Acho que o que a saúde planetária traz é justamente essa necessidade de religar tudo, a interligação de tudo. É complexo? Absurdamente complexo, mas é o real. Então, ver sobre essa perspectiva, ela traz um desafio enorme, mas traz também uma oportunidade igualmente enorme, né? E acho que é inescapável, a gente tem que ir por esse lado. Evidentemente que a gente não vai querer o tempo inteiro pensar no planeta, tem que ser o local, mas tendo em mente o global como pano de fundo, essa interligação de tudo. Acho que esse é o grande barato, né, que permite a formalidade dessa ligação. E ela é inevitável, né? Bom, nós passamos agora para a nossa convidada Angelique Mavrodares. Ela vai entrar conosco online. Parte desse grande avanço que a gente teve, né, nas últimas décadas é justamente essa possibilidade, né? Então a gente teve aumento de expectativa de qualidade de vida, de diminuição de mortalidade infantil, ou seja, os indicadores todos das últimas décadas são impressionantes. Inclusive a possibilidade de a gente ter a Angelique entrando lá de Cambridge, né? Isso quando a gente começa a falar dos anos 50, que é quando a gente começa a tratar o antropoceno, né? O antropoceno vem muito daí, né? Essa grande evolução, grande aceleração da atividade econômica no pós-Segunda Guerra, né? A evolução é tremenda, para o bem e para o mal, né? O consumo de muitos resíduos, de muitos insumos, né? Vamos ver se a Angelique já está disposta. Enquanto a Angelique não entra, tem uma pergunta aqui que veio pelo IA Responde, que é da Elaine Tumi. Ela é PI da coorte de idosos da SIGA Bagé, iniciada em 2008. Estuda os cuidados em saúde e atenção primária à saúde. E ela quer saber como poder participar das atividades do Instituto e do grupo de saúde planetária, do grupo especificamente de envelhecimento. A gente vai entrar em contato. A participação é totalmente aberta, então bem-vinda para você, Elaine. Angelique, good to have you here. Thank you. So I have already made a short introduction about you. We're very happy to have you here. The connection seems to be very good, so the floor is yours. Thank you for joining us. Thank you. Thank you so much. And Renato, it's so good to see you again and work with you. And amazing how we got it going last minute. Apologies, that's me. Well, thank you so much for giving me the space to join you today and to share some of the work that I've been doing.
as you've heard, I've got an interesting dual role. So I'm a clinical research fellow at the University of Cambridge, and I'm also a public health physician working for the UK Health Security Agency. And a lot of my work is about responding to any threats to human health, and more specifically, as Renata knows, has been about looking at specifically the environmental, extreme weather, climate threats and how they impact on particular vulnerable populations and especially on aging populations. So I'm just going to take you through some of the work that we've been doing both at the university and then how that's been translated into practice and policy on our more practical side through the UK Health Security Agency and also our Office for Health Improvement and Disparities. So I'm not sure how much you've kind of been through this and what the audience looks like, but apologies if you've seen this many, many times before, as I imagine you have, but I thought it's always just a good place to start to look at some of the work from Haynes and colleagues that really, in a nice way, kind of just shows us the kind of main mechanisms and pathways of how environmental health and how extreme weather, climate, etc., impacts on health, looking at the particular exposure pathways and then some examples of health outcomes. So if we look at extreme weather events, for example, and how it's affected by also demographic, socioeconomic, environmental, and many other factors that coalesce to influence the impact on health, we see a range of health-related impacts, which are sometimes direct and very obvious, like heat-related, exhaustion, or cold-related, mortality, morbidity, etc. But some of them a lot more or less tangible, like movement and forced movement and migration and economic impacts, etc. So it's just a neat way of looking at the range of potential health outcomes and also the range of factors that come together in our exposure pathways, just as a way of thinking about what we do and how we come up with solutions to address these factors and influence these health outcomes. Again, many of you have probably seen this. So this is a quick summary of the most recent IPCC report that looked specifically at last year's observed impacts and the range of effects that we actually saw. So, and there's a confidence rating. So at the bottom, you can see what we saw or projected and observed with very high confidence or lower confidence, but mostly high confidence on how extreme heat affected both mortality and morbidity, how vector-borne diseases changed, how animal-human diseases were emerging and changing as well, an increase in water and foodborne diseases, again, strong confidence on mental health challenges, cardio and respiratory distress, which is particularly important for our older populations, and also with high confidence, again, health service disruptions. And then looking at a quick summary of the projected impact. So what we think we're going to see is on climate-related and extreme weather events and how this will, we believe, significantly increase ill health, premature deaths from the near to the long term, specifically around heat and cold and wind, etc. Also predicting and projecting more or changing patterns in foodborne, waterborne, vector-borne diseases and how these are going to change and appear in places that we're not used to seeing them and what the impact might look like on populations that have never seen them before. And then again, quite striking, I think, is the projected impact with very high confidence on mental health. And this, I think we've specifically looked at anxiety and stress, but this really impacts people in a very complex way. And specifically when we think about older people, again, the complexity is something that we need to really pay attention to and think about. Again, just a really nice graphic that I'd like to flick up from the IPCC report, which shows us just, or brings together how we can actually start to think about risk. So it's about the extreme, the kind of hazards that we're thinking about, or the hazards that we've been, that we're worried about, but it's also about the sort of degree of the hazard and the exposure, the degree of exposure that a population may face. And then also, I think, very pertinent to this conversation is the issue around vulnerability, the particular vulnerabilities that certain populations will have, and in this case, older people, and how we need to think about that and how it comes together to increase risk or to compound risk. So just with that as a little bit of a background, I'd like to just introduce you to some of the work that we're doing and the work program that we have planned. Because we have been thinking about this and trying to specifically focus on the impacts on older people,
we're conducting with many academics across the country, we're systematically assessing the health impacts of extreme weather and climate, specifically on older people. We're trying to really look at that in a more refined way. So looking at subgroups within that, because as we've just said, and as Renata's just said as well, older people are a really heterogeneous group. And in many interventions or in strategies, policies, we refer to them as a block, older people 65 plus. And that's just not the case. That's just not what the population looks like. So we're really trying to untangle those impacts in subgroups. We're then looking to synthesize the evidence, to examine the interfaces, the subgroups, as I mentioned. So that will inform our responses, both at a strategic policy level, but more in practice as well, where we'll be co-designing solutions with older people. A lot of the work that we've been doing in the university that Renata's familiar with, and I think is introduced in her talk as well, has been about conceptually bringing together climate, sustainability, and aging, because there are, we're talking about the burden and the impacts and the things that we're worried about, but there are so many solutions and so many synergistic solutions that work across the domains, and the real power that exists by bringing that together and thinking positively about what we can do both for planet and for populations. And just to flag, because this was a really good piece of work and something that if you're interested in, it would be great to join up with you. So at the recent European Public Health Conference, we presented some of this, but held a workshop that looked specifically at global aging and heat, which many European colleagues are working on. And if anyone's interested, please do join. We felt that it would be good to try and illustrate all of this, articulate it by looking at one of the extreme weather threats and bringing together our resources on that. So again, Renata's done this. I'm just using a nice graph because I'm a public health person and I love visuals and graphs. But we know the globe is aging. We know the number of older people is increasing. But as Renata said, specifically in low and middle income countries, by 2050, we're anticipating the increase to the proportion to be almost at 80%. I think what's really striking for me is that a lot of our lower and middle income countries are still struggling with infectious diseases, and that challenge is being compounded by more chronic issues, and also are disproportionately facing the kind of impacts that we're seeing in our changing climate and our changing weather patterns. So again, several challenges at the same time alongside a changing demography. More complicated as well. It's not just numbers of older people, but as older people get older, we're seeing people getting sicker, multimorbidity. So from, at least in our country, from 65 plus, we see more people with 2, 3, 4 plus conditions rather than just one condition. So again, compounding effects of ill health, and that influences the vulnerability that older people have when it comes to being exposed to environmental or other hazards. Also, just the figure on the right shows you that we have less than 50% of people over the age of 65 that are disability free, which again just impacts on that idea and that representation of vulnerability and what it means for our older population. So coming back to how the join up between older people and climate extreme weather has played out. We've all seen it in our own populations, in our own countries. We saw it in England last year, where we had most deaths amongst our older people because of extreme heat. Similarly, in Pakistan, with the floods last year, highest number of mortality, morbidity affected older people. The graph on the right shows the hospital admissions that were experienced during wildfires in Brazil, I think a couple of years back. The reference is just below, but especially in younger people and in older people. So again, where the majority of the burden is felt. We're also doing some work looking specifically at food and nutrition, because we know that the changes in global crop growth are being affected by changing climate and extreme weather. And in an already vulnerable population like older people who are experiencing malnutrition, this is something that is likely to be compounded. So it's something that we're quite worried about going forward. I'm focusing a little bit on heat here. So as I mentioned, during the heat wave last year, we saw the greatest number of deaths in our older adults. Our heat wave plan is actually pretty good and pretty thorough and robust. So it was a really big wake-up call for us that it's clearly not good enough, even though we felt that it was. We had quite a few sort of extreme heat wave periods over the summer as defined.
and the excess deaths that, again, might not seem like as many, but for us it certainly was. Not used to this. And also the massive impact or focus with 75% of deaths in adults over the age of 70. Something that's also of concern to us is the urban heat island effect. So even though we don't have most older people living in London or the highest temperatures in London, it's where we saw the highest degree of heat-related mortality because of that urban heat island effect, and higher flats getting much, much hotter, etc., and older people being more vulnerable because of living alone, etc. So a range of issues as to why that happened, and something that we're looking into. This is just some preliminary work from the systematic reviews that we're conducting that has been looking at the health impacts in older people from climate and extreme weather. There's a lot of text here, so I don't want to go through everything, but please feel free to take a look. I've added additional references below if you're interested in more of the content. And again, happy to discuss with anybody and to share the work as it comes out. But some of the headlines are, as you would expect, but now backed up by the literature, that temperature is associated with increases across every cause-specific mortality outcome and most morbidity outcomes in the elderly. They were the greatest for respiratory mortality and morbidity, both with heat and cold. There's an increased risk for cardiovascular and cerebrovascular outcomes, again from the literature, which include a range of cardiometabolic conditions, because heat is one thing that exacerbates underlying conditions. So again, for older people with multimorbidity, it's a real danger. Even a few degrees higher than normal has this effect. The effects of cold exposure, increasing risk of allergy, respiratory morbidity, mortality is also being recorded. And again, not so much in other extreme weather incidents, which is something that we've recorded and hopefully we can, as a global community, do more work and research on. But a little bit of work looking at the impacts of flooding, which was mainly around increased risk of drowning and mental health impacts, and also increased hospitalization. So the impact on our health services, which the IPCC reports as well have highlighted, were quite clear and documented in the literature, particularly among older people. So that's a quick summary. As I say, I've got more and more will be coming, so please do get in touch if you're interested. But I'm now just going to quickly move on to what we want to do about it and the solutions, because like I said, there are many and they are synergistic. And this is a really nice piece of work from colleagues in the Lancet Planetary Health, who looked across 9 countries and looked at the more ambitious nationally determined contributions of different countries that put health at the center of those. And they found that by doing that, countries could actually reduce annual deaths due to air pollution by over 1.6 million, annual deaths due to diet-related risk factors by 6.4 million, etc. So the numbers are massive, and the potential there is really massive, where countries are able to outline efforts acting across their countries to really try and put health at the center of what they're doing for climate as well. So just illustrating the potential of that synergy. Bringing it back to older people, these are some of the more familiar pieces of work that have come from our university and also from our agency that have looked at healthy aging and a lot of the factors that contribute to healthy aging. Bringing together also some of the work that's come from the Center for Aging Better, Global Strategy, etc., and some work on blue zones. If we have time, I'll tell you the story of George and the olive trees below. But this is just a sort of summary of what healthy aging looks like and the factors that contribute to healthy aging, which are quite interesting. And as Renata mentioned, the exact same factors that also can contribute to a healthy planet. So again, just illustrating the synergy in an older population group and for healthy aging. And examples already of work that is undergoing across the globe. You'll be familiar with age-friendly environments. That has been expanding, a wonderful network of work that's taking place to really bring together healthy spaces, healthy places, and age-friendly places as well, co-created environments. The work that Age International is doing on sustainable farming and agricultural, working with women, so really trying to also address that gender inequality balance, but thinking about food and equity and health together. So a really great initiative.
bringing you a bit closer to my home. So some of the work that we've done with the Mayor of London's team, again, a very broad climate and health portfolio and program that looked to bring together interventions that were good for health, good for planet as well. You'll be familiar with our ULEZ, where we actually saw quite an impact on mortality and morbidity. You'll also be familiar maybe with some of the politics around the proposed increase and now the implemented increase to ULEZ. But that was specifically because we knew that most of our older people who were most vulnerable to the effects of air pollution and poor air were actually living beyond the inner circle or the first ULEZ band. So that increase was specifically to look after and to protect our older populations, which I'd say more than half of our older populations are in the more outskirts of London. So that second extension of the ULEZ will look to support that and hopefully have the same impact that we've seen with the first layer. Bringing you a little bit to the conceptual framework work that we're doing that Renata has introduced. So that's looking at sustainability, the SDGs, healthy aging, climate, and how we can potentially bring that together to illustrate and give potential and space for solutions. So we did a very rapid policy analysis looking at healthy aging policies, and only one really made that alignment clear between what's good for healthy aging and what's good potentially for planet and sustainability as well. And also then not in very much detail at all. So the UN Decade of Healthy Aging thinks about ageism, etc., in working with communities, more person-integrated care, etc., providing access for long-term care for all the people who need it, etc. But this is the only one that does make some alignment to healthy space and healthy place. What we did then, which I think ties in quite nicely with Renata's work, is we've looked at specifically the factors that affect healthy aging. So as I kind of introduced a little bit earlier before, and have mapped them exactly to all of the SDGs that then link back to these healthy aging impacts. And as you can see, the potential here is massive for where we can come together and bring together healthy aging agendas and sustainability agendas as well. This is in a paper which I can again circulate to you if you want to use it. So moving forward, and just to close, we're in a position where we can really do something quite special and quite powerful, but it will take redefining and rethinking about what we mean by health, what good health is, and what good aging is, and what that means in the context of planetary health as well. We've learned a lot through COVID and through other work as well, and we've really uncovered some strengths of how systems and sectors can come together. So real strengths that we can build on if we want to and have the will to. The potential and power of cross-policy work as well. So we work very much here in a way that brings together health in all policies on triple wins, so health, sustainability, and equity. We saw the power again through COVID of getting communities, empowering communities to come together and working on that social sustainability model. So real potential there if we give communities the tools that they need to do that. Thinking through novel evaluation methods, I think one of the challenges we have in public health is the short-termism of interventions and politics cycles. So thinking about how we can demonstrate impact on what will have effects in the longer term in different ways and in ways that ministers and decision makers can understand and see. Thinking about whose role it is and the governance and accountability around that, because we all have a role to play, but have we got the governance in place to really push for that? And to hold on to the optimism and creativity. Humans have been doing amazing things since the beginning of time to overcome challenges, and we have the potential, we have the insight, and we have the creativity to do that. So I'm going to pause here, and if it's okay, I will stop sharing so that I can see you and take any questions if there's time. Thanks. Applause to Angelique. Thank you. Thank you, Angelique. So inspiring, at the same time so complex, but at the same time how many opportunities, right? And I like, especially because you end up with creativity and optimism, because we have to have that, have reason for that. We don't have questions from the internet, but we might have time for 1 or 2 questions from this admirable audience here. Any?
Pode, tem um microfone. Obrigada, bom dia. Eu sou Vanessa, sou de Recife, Pernambuco. Estamos integrando, né, a equipe do ICOP Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os conceitos, assim. Primeiro, parabenizar, né, o evento, o tema, discutir saúde planetária. Nesse contexto, assim, né, estamos todos vivendo na pele, né, como vocês colocaram, a questão do clima, muito importante. Eu tenho acompanhado os documentos da OMS, né, esse caminho, e aí a OMS ela passou um período trabalhando na perspectiva do envelhecimento ativo, utilizando essa nomenclatura. Recentemente foi adotado o termo envelhecimento saudável. E aí esse termo batizou a década, né, do envelhecimento saudável e todas as políticas que estão provenientes da década. E nessa passagem do envelhecimento ativo para o envelhecimento saudável, assim, no meu olhar, né, que estou acompanhando a lógica dos documentos, trouxe muito a questão para o indivíduo, né, a questão da capacidade intrínseca, a habilidade funcional. Esse conceito é trazido nessa lógica de relação com o ambiente, mas como você falou, o ambiente, as questões sociais, ambientais, têm sido pouco abordadas. Assim, tem a cidade amiga da pessoa idosa, mas nessa linha tem sido pouco abordada e um foco maior na questão clínica. E a saúde planetária e o envelhecimento na perspectiva planetária traz esses elementos para o conceito, né? Assim, achei muito interessante, se vocês puderem comentar um pouco sobre esse caminho dos conceitos, assim, e se essa percepção de alguém que está de fora, né, só observando os documentos, se realmente, né, está de acordo. E parabéns mais uma vez. First of all, I would like to say hello to my colleague Angelique. Do you hear me, Angelique? How are you? Nice to meet you. Thank you very much for being here today with us. I'm so happy to see you. You too. I'm going to answer in Portuguese for her, if you excuse me. Vanessa, é uma pergunta muito, muito pertinente. Você sabe que recentemente eu tive a oportunidade de orientar uma residente médica do Serviço de Geriatria e Gerontologia, e a gente fez uma análise conceitual do conceito, mas é isso, de envelhecimento bem-sucedido. A gente usou uma metodologia específica para isso, e quando nós fomos debruçar em toda a literatura e passando por essa perspectiva, né, do conceito em si, como ele é posto, como ele é visto por diferentes autores, você faz resgate histórico, e nesse resgate histórico a gente percebe que você passa de um envelhecimento saudável, ativo, bem-sucedido, produtivo, e agora nós estamos trazendo aqui o sustentável. Mas é interessante quando você fala, né, desse vai e vem. Ele existe porque você começa a avançar e aí você tira o foco do biológico para ir inserindo outras coisas. Mas aí eu acho que carrega-se demais e deixa o biológico de lado. Aí depois, não, mas isso não é assim, volta o biológico de dentro. Então é um constante ir e vir. Na minha percepção, conforme você vai... Nessa análise de evolução de conceito que a gente fez, acontece isso. Você tira o biológico e coloca, tira e coloca, tira e coloca. Eu tenho a impressão que ele jamais deveria sair. Eu entendo quando alguns autores falam, olha, é muito enfoque em clínica, é muito enfoque em biológico, mas não dá para tirar, né? Eu acho que isso é substrato, isso é pano de fundo. Como é que você vai discutir engajamento social se o indivíduo, por exemplo, não tem substrato para levantar de uma cama, né? Será que as ações de engajamento social para ele são as mesmas de quem consegue andar e viver ativamente na comunidade? Provavelmente não. Não tem como você deixar a clínica de fora disso. E quando a gente chega na saúde planetária e você verifica que as alterações da saúde do planeta impactam na clínica dos indivíduos,
doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, a gente tem estudo correlacionando poluição com demência, a gente tem estudo no nosso biobanco correlacionando poluição com alterações neuropatológicas, isso tudo está impactando na clínica, né? Então eu tenho a impressão que envelhecimento, você tinha aqueles conceitos de Rowe e Kahn, onde você trabalha muito biológico, e aí, não, mas está faltando psicológico, está faltando social, você vai trazendo, mas as pessoas talvez se confundam um pouco que trazer esse novo elemento não significa tirar o que estava, né? Eu acho que a gente está colocando camadas para chegar num ponto de completude e não de excludência. Vejo eu desta maneira. Você concorda? I'll just try to say something to Angelique. Vanessa's question, I'll try to say something to it. It was an interesting and long question. She mentions the fact that the concepts a long time have been changing a bit or more than a bit. WHO has sometimes focused more on the individual, more on other aspects, healthy aging, for instance. And now we're bringing here the issue of sustainable aging. So she asked us to comment more on those different concepts and how they relate. And what Renata was mentioning, that she thinks that one mistake is to try to not to consider all the aspects. Of course, not in the same time and with the same emphasis, but keeping in mind that you have biological aspects, you have social aspects, economic aspects that are related to health. And the idea of sustainable aging and planetary health tries to bring them all together. So if you want to comment something on that. No, I think I obviously agree with Renata, just in terms of, how we think about health in the context of place, and how we had separated it as medicine evolved, and it was something that used to actually be considered together, and something that we're now having to kind of almost bring together again, because we understand that we are not independent of our planet, and I think planetary health is a good construct to do that. But you can discuss that more here. I think one thing I'll leave you with is just that story, that image that I had of George with the olive trees. It's a wonderful story. So there's a qualitative research that has been done looking at the blue zones, which are where we've seen the most successful aging. And the interviewer asked George, who was from Ikaria, a Greek island, where they've seen the greatest the highest rates of sort of longevity, successful aging. He was 96 and running his own olive grove at the time. And the interviewer said, "George, what is your secret? Is it the olives? He had some vines as well. Is it the wine? Is it the wine maybe?" And George laughed and he said, "It's got nothing to do with the wine, but everything to do with the people I drink it with." And that just always sort of strikes me and brings things back, because our view of what is good health and what is good aging, and you'll talk about it in your sessions today, we like to put it in boxes, the biological construct and this construct. But I think we always need to come back to what's really important, what the human level is, and to rethink. And that's what I meant by rethinking what we mean by good and successful aging. Is it just about getting older and getting to live longer? Or is it about the quality, and what does that quality look like? And is it about living in harmony with the planet? So I think that rethinking is really what we need to be doing, and what I hope you'll be able to do in your session over the next few days. I wish I could stay for longer. So I'll just pause on that. Thank you. Totally agree. We have a question from the audience. Eu gostaria de fazer apenas um pequeno comentário à pergunta da colega. E diretamente. Acho que eu tenho que falar mais próximo. Eu gostaria de fazer um comentário diretamente e rápido à questão da colega. E vou fazer em português. Eu não acredito que exista essa leitura que você fez. Eu não concordo com ela. Eu acho que o conceito de health aging, de envelhecimento
saudável, ele é mais abrangente do que os conceitos anteriores, de envelhecimento bem-sucedido, etc. Na verdade, eu acho que você não está iludido, é que o foco excessivo que uma série de setores tem dado à capacidade intrínseca acaba ressaltando os aspectos biológicos, né? Mas, na verdade, o conceito central para a gente pensar health aging é o conceito de habilidades funcionais. E quando você pensa em habilidades funcionais, você pensa em a definição da Organização Mundial de Saúde, em capacidade intrínseca, em meio ambiente, interação entre o indivíduo e o meio ambiente, o que significa todos os fatores externos. Aí comporta, a gente pode dizer que comporta de um tudo, inclusive as questões planetárias, vamos dizer assim. Então, no meu entender, o conceito de envelhecimento saudável é mais abrangente do que os conceitos anteriores. Okay? Mas Obrigado, eu acho obrigado. interessante que a gente pense que ao final dessa mesa, que quanto mais eu fomentar ações que melhorem a capacidade intrínseca das pessoas, mais eu estou trabalhando para melhorar o envelhecimento saudável, ativo, whatever, e portanto, o envelhecimento sustentável, que este sim vai interferir na saúde planetária. Então, eu acho que a capacidade intrínseca, eu termino essa mesa com essa sensação de que a capacidade intrínseca é um ingrediente importante para o envelhecimento sustentável na direção da saúde planetária. Mas não suficiente, certo? Não suficiente, não isoladamente. É um dos ingredientes. Ele por si só não basta. É isso? E nós, como humanos, gostamos muito de dar nome às coisas, né? A gente nasce e já recebe um nome, então as coisas vão ganhando nomes e nomes conforme a tribo, conforme a época, conforme a instituição, conforme, né? E faz parte, né? É inevitável, é intrínseco a nós isso, né? Mas muitas vezes é bom a gente explicitar essas questões, esses conceitos, que a gente chegar num acordo e ver que, na verdade, falamos a mesma coisa, diferentes ênfases, mas que o todo é mais importante do que as partes aí. Yeah, maybe we can try to... Angelique, what I was saying is that I think that what is here, intrinsic capacity, in my point of view, is one of the ingredients of sustainable aging. And sustainable aging itself will improve or not the planetary health. But intrinsic capacity is a fundamental stone, probably. Not exclusively. Sure, there are other elements in here, but I think this is one central element, intrinsic capacity. That's what I was saying. we need to... Any comment, Angelique? No? No, that makes sense. I think if we're a healthier population, we have less impact on a planet as well. And as we get older, we become less healthy. So whatever we can do to have healthier aging, more sustainable aging, then prevails. And I think intrinsic capacity is one element of that, because if we're strong there, then it's a healthier population, so that makes sense. Okay, thank you. So we're closing this session. I'd like to thank Angelique Mavrodaris, which has joined us from England, UK, and thank you, Renata. We're now going to a short break. You tell me how many minutes? 15 minutes. So em 15 minutos a gente volta aqui. Muito obrigado a todas e a todos. Vamos ter agora, então, a apresentação, a palestra. Hi, Caroline, Greg. Hello. Good morning. Thank you so much for your presentation today, to be with us here. And I have to say that she's a true translational researcher. And it's
she's from University of Birmingham, and she has been working with Professor Ferrioli here, and also in Rwanda, Pakistan. Then I think your presentation will be very important for us, because you are talking about aging in low and middle income countries. Then thank you so much. Thank you. I shall start sharing my screen. Thank you very much. I would like to thank the organisers, Professor Ferretti-Rebustini and Professor Ferrioli, for their very kind invitation to talk to you today about ageing in low and middle income countries. I'm Carolyn Gregg from the University of Birmingham in the UK, and not the University of Birmingham, Alabama. There is more than one University of Birmingham, and the one in the UK was founded in 1900. It was England's first civic university, which is a place where students from all backgrounds were accepted on an equal basis. And over 120 years later, the Birmingham campus has grown rapidly, and we also now have a campus in Dubai. So the project that I'm going to describe to you this morning sought to identify the needs and priorities for healthy aging, identified through workshops with older adults and those who care or advocate for them in 3 countries classified as low and middle income. That is Rwanda, Pakistan, and Brazil. But before I do that, I will start off by providing some context to the project, some background. And then I'm going to describe how we used the nominal group technique. This was my first exposure to this technique. And that will include how the data were collected in the individual workshops, using plenary and voting techniques to build consensus on priorities and barriers and enablers to healthy aging. And to do this, I will draw on the experience of the Brazil study and on how the data that were generated during that process were analysed and how they were presented. And I'll also share, as I'm going along, my reflections on the experience of progressing a common design across 3 very different countries, and on capacity building, because that is so important, and how the different teams were supported to collect and analyse and write up their data for publication. And also I'll share some reflections on the implications for supporting policy impact in this area. So what's the problem? Well, I probably don't have to explain to any of you in the audience about the problem of health span, which is the number of years we can expect to live a healthy life, not keeping pace with lifespan. So we're living longer, life expectancy is increasing, but health span is not keeping pace. And you see these data on this slide are from the UK. And if you just look at the red circle there, this discrepancy between healthy life expectancy and total life expectancy, and these are data for women, is around about 19 years. So that means if you're an older woman, you may expect to spend the last 2 decades of your life in poor health, which of course is what we want to avoid. We want to try and help older people maintain their functional ability, the things that they value, for as long as possible. And we want them to stay as healthy as possible. And so, and that's a sort of background to this project. And of course, the number of people on the planet are also
growing. So not just life expectancy, but the numbers of older people. And so by 2030, actually, which isn't very far away, is it? These are data from the United Nations. There will be approximately 1.4 billion people aged over 60 years on the planet. And by 2050, that's predicted to increase to over 2 billion. So 2 billion people aged over 60 on the planet. What percentage of those people will be living in low and middle income countries by 2030? So what percentage of the world's older people will live in low middle income countries? Will it be 20%? Do you think it's 40? Do you think it's 60? Or do you think it's 80? And again, these are data from the UN. And for those of you who thought 80%, then you would be correct. So this provides an imperative to studying, working with older adults and other stakeholders in low and middle income countries, because the increase in chronic diseases and multimorbidity and frailty that accompany aging result in an increased need for health and social care. And this can be challenging even in a high income country setting. And despite economic growth and investment in health in low middle income countries, these challenges will conspire with existing background poverty and associated diseases, rapidly changing societies, under-resourced health systems, and often non-existent social care systems, to place as yet unknown demands on individuals and families and healthcare providers and societies. So aging in low and middle income countries it could be considered a wicked problem, a problem that is really, really difficult to address. And in all settings, but especially those which are resource poor, if we want to change policy and practice, then we must provide evidence. There must be an evidence base to deliver expanded health and social care services, which are so much needed. But as we come to the end of another year in the UN Decade of Healthy Aging, we know that 75% of low and middle income countries have either no or limited data to inform healthy aging. And we know that we can't simply apply what we know from high income country settings to low and middle income country settings. There are so many things that are different. And even within low and middle income countries, they're not homogenous. There are big differences. And research needs to be representative of the aging populations in these countries in order to inform policy and practice. And so that provided the basis for our project. And so our project was based on the premise that if we wanted to know about the needs and priorities of older people, then we should ask them. And so this is what we did. So this was a collaboration between 5 different universities across the world. If you look in the top right corner, University of Birmingham, and the chief investigator, Professor Justine Davies, who's Professor of Global Health at Birmingham. And we collaborated with 2 universities in Brazil, University of Sao Paulo, and my great friend and collaborator, Professor Eduardo Ferrioli, and then Professor Vânia Nascimento and Dr. Daniela Casadei at the Federal University of ABC. We also collaborated in the center there, you see the University of Global Health Equity, which is in quite a remote part of Rwanda up in the north, near the border with Uganda, and Professor Sion Johannes. And we also collaborated with Dr. Bilal Osmani at the Aga Khan University in Pakistan. And we selected these collaborators because we either had existing contacts, existing collaborations with them.
And also because these countries sort of cover the range of Human Development Index, and the Human Development Index measures each country's social and economic development with a focus on mean years of schooling, expected years of schooling, life expectancy at birth, and gross national income. And so Brazil is ranked at 87 out of 191 countries, Pakistan 161 over 191, and Rwanda 165 over 191. So those were our collaborators. But before I go into describing the project itself, what do we already know? What did we know? What research has been done to date in Brazil, and indeed what has been done globally? Well, prior to the project, we conducted literature searches to identify studies reporting the needs and priorities of older adults in Brazil and in other low and middle income countries. And we were particularly interested in studies that compared urban and rural settings. We found a couple of studies which had studied older adults and stakeholders in rural environments. So one of them identified obstacles to healthy aging among older people in rural environments, and then another identified discrepant views, different views of older adults and stakeholders in rural environments. However, in terms of comparing rural with urban, we were only able to identify two studies, actually. One which you see here, De Macedo et al., and the other, well, that was actually a secondary analysis of the Brazil National Health Survey, and that reported poorer perception of health in rural compared with urban areas, although it did contrast with another study, which you don't see on this slide, from Ecuador, which actually reported poorer perception of health in urban compared with rural. And then we found some related work which explored unmet need, and this was with respect to ADLs, activities of daily living, and IADLs, instrumental activities of daily living. So it's not quite the same thing, but it is related, and it reported, again, it was data from the National Health Survey in Brazil, and reported the proportion of unmet need of 18% and 7.1% for basic and IADLs respectively. And we weren't able to identify any original studies in Brazil and prospective studies which directly compared the needs and priorities of older people across both urban and rural locations. And so looking globally at perceptions and experiences in other low and middle income countries, we identified two studies in sub-Saharan Africa. And in one qualitative study located in two rural areas of Rwanda, older adults did report feeling neglected by the government. And another study set in rural Namibia highlighted environmental barriers to older people accessing healthcare. And again, we failed to identify studies directly comparing the needs and the priorities of older adults in urban and rural settings. But there may be more recent studies which have done so, and of course we may have failed to identify all the studies in our initial searches. But the bottom line really is that there were very few data in the area in which we were interested. So the study in Brazil was performed with older people being treated at two primary health units. One was in a suburban neighborhood of the city of Santo André, and another in a rural area located in Parque Adrianes. And please excuse my really appalling Portuguese pronunciation, by the way. And that was a
The rural area is an environmental protection area located around about 30 kilometers south of Santo André. And Santo André, as you know, is part of the Sao Paulo metropolis. And before the workshops took place, we delivered one virtual training session to the data collectors, and we covered the program for the day and specific points to the facilitators, you know, to try to make sure everyone was comfortable with speaking. In Brazil, I was privileged to be there in person, so I was also able to sit down with the three local PIs, and we went through all the topic materials in English, and then they were translated to Portuguese and then back translated to make sure that we were all on the same page with respect to the sorts of questions that we were asking our older people and that we were asking the stakeholders. As I said at the beginning of the talk, we used a technique called the nominal group technique, which is a technique that we have used previously, or our group had used previously in studies in low and middle income countries. And it's used in research that is directed at determining priorities via a rapid consensus. And so the nominal group technique is a structured procedure, and it gathers information from groups of people who have an insight into a particular area of interest. And it was developed in the 1960s, and its purpose was to generate ideas which are discussed and then they are ranked by the group. And it was originally developed to avoid the problems associated with traditional interacting groups, such as dominant personalities and a focusing effect, where a group might pursue a single train of thought over a period of time. And so it encourages participation. It's a consensus method, and also it provides quite quick results. Okay. So this is the technique that we used. And so what were the questions that we asked? So the questions were constructed for relevance to the respective group and also for ease of understanding. So we started off by asking older adults what was their local definition of aging, and that was just in a plenary situation to allow for shared understanding. And to frame the workshop in the appropriate context. We asked older adults about their priorities. We asked them what was important to them as they got older to ensure a healthy and active life. We asked them about the main obstacles and also the main enablers to ensuring a healthy and active life. And for the stakeholders, came from a variety of backgrounds, which I'll show you in a moment. Again, we asked them about the definition of aging, and we separated what was important from the priorities to be addressed, and not only to directly compare areas of importance identified by the groups, but also we wanted to explore whether the obstacles and the enablers identified by the older people mapped on to priority areas identified by the stakeholders. And we thought that was quite an important thing to do. And in addition, the stakeholders were asked to identify services and family and community structures that were available to give some insight into how the most important needs of older people were being addressed. So as I say, we followed a format which had been used previously. I'm sorry, this is a bit of a busy slide, but after an initial discussion, if you look at the top of the slide there, there was an initial plenary with all the participants, and then they were divided into subgroups of 5 to 7 participants maximum. And the subgroups discussed each of the topics, as I've just explained to you, you just saw the lists, for around about 45 minutes to an hour, followed by a group facilitated prioritization exercise. And that lasted about 30 to 45 minutes before moving on to the next topic.
And there were facilitators at each table in each of these small group settings to record the suggestions on flip charts. And the discussions were also audio recorded if we later needed to clarify anything or to check anything that had been said. And the participants were asked to not to identify themselves during the recordings. And during the discussion, each subgroup ranked their top 5 responses to the question. And then during the facilitated prioritization exercise, the subgroups, they shared their ranked responses with the whole group, with all the workshop participants, and with the facilitators having a role in encouraging further discussion. And after the removal of duplicate responses by the study team, all the participants voted for their top 5 responses by simply raising their hands. And that voting was repeated until 5 responses were obtained for each topic. And then each workshop followed the same process as described above. So it was exactly the same. And we ran 2 workshops in the urban area of Santo André, and then 2 workshops in the rural area. And the workshops were conducted separately. So separate workshops for older people and stakeholders. And here you can see just a few photographs showing you the small group discussion sessions, the listing, the ranking of responses, and the voting. This was in the rural area of Santo André. And you can also see from all the masks, we weren't very long out of the pandemic at that point. So I'm now going to share some of the data with you that came from the workshops, which is currently under review. And I just wanted to bring your attention to the professional backgrounds of the stakeholders. And I'm showing you this because it comes into play in the next slide. And you can see, just looking at the different professional backgrounds, that those of the rural group, the stakeholder group, were a little bit less diverse in professional background compared with the urban group, i.e., it was quite biomedical in its constitution. And of course, within the group, you see there were a number of community health agents, and you all know they are the workers who traditionally reduce that distance between an individual and communities and the health service. And in addition, they guide people who need support and with difficulties on how to make their lives a bit easier. And within that rural stakeholder group, other stakeholders from different backgrounds were approached, but they declined to attend, which was quite interesting. And it turned out that many of them worked in urban areas, even though they were representing rural areas. And it may be that, due to time and distance, they were not able to attend the workshops. So I thought that was quite interesting. So what about snapshots from some of the data here? Well, in terms of the local definition of aging, there was broad concurrence. If you look at the lower part of the slide there was broad agreement between the urban stakeholders and the urban older adults in terms of how they defined aging, lifelong experiences, changes which can be modulated. However, the responses of the rural older adults and the rural stakeholders were quite different. And as I said just a minute ago, this might have been due to the professional backgrounds of the rural stakeholders. They were very biomedically orientated, with a predominant group being community health agents, and given their role in the community, their definition of aging was likely to have been driven by their knowledge of the adverse health effects of aging, degeneration, physiological loss, etc. However, this was opposed to the very positive definitions of aging given by
the rural older adults. You know, aging is a privilege, an opportunity to learn and live well. Aging is good. So we thought that was quite interesting as well. In terms of the question, the responses to the question, what do you think is important for older adults in Brazil? So here we're just comparing rural older adults with the urban older adults. And you can see these are the top 5 ranked responses to that question. They rank keeping physically and mentally active and nurturing spirituality within their top 5 responses. In terms of stakeholders, which you can't see on this slide, the top 3 responses from the urban stakeholders related to policies supporting the older person. Whereas for the urban older adults, you can see it was about having good health was the highest ranked response. And there was no overlap with respect to the top 5 responses between the stakeholder and older adult groups. And for rural area stakeholders, income in retirement was the highest ranked response, where for the rural area older adults, you can see on the slide, it was about closeness and love and living with family. And again, there were no shared responses between rural older adults and rural stakeholders. This slide, it's rather busy. It shows all the responses to all the questions by stakeholders and older people. The colours aren't significant. They're just to delineate the different responses. So these are the top 5 ranked responses. What I want you to look at, rather than try and read everything on the slide, which I appreciate is difficult, is just look at the black connecting lines and the red connecting lines. So the red connecting lines indicate areas of agreement when comparing within a stakeholder or within an older adult group. Okay, so agreement between stakeholders or agreement between older adults. The black connecting lines, they indicate an older adult enabler, so an enabler to ensure you're living a healthy and active life, to a stakeholder priority. And I think it's not difficult to see that there wasn't actually very much of this. So there wasn't much agreement between rural and urban stakeholders, between rural and urban older people, and there also wasn't very much congruence between an older person's enabler mapping on to a stakeholder priority. We also based our categorization on the socio-ecological model. So this is a framework advanced by the World Health Organization, and it aids in understanding the diverse influences on an individual's health and well-being. And we categorize responses according to individual relationships, environment, and society. And so individual is pertaining to the internal attributes of individuals, for example, their demographics or their health. Relationship pertains to relationships that are proximate to the individual, for example, with their family and friends. Environment related to, well, as it suggests, the surroundings in which the person lives, including organizations and services and structures. And society pertain to the culture, social and policy milieu in which the person lives. And so when we were considering which category to place responses under, we adopted a deterministic approach, so in which external factors more than free will determine an individual's ability to thrive. So we took that approach. So, for example, an individual's ability to access medical care was considered primary factor relating to societal provision of enablers. And so
when we considered what was important for healthy older age, the responses from the stakeholders in both the urban and the rural settings were almost all within the societal domain. In terms of priorities, I'm sorry if you can see my mouse here, in terms of priorities and obstacles and enablers, so these were from the older people, the responses again were mainly categorized within the societal domain, with a low number of responses within the environment domain. And you can see some of the boxes are shaded here because you could actually categorize a response in more than one, according to more than one domain. And so you can see here, just looking at the darker blue, which indicates a societal level response. That's how most levels were being categorized by older people and stakeholders, and it suggests a shared perception of the importance of culture and social and the policy environment in which older people live. In terms of obstacles, so these were the obstacles expressed by older adults in urban and rural locations. I want you to note the highest ranked response for rural older adults reflected a lack of infrastructure, transport, leisure, and cultural opportunities. And social assistance, and this often imposes on rural areas the need to commute to central areas in order to meet their demands. And this was actually consistent with some of the existing data that I talked about earlier. And this lack of distribution of resources may also explain the importance placed by older adults in rural areas on closer relationships with the family. And the provision of social support through different types of services to ensure quality of life. The rural stakeholders, which you can't see on this slide, they identified a diverse range of available community services and structures across different settings, because we asked them this question, but they didn't appear either to be congruent with the obstacles identified by the older adults. And so that suggested to us that such services that might be available, but perhaps not easily accessible. You probably want to know how different countries compared. This was quite challenging, but I put up some data from Rwanda here in terms of their urban older adults and rural older adults. So this slide is all about older adults. And the rural older adults in Rwanda reported, and these were their highest ranked responses in terms of obstacles: poverty, illness, family conflict, and lack of caretakers. So these were not as these were more diverse in terms of their categorization. So they weren't all societal. I've highlighted illness and family conflict. They were individual and relationship orientated issues. And so we did see differences in the rural older adults in Rwanda, and it's possibly reflecting the fact that Rwanda is a low income country. I think also we do have to be careful, though, not to get too granular in terms of the responses. The bottom line is, for Brazil, the older adult enablers didn't really map on to stakeholder priorities, or didn't map on very well, or could have mapped on better. And that was what we found in Rwanda as well, and Pakistan for that matter. In terms of lessons learned as we progressed the design of the study and delivered the study in these three countries, you need a strong signal to noise ratio here. So what we felt afterwards was that
it would have been beneficial to have had more dialogue between the study teams. In this case, it was between University of Birmingham and our local partners, to make sure that our common understanding translated to the expected action. And, despite the fact that we were able to, or thought we understood each other's language, and went to lengths before the workshops to make sure that everything was correct. There were still slight differences, and perhaps if there are any social scientists listening, there may be a name for that. But it just sometimes, as I say, that the understanding didn't translate into what we were expecting. Local recruitment strategies, they need to be carefully thought through because they will influence the interpretation of the data. So, I mentioned this big biomedical focus for rural stakeholders. Now, it could be that the group that we included, they may be representative of rural stakeholders. Perhaps that's what you get. You get the community health agents, you get a dentist and a doctor, etc. And it may be that you don't get much else. But you have to think about who you want in your stakeholder group and give yourselves plenty of time to recruit them, because that can be challenging. Training the facilitators, some of our stakeholder participants were quite vocal. And one or two of our older adult participants were quite vocal. So you need a firm steer in order to ensure that all voices around the table are heard. And as I described to you, the nominal group technique encourages that and helps that, but still your facilitators need to be very well trained. And also we recorded the workshops, and I would encourage you to record workshops if you're involved in this type of work. We didn't do a qualitative analysis. It wasn't really a qualitative study, but you could use the recordings for that as well, of course, but we recorded just in case there were any protocol deviations or we needed to check the translation. In terms of capacity building, which I mentioned at the beginning, this was particularly important in our low-income country setting. We were working with one or two researchers in Rwanda who hadn't actually done very much research, and they certainly hadn't done this type of research before. And so we supported all our local teams as best we could. And we couldn't be in Rwanda or Pakistan in person during the workshops because of the pandemic, but we did visit afterwards to help teams discuss the results and talk about how they could prepare a manuscript for publication. And, we have quite happily reviewed drafts and helped them to set timelines, and also led on the submissions process, which as many of you know, can be quite a convoluted one. And capacity building is crucial to the work that we do. So it's not a case of a high-income country-based researcher going into a low-income country or middle-income country and directing the research. We work with collaborators in other countries to support them to do the research, and that's a very, very important distinction. What did we do with our data once we'd finished collecting it? Well, we set up a collaborators meeting at the University of Birmingham campus in Dubai. So that was a nice short plane journey for Professor Ferrioli to come to Dubai. And we also had invited collaborators from the University of Lagos and also Northwestern University, Illinois, who've since then funded another project in Rwanda, which is brilliant. So we discussed the results of the workshops, and we've currently got publications under review, reporting findings. We also had wider discussions about healthy aging research, which formed the basis of a comment, which was published in Lancet Global Health. And we talked about the possibilities of perhaps setting up a global healthy aging consortium and how fantastic
that would be to help us all to support each other in our work. In terms of future impact in Brazil, that's an interesting one. Our older participant groups, particularly in the rural area of Santo André, were very clear about their desire to see change. They expected change as a consequence of the workshop. They asked us a number of questions about what the project was going to do to help them. And, you know, they were quite challenging questions because, you know, it was a small scale study. I'm not sure how much I can say, as I don't know whether there's currently an embargo on this news, but I know that Professor Ferrioli is involved in a project which may enable a rollout of the older adult and stakeholder workshops across each state in Brazil, which would be absolutely amazing. But I'm not sure if I should say any more. Perhaps not. So, in summary, this was an exploratory study. It was intended as a starting point to promote engagement and wider discussion between groups of older adults and those who care for them. But we do acknowledge the inherent limitations in terms of the generalizability of the data obtained using small group methodologies, such as the nominal group technique, and of course, especially in a country the size of Brazil. The sparse mapping of older adult enablers to the stakeholder priorities was irrespective of geographical location and highlights the limited agreement between the needs and priorities of older people and those who care for them. The voices of stakeholders are generally much louder than those of older adults and the communities that they represent. However, those voices may not be fully representing older adults. And so what our study does is it adds to a very limited literature in this area of research, and it highlights the need for more discourse and, importantly, the inclusion of older adults in priority setting discussions with stakeholder groups. And at that point, I would just like to thank the Institute for Global Innovation at the University of Birmingham for funding the project, and to thank you all for listening. Wonderful. Thank you so much for your presentation and your work. And now we have a time to some questions. Thank you for a very interesting presentation. I was wondering how you went about recruiting people to participate in the groups and whether you provided any incentives to them for their participation. So thank you for that question. So the recruitment was handled by our local collaborators in the area. So in Brazil, in Santo André, Professor Nascimento and Dr. Casadai in particular, they recruited our older adult participants via, I guess you would call them gatekeepers. So these were people who were known in the community. So in the urban area of Santo André, I think the person who was the gatekeeper was I think she worked for the local council, and she helped recruit people. I'm not quite sure how it worked in the rural community, but I think it was through the primary care centre in the community setting. So it was people who actually did the recruiting were people who were known to the groups that we wished to recruit. In terms of incentives, as far as I'm aware, we didn't offer a financial incentive.
but we did provide transport to and from the workshops, and we provided breakfast and lunch and refreshments throughout the course of the day to our participants, but they weren't given a sort of a monetary reimbursement for time. And I don't know if Professor Ferrioli would concur with that, but that was my understanding. Do you think we should? Do you think we should have? I mean, the issue of incentives is an ethical one as well, isn't it? I don't know whether we might have encouraged more participation in that way. We are forbidden to pay for participation. So what we did was paying for transport and then meals. So really, as Caroline said. And recruitment was from the local people. So in the rural area, it was the visitors, the health visitors, who invited people to participate. So they were really known to the group. And I think that's very important, actually, that the person that makes the first approach is a person who's sort of, who the local community trust, and that they act as a sort of intermediary, and I think that was very helpful. Otherwise, it might have taken us a lot longer to recruit. Caroline, I have a doubt about this method. Is the same of PPI? Is the same thing or is different? Mm-hmm. Because recently I thought this method, we received in Brazil Mev Haib from King's College, and she told us about this method. I don't know if it's the same or it's different. Yeah. They are a bit different in terms of there is a little bit of overlap. So PPI, or PPIE as we call it in the UK, it stands for Patient and Public Involvement and Engagement. So we in recent years, so this is PPIE. In recent years, we seek to involve older people in our research, and they can be involved in a number of different ways. So, it started out, the whole PPI started out by us asking older people to help us write participant information sheets, and we still do that. So if we write anything that is participant facing, we would ask, we have our own local groups, we would ask a group of people to take a look at those materials and feed back to us on their suitability and whether they would be easy to understand. So they help us in that respect. They can also be incredibly helpful to us to disseminate results of our studies. But we can take it a bit further. And so we can actually involve older people in the design, in the co-design of our projects as well. And that's, so it's quite big in the UK. And in fact, if we don't have, we have to write PPIE strategies into our grant applications, into our funding applications, because this is something that now is expected. In terms of the technique that I told you about, the nominal group technique, it's a consensus building technique, like Delphi, for example. It's like a focus group technique. It brings people together to share ideas and knowledge. Although the nominal group technique is as I explained or tried to explain, is perhaps it tries to get over those problems of loud voices and hierarchies, etc. What our work could lead to, what this project could lead to, as I said at the end, is more discourse and more engagement between stakeholder and engagement and older adult groups to perhaps promote co-production of policy, and that would be great
if that could be achieved. So I hope that answers your question. And there is a distinction between the two. I think, you know, the nominal group technique is a technique. PPIE is more a sort of a tool, a very important tool by which we involve older people and engage with older people, or any group. You know, it's not just older people. Any group with whom we wish to work. Okay, thank you very much. I think you can finish then. Thank you so much. Thank you very much for listening. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ao evento Cuidados Integrados à Pessoa Idosa, construindo o caminho para o envelhecimento sustentável e saúde planetária. Nós teremos início à sessão 2, capacidade intrínseca e sua relação com o envelhecimento sustentável. Eu queria agradecer em nome da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, ao convite do Instituto de Estudos Avançados aqui da USP, do NAPENF, parabenizar por evento. É um evento dentro da vanguarda do conhecimento hoje em dia. Nós estamos discutindo saúde planetária e envelhecimento saudável. São duas pautas que estão em todo momento aí na mídia, na comunidade científica. Então, queria parabenizar tanto ao Eduardo Ferrioli quanto a Renata Robustini pelo evento. Dando início, então, eu gostaria de chamar os dois palestrantes da tarde, neste momento, o professor Eduardo Ferrioli, que é professor titular da Faculdade de Medicina da USP, que nos palestrará sobre capacidade intrínseca do conceito avaliação. E o professor Roberto Lourenço, que é professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vai também falar palestra sobre capacidade intrínseca, mudança de paradigma na recepção do envelhecimento. Gostaria que quem tivesse perguntas, questionamentos, pode enviar pelo e-mail do Instituto. Eduardo, fique à vontade. Bom, boa tarde. Obrigado, Renato, pelo convite para falar. É um prazer estar com vocês. Vou falar durante, acho que cerca de 30 minutos, sobre capacidade intrínseca, sobre o conceito e como é proposta a avaliação. Em termos do sumário da apresentação, vou falar um pouco, vou retomar algumas coisas que o Matheus já falou, né, no início da manhã, mas vou retomar um pouquinho o conceito de habilidade funcional, de capacidade intrínseca, do ICOP, dos cuidados integrados, e como operacionalizar o conceito da capacidade intrínseca com os passos para o cuidado do idoso. Eu acho que é impossível falar de capacidade intrínseca sem passar pela ideia, pelo menos, de habilidade funcional e do ICOP, em termos de contextualização. Isso é necessário. Quem já me viu falando conhece esse exemplo e provavelmente não aguenta mais me ouvir falar dele, mas esse é um senhor, e eu gosto muito desse exemplo para mostrar o que é capacidade intrínseca e habilidade funcional. Esse é um senhor, esse artigo foi publicado num jornal britânico, e ele vivia naquela região dos lagos da Inglaterra, que tem muitas montanhas, e ele ali fazia montanhismo. Esse senhor é um montanhista, e o prazer da vida dele é levantar às 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, subir a montanha e depois voltar para o café da manhã. Então, todos os dias ele faz isso, e passeia por cima das montanhas, resgata outros alpinistas, ele conhece todos os caminhos e conhece todos os segredos de subir numa montanha. Em 2015, a OMS lançou o Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde, falando sobre promoção, centrando a noção de envelhecimento saudável na sua promoção. Então, a promoção do envelhecimento saudável, no caso, era ajudar as pessoas a desenvolver e manter a habilidade funcional, que permite o bem-estar. E esse é um termo importante em capacidade intrínseca, de que é a ideia de que nós não estamos aqui falando de capacidade funcional. Eu sempre bato muito nisso, porque a gente tem uma ideia de capacidade funcional
se confundir com habilidade funcional, e são coisas absolutamente diferentes, conceitos absolutamente diferentes. Tá, a Leane aqui na plateia que pode falar muito sobre habilidade, capacidade funcional e me corrigir com muita propriedade, outros fisioterapeutas, educadores físicos. E capacidade funcional, a gente pode pensar naqueles testes que você mede velocidade de marcha, força muscular, outras coisas, isso mede capacidade. Habilidade funcional é outro conceito, tá? E é definido como atributos relacionados à saúde que permitem que as pessoas sejam ou façam o que é importante para elas. Então, veja, é um conceito muito diferente. Em inglês, esse conceito eu acho que fica ainda mais bonito. A tradução da OPAS, apesar de ser adequada, falar que habilidade funcional são health-related attributes that enable people to be and to do what they have reason to value. Então, você dizer, olha, a pessoa tem, cada um dentro do seu próprio conceito de que é qualidade de vida, ter razões para valorizar o que seria capacidade de função. A capacidade intrínseca, então, ela se define como a combinação de todas as capacidades físicas e mentais que um indivíduo tem a seu dispor. Então, todas as habilidades e capacidades físicas e mentais. E a habilidade funcional, ela seria o resultado da interação da pessoa com sua capacidade intrínseca e o meio ambiente em que ela desenvolve a habilidade, o que ela gosta de fazer, né? Depende dessas duas coisas. Esse senhor, por exemplo, ele tem essa capacidade intrínseca que ele precisa, que é força muscular, equilíbrio, memória, orientação, várias outras, bom humor, necessidade de levantar de manhã bem, boa visão, boa audição para poder estar num meio ambiente que é relativamente hostil para uma pessoa mais idosa. Subir uma montanha não é uma das coisas mais fáceis. Então, a capacidade intrínseca dele demanda, quer dizer, a habilidade funcional que ele quer ter, que ele gostaria de ter, demanda dele uma capacidade intrínseca importante e a relação dessa capacidade intrínseca com o meio ambiente em que ele quer viver. Matheus já apresentou muito bem esse gráfico, eu vou passar por ele mais rapidamente. Então, a gente teria uma capacidade elevada e estável na juventude, uma capacidade em declínio em fases mais avançadas da vida e uma perda significativa de capacidade mais para frente com comprometimento da habilidade funcional, né? O ICOPE, o que ele propõe, na verdade, é muito mais do que medir capacidade intrínseca. E eu acho que essa é a confusão que às vezes se faz. Falar ICOPE é capacidade intrínseca, medir capacidade intrínseca e atuar sobre isso. Não é. A ICOPE é sobre maximizar a habilidade funcional, tá? Que pode ser feita quando os serviços integrarem cuidados da saúde sociais para pessoas idosas de uma maneira que responda às suas necessidades que são únicas. A integração não significa fundir as estruturas, mas em vez disso, que uma ampla gama de provedores de serviço trabalhem juntos de forma coordenada dentro de um sistema. Para a gente pensar o valor da capacidade, de medir capacidade intrínseca dentro dessa perspectiva, a gente tem que imaginar que a gente vai fazer uma avaliação que é longitudinal. Então, ao longo do tempo, a pessoa tem que ir sendo avaliada de forma que se detecte, em uma fase bastante precoce, quando ela começa a ter uma perda de capacidade intrínseca. Então, uma forma de falar sobre mensuração de capacidade intrínseca dentro dessa perspectiva, que para mim é bastante prática e interessante, é pensar numa puericultura, só que uma puericultura invertida do envelhecimento. A gente tem curvas de crescimento de crianças, a gente tem curva de ganho de peso, curva de desenvolvimento intelectual, a gente deve desenvolver também curvas de envelhecimento e como que a gente espera que as pessoas envelheçam quando elas saem dessa curva para a gente avaliar. Aí vem uma questão que é importante, como que a gente avalia isso? Né? Porque essa é uma questão, tá, tudo bem, a gente tem que fazer isso, então como fazemos? Que é, na verdade, o tema dessa minha apresentação. Não vou voltar nesse ponto, porque acho que é mais ICOPE que a gente vê amanhã. Mas, em 2017, foi publicado um background paper que teve a participação importante do Matteo Cesari, que esteve falando com a gente hoje cedo, a Yuka Sumi, né, que hoje coordena a saúde do idoso na OMS, e tinha também a participação da Islene Araújo, que era uma brasileira que na época era coordenadora da OMS e
e que, infelizmente, nós perdemos, né? Ela faleceu já faz alguns anos. Nesse paper, o que foi feito foi um estudo detalhado e compreensivo de estudos longitudinais do envelhecimento e vários tipos de estudo, para definir quais seriam as capacidades intrínsecas ou os domínios da capacidade intrínseca que são mais importantes para que se faça esse acompanhamento ao longo da vida, já que capacidade intrínseca é tudo, não dá para medir tudo, né? E nesse momento o que se determinou é que existiriam 6 domínios, ou 5, dependendo de como se olha para essa lista, que incluiriam a capacidade locomotora, capacidade psicológica, então a presença ou não de depressão e interação social, capacidade cognitiva, auditiva e visual, que às vezes é combinada em capacidade sensorial, né? E vitalidade. Sendo que vitalidade, dentro do conceito inicial, e que até hoje prevalece na avaliação, se refere a equilíbrio energético da pessoa, então balanço energético, ganho ou perda de peso, manutenção de equilíbrio energético ou não, mas é talvez o domínio que mais tem causado discussão, porque existe uma ideia de que o domínio de vitalidade, na verdade, ele implica em toda a maquinaria que mantém os outros domínios funcionais. Então, isso teria a ver com função cardíaca, função muscular, função hepática, e assim por diante, né, genética, etc. Mas até hoje o que se olha mais é em termos de estado nutricional. Em 2021, aqui no caso da OPAS, um pouco antes da OMS, foi lançado um manual com as orientações sobre avaliação centrada na pessoa e roteiros para a atenção primária em saúde, onde deveria ser avaliada a capacidade intrínseca inicialmente, tá? E aí eu vou passar pelos passos da avaliação da capacidade intrínseca e do que deve ser feito nesses casos, que é o que traz esse manual, na verdade, tá? Então, o primeiro passo seria que na atenção primária à saúde se faça periodicamente uma triagem de perda de capacidade intrínseca. O Matheus também passou por essa ferramenta, mas em inglês. Era uma ferramenta de triagem do ICOPE, da OMS, em que traz algumas perguntas ou colocações de testes para cada um daqueles domínios da capacidade intrínseca. Então, para domínio cognitivo, declínio cognitivo, foram propostas 3 questões, lembrar de 3 palavras, orientação, tempo e espaço, e lembrar novamente das 3 palavras. Se a pessoa errar qualquer um dessas respostas, ela está com uma triagem positiva. Para mobilidade reduzida, então, para locomoção, foi proposto teste de levantar e sentar da cadeira 5 vezes, que deveria ser feito em até 14 segundos. Para má nutrição, perda de peso e de apetite. Para deficiência visual, perguntas sobre problemas nos olhos e dificuldade de enxergar, ou doenças que levam a problemas oculares, como hipertensão e diabetes. Para perda auditiva, se a pessoa ouve sussurros, é um teste do sussurro, na verdade, que é proposto ser feito. E para sintomas depressivos, 2 questões sobre sentir-se deprimido, para baixo ou ter pouco interesse. Essa ferramenta tem levado a uma série de discussões, e chegamos a publicar recentemente um artigo sobre isso, e o questionamento é que ela não foi testada como uma ferramenta, na verdade. Ela foi proposta por um grupo de experts, mas ela não passou por uma validação formal, e a Renata está aqui para dizer sobre isso. Ela que é bastante crítica nesse sentido dos instrumentos não bem testados, que no fundo ela parece não corresponder, ela não é uma escala, ela é uma ferramenta de 5 ou 6 coisas separadas, tá? Que você junta, e aí vem um dos questionamentos, como é que a gente quer dar um score total para isso, né? E esse problema tem que dar um score de capacidade intrínseca. Como que se calcula um score de uma coisa que são 5, 6 domínios diferentes, tá? Conduta. A ideia é ser aplicada essa ferramenta por qualquer profissional de saúde treinado, com mínimo treinamento. Não é necessário ser um médico, nem profissional de enfermagem. No Brasil poderia ser o agente comunitário de saúde, por exemplo. E se a pessoa foi positiva para algum dos itens, ela passa a necessitar de uma avaliação aprofundada um plano de cuidados personalizado. Se não tem perda, são reforçadas orientações genéricas de saúde e estilo de vida e de cuidados habituais. Tá?
Então, se a pessoa tem uma perda de capacidade intrínseca por aquela avaliação, ela passa por uma avaliação mais aprofundada, centrada na pessoa. Como é feita essa avaliação? Primeiro aspecto é a compreensão completa da vida do idoso, de aspectos de valores, de prioridades e preferências, com base naquela questão da habilidade funcional ser dependente de uma compreensão de valores pessoais. E também porque a ideia de que o ICOP seja centrado na pessoa. Avaliação detalhada, em segundo lugar, das condições associadas à perda da capacidade intrínseca, o que poderia estar causando a perda de capacidade intrínseca. Avaliação e manejo das doenças de base que estão promovendo também essa perda. E avaliação do ambiente social e físico e da necessidade que a pessoa eventualmente tenha de assistência e apoio social. Então, esses são os passos da avaliação mais completa da capacidade intrínseca de quem tem alguma perda. Tá? Essa é a proposta do ICOP, da OMS. Quais seriam essas avaliações, então, propostas para cada um dos domínios? E aqui não vou ter tempo, nem vou tentar falar sobre doenças de base ou condições associadas, mas para avaliação da capacidade intrínseca em si perdida. Para o domínio cognição, o manual da OMS OPAS propõe vários instrumentos possíveis, o Minicog, ou Montreal, o MOCA, né, o Montreal Cognitive Assessment, o Minimenta ou o GPCog, e o que se diz é que isso vai depender das questões culturais, locais, disponibilidade, experiência com o instrumento, nível educacional da população. São apresentadas vantagens, desvantagens e duração no manual que é disponível na internet, dentro do site da OPAS, facilmente. Tá? Para o domínio de locomoção, a proposta é que se faça o SPPB, o Short Physical Performance Battery, tá? Como uma segunda triagem mais profunda. No domínio da vitalidade, aí sim, o que vem até hoje é a avaliação do estado nutricional como primeira proposta. E o que se recomenda são ferramentas disponíveis para avaliar o estado nutricional, como exemplo a mini avaliação nutricional, que é a mais utilizada no mundo todo, avaliação do risco nutricional, que é o determinante, o Malnutrition Universal Screening Tool, Seniors in the Community Risk Evaluation for Eating and Nutrition Questionnaire e o Short Nutritional Assessment Questionnaire, como opções para a avaliação de vitalidade. Mais recentemente, tem se proposto que a vitalidade deveria ser avaliada em mais de um domínio, mais de uma maneira, não só o estado nutricional por essas escalas de risco, mas por testes do tipo força de preensão manual. E tem outras propostas que ainda estão em avaliação. Recentemente eu vi um artigo que já trouxe a avaliação de força de preensão manual como a opção. É um artigo, inclusive, do grupo francês, né, que tinha esse dado disponível de uma forma extensa e utilizou a força de preensão manual como proxy para vitalidade. Tá? Para visão, exame da visão para longe e para perto, usando as tabelas da OMS, tabelas visuais simples. E no domínio audição, e essa é uma questão que às vezes complica, eu acho, na atenção primária à saúde, depois que você fez o teste de sussurro e ele deu positivo, a proposta é que se faça audiometria diagnóstica. Tá? E isso, pelo menos no Brasil, não é disponível na atenção primária à saúde. Você tem que encaminhar para que isso seja realizado na maioria das vezes. Tá? Então essa é uma questão que acho que ainda existe entre nós, entre outras. Há grupos também que falam que você deveria não fazer o teste de sussurro, mas perguntar para a pessoa sobre déficit auditivo, o que não é muito bom na experiência que a gente tem nos nossos serviços. É muito mais fácil ver alguém que diz que não enxerga do que ver alguém que diz que não ouve. Né? Eu não sei se existe um estigma relacionado a isso. Da mesma maneira, né, que as pessoas usam óculos, mas têm uma resistência enorme a usar o aparelho auditivo, ou a bengala no Brasil, né, que a gente vê que isso demonstra que a pessoa tem uma perda, que ela está tendo mas todas as vezes que você pergunta para a pessoa, o senhor ouve bem? Ele fala, claro que eu ouço bem. Aí a família fala, nós temos que ouvir a televisão no último volume, e ele assim não entende. Aí ele fala, não, vocês que são implicantes. Né? E para o domínio psicológico, as perguntas que são sugeridas no manual da OPAS e da OMS são do PHQ 9, são perguntas sobre
dificuldade de concentração, de sono, cansaço, pouca energia, apetite, né? Então essas coisas são definidas. A partir dessa avaliação mais aprofundada, somada à avaliação das condições associadas, somada à avaliação de outros fatores que estão interferindo na capacidade intrínseca e o meio ambiente e social, o terceiro passo é definir uma meta de cuidado. Tá? E deve ser elaborado um plano de cuidados que seja personalizado para cada pessoa, cada idoso. Como que se faz isso? Elaborar metas com as prioridades, preferências, como sempre, né? Se começa sempre por isso, com a unificação da meta e do plano para a capacidade intrínseca e habilidade funcional da pessoa, e para isso devem ser envolvidos tanto o idoso como o seu cuidador, quando há. O segundo passo é elaborar um plano de cuidados que seja personalizado, então, com uma abordagem integrada com as causas de perda comum e intervenções que vão melhorar vários aspectos. Tá? Quais seriam os componentes do plano de cuidados? Um pacote, em geral, multicomponente de intervenção, tratando as doenças de base, multimorbidade e as síndromes geriátricas. É preciso sempre apoio ao autocuidado e autogestão, manejo das doenças crônicas avançadas, com reabilitação ou cuidados paliativos, quando isso se faz necessário, e sempre com assistência e apoio social. E um plano para necessidades com a ajuda da família, amigos e serviços. Então a ideia, e isso aqui é a ICOP, propriamente dito, né? Você envolver a comunidade, envolver a família e várias instâncias para participar do cuidado. O quarto passo do ICOP, em termos de avaliação de capacidade intrínseca, é quando as coisas são mais complexas, garantir vias de referência e monitoramento do plano de cuidados com um vínculo para atenção geriátrica especializada. E este é um outro ponto do ICOP, da avaliação de capacidade intrínseca, que tem um grau de fragilidade. Por quê? Quando se suspeita, por exemplo, de que a pessoa tem uma perda cognitiva importante, ela precisa ser avaliada para o diagnóstico de demência. Né? Isso não é feito na atenção primária, pelo menos não ao ponto de se fazer uma ressonância, de se fazer testes cognitivos mais complexos, ou... Então a pessoa tem que ser referida a um serviço de geriatria, por exemplo, ou neuro. Né? Nem sempre esses serviços são disponíveis. Né? Eu participei, e digo, de uma discussão para a implementação do ICOP no Cabo Verde, na África. Cabo Verde, e que é um lugar bastante interessante, tem uma atenção primária muito legal, não existe um geriatra no país todo. Eles não têm geriatras. Então, chega nesse ponto, você fala, como que a gente resolve esse tipo de coisa? E tem várias regiões do Brasil que não vão ter geriatras ou profissionais disponíveis de atenção secundária ou terciária. Uma forma que a gente tem visto e estamos testando junto com o Ministério da Saúde pela Universidade de São Paulo é o matriciamento via teleconsultoria, telemedicina. Tá? Então, essa é uma alternativa que eventualmente pode ser adotada nessa fase da avaliação de capacidade intrínseca, quando ela é mais complexa. Você fazer a avaliação na atenção primária, mas com teleconferências com o serviço terciário que possa ajudar na orientação de como avaliar. Né? Então, é o acompanhamento periódico regular que deve ser feito, com integração entre os níveis de serviços, detecção precoce de alterações. O acompanhamento periódico, longitudinal, evita emergências e internações, isso está muito bem demonstrado. Permite monitorar a evolução do plano de cuidados e leva apoio adicional se necessário. Só que as vias de referência têm que ser robustas e a vinculação tem que existir com unidades geriátricas especializadas. E esse é o ponto que eu comentei que é fraco. A outra coisa é a via de referência, porque mesmo onde existem serviços secundário, terciário e primário, infelizmente, e essa é uma emergência, eu acho que no Brasil como um todo, a integração não é adequada. Quer dizer, as boas vias de referência e contra-referência, elas não funcionam bem. O que a gente vê muitas vezes é a pessoa vir da atenção primária para a secundária ou terciária, a maioria das vezes pulando até a secundária, para depois não voltar para a primária, porque aí a pessoa passa a ser acompanhada no hospital terciário e lá fica. Né? Então nunca existe a devolução para a atenção primária, ou raramente existe de forma conversada, adequada.
E o último passo, o passo 5, é envolver a comunidade e apoiar os cuidadores. Como que isso seria feito? Cuidar, ele pode ser uma questão exaustiva, tá? Então, os cuidadores sofrem isolamento, sofrem depressão muitas vezes, e falta para eles informações básicas sobre saúde do idoso. É importante que isso seja fornecido. É necessário treinamento dessas pessoas, dos cuidadores, para habilidades práticas, que também faltam. Informações sobre recursos disponíveis na comunidade. Nós publicamos, o Vitor é o primeiro autor, aqui presente, um artigo sobre a sensibilidade e especificidade do Screening Tool. O Felipe também é coautor, o Renato, o Roberto, que também está aqui. E esse é um artigo que mostra que, na verdade, esse instrumento ele não foi testado o suficiente, né? Ele precisa ainda ser avaliado no mundo todo. Então, essa é a conclusão desse artigo. Atualmente, os dados são heterogêneos, resultados diferentes foram encontrados entre estudos por diversos settings e metodologias, né? Então, a evidência do Screening Tool Performance ainda é escassa e precisa ser avaliada mundialmente. Essas coisas estão vindo, quer dizer, de certa forma veio a proposta antes de ter a avaliação da proposta, né, dentro do esquema todo, e agora ela está sendo avaliada, e já existe certamente uma admissão, uma compreensão de que, na verdade, tanto a ICOPE como o instrumento de rastreio, ele vai ter que ser adaptado à realidade de cada lugar, né? Instrumentos disponíveis, do que é viável, do que a população tem de especificidade. Isso a gente ainda está por conhecer, eu acho que tem experiências no mundo que estão se acumulando, mas a ideia, de qualquer maneira, é bastante boa, né? E tem o estudo da ICOPE Brasil dentro dessa, contribuindo para isso, que vai ser mais discutido amanhã, né? Então, a ideia é a gente também avaliar esse instrumento de rastreio. Antes das conclusões, e eu vou concluir rapidamente agora, só comentar com vocês, quando a gente conversa, por exemplo, com o Ministério da Saúde ou com outras entidades, porque uma coisa é propor a estratégia de avaliação de capacidade intrínseca e do ICOPE como proposta, como teoria, mas quando você vai conversar com o Ministério da Saúde e algumas outras instâncias, o que sempre surge de questão, e a gente vê isso em mais de um local, depois queria ouvir a experiência também do Felipe, amanhã, obviamente, e outras, mas é de que, olha, para nosso contexto, por exemplo, você pega o agente comunitário de saúde e diz a ele, você vai aplicar mais esse instrumento aqui, e nós vamos te mostrar o valor disso, ou mostrar dentro do sistema de saúde. Os gestores já falam, não vai dar. Eu ouvi isso dentro aqui do Brasil, em conversas com o Ministério e com outras coisas. Porque o agente comunitário já é sobrecarregado. E ele fazer um instrumento a mais, ou ter uma estratégia a mais, não vai caber, né? Mas essa resistência, eu acho que ela é muito dependente ainda de ideias preconcebidas, porque se você consegue instaurar uma nova maneira de pensar, você vai, na verdade, aliviar o sistema. Você vai diminuir complicações, vai diminuir outros tipos de necessidades. Mas esse ainda é um problema. Todas as vezes que a gente traz uma novidade, para você chegar com ela, tem resistência de todas as maneiras, de todas as formas, nunca vai dar para fazer, né? Vamos batalhar com isso. Então, em conclusão, a gente tem que pensar na habilidade funcional como possibilidade de se fazer o que se tem razão para valorizar. A capacidade intrínseca, meio ambiente, interação da pessoa com o ambiente é o que determina a habilidade funcional. Capacidade intrínseca como combinação de todas as capacidades físicas e mentais que a pessoa tem a seu dispor, com esses domínios, cognição sensorial, visão e audição, locomoção, psicológica e vitalidade, avaliados dessa forma que eu apresentei para vocês. E, por fim, o ICOPE seria, na verdade, uma adequação do sistema de saúde da sociedade para promover a manutenção da habilidade funcional e sua recuperação, que se soma a várias outras iniciativas. Termino com esse mesmo senhor que sobe a montanha, que tem uma habilidade funcional importante, uma capacidade intrínseca considerável, comentando o que chocou no artigo. Ele tem Alzheimer, esse senhor, tá? E ele já tinha, acho que, 7 anos de evolução do Alzheimer.
e ele era muito bem assessorado para fazer isso que ele faz. Tá? Então ele não só ele tem informações, ele tem checagens de como ele está para continuar fazendo o que ele fazia, mas ele leva GPS para caso ele se perca, ele tem rádio, ele tem uma série de outras coisas. Ele nunca precisou, porque quando ele sobe a montanha, ele falou, em casa eu leio o jornal, você está na entrevista dele. Em casa eu leio o jornal, daqui 5 minutos eu não sei o que eu li. Na montanha eu lembro tudo. Provavelmente porque na montanha tem uma memória afetiva muito intensa, que ele tem uma paixão muito grande por fazer. E são informações que ele adquiriu há muito tempo, quer dizer, não são informações recentes. Né? Mas isso eu acho que é para demonstrar um exemplo para mim muito bonito de que, na verdade, aquela questão de você adequar a habilidade funcional, a capacidade intrínseca da pessoa e o meio ambiente para ser o que ela quer, dá frutos, pode dar certo. Né? E esse é um exemplo evidente disso. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu fico depois à disposição para a gente discutir. Obrigado, Eduardo, pela palestra. A gente lembra para mandarem as dúvidas pelo e-mail, que é iearesponde@usp.br, que a Paola vai estar nos enviando as dúvidas que vocês tiverem. Agora, passando para a segunda apresentação do professor Roberto Lourenço, capacidade intrínseca, mudança de paradigma na percepção do envelhecimento. Bem, boa tarde a todos. Renata Ferretti Rebustini, eu tenho que sempre falar devagar o teu nome para não errar. Eduardo Ferrioli, muito obrigado pelo convite. Nome de princesa, claro. E eu não pus o Eloá ainda. Agradeço pelo convite de participação, por poder falar, não apenas por isso, por estar com vocês durante alguns dias, o que me traz um grande prazer, não só com os dois, mas com um conjunto de amigos antigos e novos. Né? Isso é muito bom. A Renata me deu como tema capacidade intrínseca, mudança de paradigma na percepção do envelhecimento. Não havia aquela interrogação. Eu, de uma maneira um tanto pessoal, coloquei a interrogação, porque eu acho que seria interessante a gente se perguntar se é isso mesmo. Né? Essa é uma afirmação excessivamente importante para ser feita sem questionamentos. Né? E o que eu vou fazer ao longo da minha conversa aqui é dar uma continuidade ao que o Eduardo veio fazendo, com uma visão crítica de alguns dos aspectos da proposta da Organização Mundial de Saúde, da ICOP. Então, para começar, é bom sempre falar, se é uma mudança paradigmática, é bom saber, pelo menos rapidamente, o que é paradigma. Né? Thomas Kuhn, paradigmas são realizações científicas, eu vou ler, me desculpem pelo texto extenso, universalmente conhecidas que durante um certo período de tempo nos oferecem, além dos problemas, as soluções modelares para a comunidade que está envolvida com a ciência. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma definição bastante interessante. Né? Ou, nas palavras do próprio Kuhn, uma comunidade científica, ao adquirir um paradigma, adquire igualmente um critério para a escolha de problemas que, enquanto o paradigma for aceito, poderemos considerar como dotados de uma solução possível. Bem, isso significa que, se nós temos um novo paradigma, significa, em primeiro lugar, que houve uma superação de um paradigma anterior, certo? E que esse novo paradigma nos oferece problemas e, obviamente, soluções possíveis, plausíveis, em torno dos quais a comunidade responsável pelo desenvolvimento, envolvidas com esse paradigma, né, tem, vamos dizer assim, a obrigação técnica, científica e moral de desenvolver.
Então, nós temos que nos fazer uma pergunta: qual é o paradigma que subjazeu, desculpe-me o verbo, adorei ele, a investigação sobre o envelhecimento humano ao longo das últimas 3 décadas? Eu coloquei 3 décadas, que é mais um pouquinho menos do que o tempo de vida que eu estou envolvido com isso, mas ela também representa, de certa maneira, uma boa parte do tempo de vida que uma parte da comunidade está envolvida com questões de envelhecimento. Então, me pareceu uma pergunta correta para iniciar essa reflexão. E peguei 2 frases para exemplificar isso. Então, me desculpem, está em inglês. Então, uma em que do Roy Kahn, autores bastante conhecidos, que dizia que envelhecimento saudável, percebe-se que o envelhecimento saudável é uma espécie de objetivo, tem como objetivo combater doenças, né? Resolver problemas, doenças. Eu não estou fazendo uma tradução literal, mas, enfim, é basicamente isso, a questão da saúde como sendo a detecção e recuperação de doenças, né? O tratamento de doenças. Em seguida, uma frase do próprio Cesare, que esteve com a gente mais cedo, assim como do Cosco, em que recentemente houve uma mudança do modelo centrado na doença para o envelhecimento saudável para um paradigma centrado na função, né? Eu acho que essas questões são questões que vão permear, apesar da minha péssima tradução, essas questões vão permear as coisas que eu tenho a dizer aqui. Elas surgiram, essas questões que eu vou trazer, e, em primeiro lugar, estão bastante incompletas, e eu pretendo que elas sejam apenas uma proposta de reflexão para que a gente tenha a oportunidade de pensar sobre isso, mas surgiram dos meus rabiscos, lá num quadro da minha sala, onde eu achei necessário, bastante necessário, se existe algo que é uma mudança de paradigma, então conhecer esse paradigma o anterior, e pensar no novo paradigma. Então eu chamei de modelo pré-ICOPE, modelo ICOPE, né? Obviamente não dá para pensar, não dá para falar nada nesses rabiscos, então eu pus isso em algo mais inteligível. Vamos pensar em 2 tipos de modelo pré-ICOPE, que seria aquilo que a comunidade do campo do envelhecimento humano vem desenvolvendo há pelo menos 30 anos. Né? Como vocês veem, assim, uma maneira bastante genérica de se referir a isso. E o modelo ICOPE seria a proposta da Organização Mundial de Saúde, delineada a partir de 2015, né, do World Report on Age and Health. De certa maneira, é o marco inicial de todo esse novo modelo. Do modelo pré-ICOPE, e obviamente eu tenho que ser bastante claro, o que nós temos aqui são sínteses, às vezes sem citações exatas, porque parte muito da reflexão e da experiência acumulada. Então, falta muito ainda para que tudo isso que eu vou apresentar aqui esteja pronto para uma apresentação adequada, mas eu estou me aventurando nisso. No modelo pré-ICOPE, o que a gente tem é o conceito de reserva funcional. O conceito de reserva funcional funcionava bastante entre a gente, né? A gente sempre pensava no indivíduo em termos do que ele tinha ainda de reserva fisiológica que permitia a ele o desenvolvimento de uma série de atividades. A isso a gente chamava de reserva funcional. A gente media isso, né, através de uma série de variáveis, como força muscular, desempenho funcional, na força muscular, medindo a força de preensão manual, por exemplo, o desempenho funcional medindo a velocidade de marcha, cognição com a série de testes de desempenho cognitivo, humor, uma série de testes medindo depressão, ansiedade e outras alterações de humor, composição corporal, medindo peso, índice de massa corporal, massa muscular. Em alguns casos usávamos autoavaliação de saúde e carga, aqui está a alostática, né? Isso, e a carga alostática, né? Eu fiquei surpreso porque inicialmente tinha colocado carga alostérica, o que não tinha nada a ver. Alostérica é outra coisa, depois que eu já tinha corrigido. A carga alostática, que é algo que foi bastante estudado
Tudo isso sempre estudados em relação ao quê? Isso é importante nesse modelo, em relação a desfechos adversos de saúde. Todas essas variáveis, ou esses campos, eram estudados tendo em vista o efeito deles, do melhor ou pior desempenho, né, de valores mais altos ou mais baixos de desempenho, em desfechos adversos de saúde. Isso é um modelo básico. Então, se estudava atividades de vida diária, tanto básica quanto instrumentais, queda, mortalidade, e um sem número de outros elementos que a gente chama de desfechos adversos ou negativos de saúde. O modelo básico foi esse: reserva funcional, né, uma série de variáveis que podiam medir essa reserva funcional, vis-à-vis desfechos adversos de saúde. Isso poderia ser, foi bastante utilizado, tanto isoladamente, né? Isso é, a força de preensão manual vis-à-vis desfechos adversos de saúde, quanto agrupados. Aliás, os agrupados fizeram um sucesso tremendo. Durante pelo menos 15 anos aí a gente esteve discutindo fragilidade, sarcopenia, que não é nada mais do que um agrupamento desses diversos indicadores aqui, né? Agrupa-se indicadores, e aliás foi o agrupamento desses indicadores que permitiu que a gente tivesse uma produção literária, científica imensa, né? Eu costumava chamar a Linda Fried de Santa Linda Fried, porque era impossível se participar de um congresso sem a cada meia hora se citar a Linda Fried, e só santo pode ser citado tanto assim. Ao longo de toda a década, dos primeiros 10 anos dos anos 2000, foi assim. Sarcopenia está mais na moda, vamos dizer assim, né? É um outro tema que muito me agrada, mas também é um compósito de alguns desses mesmos indicadores. Então, de uma maneira geral, o modelo pré-ICOP levava em consideração reserva funcional, carga alostática, idade, né? Na reserva funcional, melhor reserva funcional, a chance de envelhecimento bem-sucedido maior. Menor carga alostática, melhor chance de envelhecimento bem-sucedido. Mais jovem ou menor idade, melhor chance de envelhecimento bem-sucedido. Isso funcionava mais ou menos assim. De certa maneira, o tamanho dessas setas davam o que eu suponho ser a importância relativa de cada um desses elementos. A gente vivia na observação de que a idade não define, a idade não define qualidade de vida, função, etc. E, na época, a reserva funcional era a coisa mais importante, talvez, além, obviamente, de uma carga alostática pequena. Porém, e acho que isso é importante, antes de passar para o modelo ICOPE, propriamente dito, é importante que eu diga que não se tratava apenas de estudar fracasso ou sucesso, ou pelo menos fracasso de funcionalidade. Como a gente vê em algumas vezes quando se está falando a respeito do novo modelo. Aquela questão de se trata de superar um paradigma que era focado em doenças para focado em função, fica como se nós no mundo, nós estamos falando do mundo do envelhecimento humano, como se nós estivéssemos, na verdade, preocupados com doença. Isso é, aí, no caso, fragilidade, sarcopenia, promovidos à doença. E, de maneira nenhuma, é o que eu vou falar muito rapidamente agora, era isso. Existia já uma série de esforços internacionais, né, no sentido de se rastrear riscos e se produzir diferentes tipos de intervenções na dependência do risco do indivíduo. Isso foi feito, por exemplo, dentro do cenário de uma medicina absolutamente privatizada, como a americana, como foi feita na Europa, utilizando uma série de instrumentos. Aqui, de uma maneira bastante cabotina, eu confesso, eu vou vou falar sobre a minha própria experiência e a minha publicação na área. A produção, uma hierarquização de demanda, produzindo um fluxo de atenção integral ao idoso, que foi proposto em 2015, está publicado na revista de saúde, 2005, perdão, está publicado na revista de saúde pública.
onde na época nossa preocupação já era esse tipo. Nós não estamos preocupados com fragilidade, nós estamos preocupados, desculpe-me, mas eu não consegui ampliar mais que isso, né? Nós não estávamos preocupados com simplesmente diagnosticar um insucesso, mas era estratificação de risco. Na época nós tínhamos, em primeiro lugar, a proposta é que todo usuário com mais de 65 anos, usuário de serviços de saúde ou da comunidade, e que participasse de determinados modelos de captação, por exemplo, demanda espontânea ambulatorial ou captação domiciliar através da estratégia de saúde da família ou mesmo busca telefônica, que seria e foi efetivamente realizada por algumas operadoras de saúde. Todos esses indivíduos fossem submetidos a uma triagem rápida. Essa triagem rápida é de um instrumento que nós tivemos até alguns alunos que estudaram esse instrumento do chatbot chamado PIR, ou Probability of Repeated Admission, PRI. É um instrumento de 8 itens que era possível se fazer como entrada inicial para o sistema. Na dependência do risco, se fosse de baixo risco, ele era incluído em um cadastro. Se fosse de risco médio a alto, ele tinha marcação de consulta, aproveitava-se sala de espera para ações de promoção de saúde e prevenção de doenças. E também nesse indivíduo de médio a alto risco, em função dessa classificação pela TR, nós fazíamos uma avaliação funcional breve. A avaliação funcional breve era um instrumento produzido por Lacks e colaboradores americanos. O Lacks e colaboradores eles produziram um instrumento de 11 itens. A maior parte desses itens estão no iCope depois de 1991 a publicação, e a ideia, isso foi uma força-tarefa da de uma sociedade americana, cujo objetivo era fornecer um instrumento de rastreamento rápido que os médicos americanos aplicassem em seus pacientes idosos em consultórios. Eu acho que nenhum médico americano jamais aplicou nesse sistema, mas eu apliquei no Rio de Janeiro. Nós tínhamos isso na porta do nosso serviço. Mas aqui a ideia era fazer isso, fazer um atendimento clínico, e em função disso, o indivíduo ser lotado, vamos dizer assim, diferentes formas de atenção, tanto atenção curativa ou de reabilitação, quanto atenção preventiva, né? Obviamente, me desculpem pela propaganda bastante tardia, né? Muitos anos se passaram, mas a ideia, e volto a dizer, estou expondo um trabalho que eu participei da época, mas isso corria o mundo, e a ideia básica é dizer que, de um ponto de vista da concepção geral, não era estranho de maneira nenhuma ao mundo pré-iCope essa ideia de reabilitação. Pelo contrário, todo mundo aqui que trabalha sabe exatamente do que eu estou falando. Nós passamos os últimos 30 anos trabalhando com isso, né? Mas para falar de mudança de paradigma, eu tinha que apresentar inicialmente isso. No modelo iCope, que vai dispensar muito qualquer apresentação, porque já foi bastante apresentado, né? A habilidade funcional, sem dúvida nenhuma, é um aspecto bastante importante, né? Que são atributos relacionados à saúde, que permitem que as pessoas sejam ou façam o que é importante para elas, né? E consiste na capacidade intrínseca do indivíduo, do ambiente que o indivíduo se insere, nas interações entre o indivíduo e o ambiente. Sendo que a capacidade intrínseca é a combinação de todas as capacidades físicas e mentais que o indivíduo tem a seu dispor. O modelo iCope tem esses conceitos, essa concepção é distinto em seu discurso, né? E, de certa maneira, a gente pode fazer um gráfico semelhante ao que foi apresentado pelo modelo pré-iCope, em que o envelhecimento saudável, na verdade, tendo habilidade funcional como o elemento essencial, as chances de um envelhecimento saudável aumentam em função de capacidade intrínseca preservada ou aumentada, de um ambiente adequado e de uma interação adequada entre o indivíduo e o ambiente. Acho que é basicamente isso que a gente... Obviamente, eu não vou, juro para vocês que eu não vou apresentar detalhadamente isso, já seria a terceira vez se eu apresentasse, mas tem
as etapas, né, que o modelo ICO propõe, são etapas muito fortes do ponto de vista de intervenção, né, intervenção geral, não só apenas intervenção biomédica, né, mas intervenções em amplas áreas que compõem a saúde de um indivíduo, que são fatores associados à saúde de um indivíduo. Eu não vou, de maneira nenhuma, repetir isso. Já foi... E obviamente, nós chegamos à questão do que a primeira etapa do ICOPE, o momento de rastreamento, de como ele é constituído. Basicamente, o Eduardo apresentou várias revisões sistemáticas da literatura, buscando quais eram os elementos essenciais para você avaliar inicialmente o indivíduo. Né? Os elementos, na verdade, se utiliza a linguagem de prioritários, não significa que, isso é importante dizer no modelo, esses 5 domínios, né, com 6 itens, não são o modelo de avaliação de capacidade intrínseca. Esses são os elementos prioritários da avaliação. Não significa que não se deva, isso é um trabalho da comunidade que trabalha com isso, e quem trabalha com isso somos nós, da área de envelhecimento. Nós temos que testar, quando se diz temos que testar esse modelo, mas é testar, inclusive, a composição desse modelo. E, novamente, esses itens todos, obviamente, tiveram o seu desempenho observado vis-à-vis desfechos adversos de saúde. Não foi diferente. Né? Os desfechos adversos de saúde... que são os mesmos, de certa maneira. Né? Atividades básicas instrumentais de vida diária, quedas, mortalidades, hospitalização, tempo de permanência hospitalizado, enfim, uma série de outros desfechos adversos de saúde. Então, algumas conclusões, ainda que provisórias. Né? Como eu disse, tudo nessa minha reflexão é provisório. O ICOPE, o MS, ele representa, eu não tenho a menor dúvida disso, o mais poderoso programa voltado para a pessoa idosa, proposto por uma organização de abrangência universal. Tudo o que foi feito anteriormente no modelo pré-ICOPE, na verdade, não tinha caixa de ressonância e a capacidade centrípeta que a Organização Mundial de Saúde tem. E daí a gente pode dizer que a primeira grande característica dessa proposta é ter por trás de si uma organização com a qualidade da Organização Mundial de Saúde, com a capacidade de trazer especialistas para propor e acompanhar todo esse programa. Né? Os conceitos de habilidade funcional e capacidade intrínseca são, no meu entender, uma releitura muito fértil de uma série de conceitos gerontológicos. Na verdade, essa é uma maneira que eu interpretei algumas frases, inclusive de alguns escritos da Organização Mundial de Saúde. Me parece disso. Me parece, doutora Renata, que essa parte é a parte muito interessante, de grande interesse para a senhora, que é grande interesse em hermenêutica. Né? Essa é uma grande questão a se pensar. A Organização Mundial de Saúde colocou em linguagem apropriada, que é a linguagem da saúde pública, um modelo de desenvolvimento que estava em desenvolvimento há pelo menos 3 décadas. Então, a gente não pode... É importante que a gente não perca a nossa história. Né? A nossa história é uma história ligada a esses conceitos articulados e relidos pela Organização Mundial de Saúde de uma maneira especial, e volto a dizer, muito fértil, muito interessante, de uma hermenêutica muito positiva. E o ICOPE, o OMS, deu universalidade às propostas de intervenção sobre a saúde da pessoa idosa gestada ao longo das últimas décadas. Então, aí eu tenho que responder a doutora Renata, a professora Renata, o que ela não tinha me proposto, que eu acabei colocando aquela interrogação, eu devo uma resposta. Então, a capacidade intrínseca, eu diria um modelo ICOPE. É impossível, como já disse o Eduardo, é impossível falar de capacidade intrínseca sem falar do modelo no seu conjunto. Ele é uma mudança de paradigma na percepção do envelhecimento? Sim, eu não tenho a menor dúvida. Se considerarmos as recomendações que precederam o ICOPE,
feitas pela Organização Mundial de Saúde. Né? Aí houve a mudança de paradigma. Todos nós que acompanhamos ao longo desses 30, 40 anos aí, os municípios, as instituições municipais, as instituições estaduais, a atividade do Ministério da Saúde, a atividade da Organização Mundial de Saúde, ela informou todos esses níveis, todas essas instâncias, do que deveria ser feito. E o que nós fazíamos? Nós, eu digo, a comunidade que trata saúde, não tratávamos hipertensão. Os programas eram esses: programa de hipertensão, programa de diabetes, programa... Era esse. Então, do ponto de vista da instituição, eu não tenho a menor dúvida, é uma mudança completa da capacidade de paradigma. Importantíssimo, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Não. A resposta pode ser não também, viu, professora Renata? Se considerarmos o mundo dos que se dedicam ao envelhecimento humano. Porque eu, pelo menos, há pelo menos 30 anos, falo essas mesmas coisas, para desespero dos nossos alunos, dos nossos... Né? Então, é isso. Por último, uma última eu ia fazer uma recomendação que o professor Eduardo já fez: leiam os nossos artigos. Eu vou ser só mais objetivo. Leiam os artigos, estão muito interessantes. O Dr. Vitor tem trabalhado intensamente para a produção de ideias e produtos muito interessantes. Já temos um outro aí que deve, né, professor Eduardo? Temos um outro que deve ser colocado na praça muito em breve. Eu há pouco estava conversando com o Vitor, perguntei ao Vitor: Vitor, desde esse artigo publicado no Maturitas, você tem acompanhado a literatura? Porque isso foi o ano passado, né? Outubro do ano passado. E realmente tem surgido muita coisa nova. Então, antes de passar o último slide, eu quero dizer algo. Perdão. Antes de passar o próximo slide, o último slide, eu quero dizer algo. Desde outubro do ano passado, uma série de outros trabalhos foram sendo apresentados e que não estão incluídos aqui, porque a revisão sistemática foi feita até outubro de 2022. No entanto, tem muita coisa produzida. E é interessante, muitas dessas coisas produzidas, muitos desses trabalhos publicados, eles são capacidade intrínseca, validação da capacidade intrínseca, né? Frente ao quê? A uma série de desfechos adversos de saúde. Acontece que todos esses desfechos adversos de saúde eles já foram testados com as mesmas variáveis que compõem a capacidade intrínseca. Então, criar trabalhos de associação entre essas duas coisas, eu entendo, e todos nós vivemos, a pressão enorme por publicação, né? É uma pressão enorme. Mas isso não, do ponto de vista de conhecimento, isso já não traz nada de novo, já está bem estabelecido. Se você pega velocidade de marcha, força de preensão manual, testa vis-à-vis um desfecho adverso à saúde, chamando isso de fragilidade, de capacidade intrínseca ou de qualquer outra coisa, não muda o resultado. A associação é existente. A gente precisa ir adiante. A gente tem muito trabalho para ir adiante. E o trabalho, de certa maneira, são todas aquelas coisas já apontadas pelo Eduardo. Algumas que eu sugiro aqui. Nós temos muito trabalho que não é testar as mesmas variáveis, a associação das mesmas variáveis com os mesmos desfechos adversos de saúde. Então, até porque quem não conhece essa história, o Edmund Burke é um conservador, citando no século retrasado, em outra condição, eu jamais citaria ele, mas essa frase, bastante conhecida, vale a pena para a gente. Se a gente não conhecer a nossa história e ficar repetindo determinados conceitos, a gente está condenado a repeti-la e ficar nesse mesmo ciclo, e a gente não irá adiante. Daqui a pouco nós vamos desistir de capacidade intrínseca e vamos para outra coisa para repetir essa história. Né? É isso, muito obrigado. Não passou, Roberto. Tempo está dentro do tempo. Obrigado, Roberto, pela apresentação. Nós temos várias pessoas acompanhando pelo chat, mas infelizmente nós não temos nenhuma pergunta. Queria abrir para a plateia. O Jarbas. Uma pergunta, um comentário, uma sugestão também, né, para a mesa, a questão da vitalidade que o professor Caiola estava abordando na aula dele.
Eu me recordo, inclusive, que no projeto tem uma figura que eu acho que é de uma tese orientada pelo professor Ferrioli, salvo engano, e que coloca lá, dentro desse item, desse domínio da vitalidade, a questão da imunossenescência como um dos aspectos relacionados à vitalidade. E a gente conversava sobre a imunização, né, Paulo? E eu fiquei pensando, por que não acrescentar a informação da imunização do indivíduo nesse item? Né, a questão da imunobiografia, né, e eu queria saber o que é que vocês pensam dessa questão da inclusão desses aspectos da imunossenescência, do inflamade, dentro desse domínio da vitalidade, e que a gente poderia, talvez, de uma maneira simples, pensar em acrescentar informações nesse sentido. Obrigado, Jarbas. Eu posso... Você quer falar, Roberto? Posso... eu acho que essa é uma questão interessante, Jarbas, bem interessante, mas é o seguinte, teve uma discussão do CCH, da Organização Mundial de Saúde, do que deveria entrar como vitalidade dentro do grupo que está desenvolvendo esses conceitos. E, na verdade, tinham pelo menos uns 5, 7 outras novas possibilidades de você incluir, incluindo imunossenescência. Uma coisa que é importante diferenciar, eu acho, quando você tem um conceito de uma questão endógena, intrínseca, que é, por exemplo, a resposta imunológica a uma determinada coisa, em comparação a intervenções que foram feitas para melhorar, por exemplo, a imunidade em relação a doenças. Da mesma maneira, existem questões várias que se falam, olha, por que não se mede isso em capacidade intrínseca? Por que não se mede incontinência? Por que não se mede polifarmácia? Por que não se mede outras questões? Se você começar a olhar para tudo, você vai falar, não, então eu vou ter que pensar numa avaliação multidimensional que, no fim, como disse o Roberto, volta para a mesma coisa, que no fim a gente tem que avaliar o idoso como um todo. Então, eu acho que existe uma limitação que é do próprio conceito de capacidade intrínseca, que você fala, olha, quais são os itens importantes de você medir como capacidade intrínseca, ou pelo menos que o termo que você usou, Roberto, os mais importantes, talvez os mais prioritários, para você pensar numa puericultura invertida, vamos por assim dizer, uma semicultura, como já definiu o Wilson Jacó há muito tempo, ele falava da semicultura, que era a versão do envelhecimento, mas isso não exclui a necessidade de avaliar outros aspectos. Então, tanto vacinação, como outros tipos de prevenção, como você pensar em coisas como polifarmácia, ele tem que estar envolvido na avaliação do idoso, mas não dá para pôr tudo no mesmo pacote da capacidade intrínseca. A vacinação tem uma questão a mais, que ela envolve a resposta vacinal a uma questão intrínseca biológica, que a pessoa pode responder ou não, né? Então, o fato dela estar vacinada não quer dizer que ela tenha uma resposta imunológica melhor a determinadas doenças. É uma coisa diferente. Então, você pensar, olha, como que eu reajo a uma infecção? Obviamente que a vacinação é uma garantia de que você pode reagir melhor. Mas ela não mede individualmente qual vai ser a resposta. Você tem uma noção que olha, vou reduzir o número de internações por pneumonia, vou reduzir o número de complicações disso, daquilo, mas quando você vai para o individual, você pode ter uma pessoa cujo sistema imunológico é ruim o suficiente para não responder à vacinação, e que na hora que ela tiver uma infecção, ela vai evoluir de forma grave da mesma maneira, né? Então a gente vê esses fenômenos. Então, uma coisa é você pensar em diferenciar o que é endógeno da pessoa, o que é uma intervenção, no caso, a vacinação. Então, acho que quando você está falando em capacidade intrínseca, óbvio que a vacinação pode melhorar a sua capacidade intrínseca da resposta imunológica, mas ela não é uma capacidade intrínseca, ela é uma intervenção para melhorar algo da capacidade intrínseca. Não sei se eu fui claro, me confusa a ideia. Mas você estar vacinado é bom. Não quer dizer que a sua resposta vai ser a melhor possível, você vai estar adaptado. São intervenções para isso. Medir capacidade intrínseca da musculatura é a força muscular, por assim supor. Sentar e levantar da cadeira ou de locomoção.
Você fazer a pessoa fazer um treinamento físico resistido não é capacidade intrínseca, mas melhora a capacidade intrínseca, como a vacina melhora a resposta imunológica. Agora, o outro problema é você pensar em medir resposta imunológica. Vamos medir imunorresiliência para a capacidade intrínseca. Você vai fazer isso num serviço terciário, num serviço de pesquisa, Será que você consegue fazer isso na atenção primária à saúde? Não sei. Talvez com uma história de respostas à infecção que a pessoa teve, eu consiga criar uma expectativa de como ela vai responder à próxima. Mas não que eu vou fazer uma mensuração dos níveis de anticorpo contra a influenza porque ele vacinou. Eu acho que na atenção primária à saúde isso é ainda irreal. Então são coisas diferentes. Eduardo, eu concordo completamente contigo. De uma maneira genérica, eu acho, para a pergunta do Jarbas, eu diria assim, porque nós estamos falando da questão de rastreamento. É isso. Então, as perguntas adequadas são aquelas relacionadas ao rastreamento. Aí a pergunta é quais são os domínios, e dentro dos domínios, quais são as melhores variáveis para você medir capacidade intrínseca. As questões são essas e não são outras. Se essas são prioritárias, se realmente essas são as áreas prioritárias, nos resta saber quais são as melhores variáveis. Né? Será que ter hipertensão arterial ou diabetes é uma boa variável para se determinar se o indivíduo tem ou não doença ocular? Né? A pergunta é essa. Será que esse domínio também é um domínio adequado? Se existem outros domínios e outras variáveis, elas precisam, no entanto, seguir essa mesma lógica. Isso é, serem capazes de detectar capacidade intrínseca, né, de aferir capacidade intrínseca. E a ideia básica do rastreamento é que ele seja tão sensível quanto possível, ou mais sensível possível, e tão específico quanto possível, para que você traga para as intervenções necessárias apenas aquelas pessoas que foram identificadas. Né? Não adianta você ter instrumentos que tragam 95% da população para a próxima etapa, que aí é melhor não ter aquela primeira etapa. Né? Então, a lógica é essa. Eu acho que a tua pergunta específica, o Eduardo respondeu. Faz parte de uma segunda etapa. Só complementando aqui, eu acho que ele falou duas coisas, né? Ele falou sobre o inflammation, né, que é a imunossenescência, e que impacta também nessa parte muscular, né, que é essa liberação desses mediadores inflamatórios. Mas eu concordo com vocês, porque esses domínios que foram escolhidos, eles já foram respaldados pela bibliografia anterior e mostraram que eles são prioritários. Concordo que a gente tem que acrescentar outros domínios, mas isso vai ser nesse estudo que a gente está fazendo, dentro das peculiaridades de cada região, de cada país. Né? Por exemplo, sono, impacta, dor, impacta. Isso não está lá, incontinência urinária, mas isso a gente tem que esperar, né, para ver o resultado aqui da nossa pesquisa, do nosso contexto, que é o Brasil. E, prioritariamente, nós já temos isso aí. Isso já é bom para começar, né? Que já tem um respaldo bom da literatura. Lembrando que a ideia do ICOPE envolve condições associadas. Justamente. Né? Então, você vai avaliar a capacidade, se foi vacinado, você vai avaliar se tem incontinência ou não, você vai avaliar se tem hipertensão ou não, se tem isso ou não, como condições associadas. Está lá. Está no modelo central de avaliar a capacidade intrínseca, mas está como condições associadas. E a outra coisa mais importante, nós estamos fazendo isso para as unidades básicas de saúde, como o Ferrioli mesmo colocou. A proposta, vocês vão fazer isso? Nossa, pelo amor de Deus, não quero fazer mais o teste, mais isso. Então, como que isso vai ser viabilizado no nosso contexto, né? Mas lembrando que nós estamos fazendo isso para atenção primária. Né? Então, acho que isso é importante, a gente sempre lembrar disso. Olá, sou Maria Eugênia, sou fisioterapeuta e eu atuo na atenção básica aqui em São Paulo com alunos da fisioterapia. É um grande desafio, porque tudo isso que vocês estão falando hoje, né, eu percebo que é o que a gente já vem implantando na atenção básica. Então, o que muito me deixou na dúvida era por que vocês não falam sobre a AMP
Porque hoje, na prática, né, até nós colocamos nossos alunos para aplicar a AMP, para a partir do momento que esse idoso ele é frágil, ele vai para a unidade de referência do idoso, que é a URSE, e que lá sim eu tenho geriatra, eu tenho a parte de neurologista, né, e na verdade a adesão desses pacientes idosos, né, com a parte da fragilidade, não é nem uma questão, porque muitos da URSE, onde eu atuo na Zona Norte, eu atuo tanto na atenção básica como num centro especializado, justamente para mostrar ao aluno essa ponte que se faz entre a atenção primária e secundária. Então, quando vem a mim fazer uma aplicação da AMP, e pelo que eu vi do ICOP, tem os mesmos domínios. Teste do sussurro, acaba a gente fazendo também. A parte toda os 17 domínios da AMP estão todos ali contemplados no ICOP. O que a gente está falando tanto da sustentabilidade, eu estou esse ano como embaixadora da saúde planetária, justamente para levar essa questão do biopsicossocial, que é o quanto que a gente, na fisioterapia, a gente trabalha muito, dentre outros profissionais da saúde. Então, eu vejo aqui questões que a gente está falando de um tipo de avaliação, que é uma avaliação que até então, pode ser que amanhã eu me surpreenda, mas até então eu não vi nenhuma diferença. A segunda é que São Paulo realmente está mais à frente. Eu sou do Rio e, na verdade, já participei de um NASF no Rio e vim correndo para São Paulo, porque o SUS ele deveria ser único e igual a todos, mas, infelizmente, por problemas culturais, não é. Né? Então, com isso, São Paulo muito mais bem estruturado, e com isso eu consigo ensinar melhor aos alunos essa questão e a ideia, e difundir essa ideia. E aí vem o professor Eduardo, né, quando falou sobre a questão dos gestores, né, que eles sempre impactam em o agente comunitário não vai poder. Na verdade, foi uma briga com o sindicato, né, porque eles fizeram uma AMP bem resumida, para que o agente comunitário, que, para quem sabe, o agente comunitário, ele tem nível fundamental. Ele mora na comunidade ali, ele não tem um grau de instrução. Ele muitas vezes faz a iatrogenia, ele passa medicamento que é para o que o outro tome, né? Então você vai dar mais um instrumento de avaliação na mão dessa pessoa, você está capacitando a ele a ser um profissional da saúde de um nível pelo menos tecnológico, né? Não estou nem falando do bacharelado, mas a gente deveria ter ali situações diferenciadas com isso. Então, essas questões, na verdade, como que a gente continua implementando. Já é fato, já tem a máxima que o SUS tem a sua teoria melhor possível, melhor do que a Inglaterra, melhor do que grandes países, mas o quanto que a gente está deixando isso ser implementado aqui no Brasil? O quanto que a gente que está lá no front e que vai lá, como eu fui semana passada, batendo de casa em casa, vendo o tipo de água potável se eles estavam tomando, e todos tomavam de torneira, e vários idosos com diarreia. E eu sempre perguntava para o aluno, o que isso impacta na vida do fisioterapeuta? Impacta porque eu não quero que ele caia, eu não quero ele frágil, eu não quero que ele traga ali uma saúde física errada. E aí, com isso, ele vai fazer um gargalo lá atrás. A gente está falando tanto de 2050, a gente não vai ter hospital para 2050, a quantidade de idosos que nós vamos ter. Então, algumas questões aqui que eu coloco. O quanto, é uma pergunta, porque realmente eu não tenho conhecimento do ICOP, só pelo que eu vi hoje aqui com vocês. O quanto traz de diferente, se esse diferente traz essa questão sustentável, e se essa questão, o que vai me trazer de melhor eu parar agora, não vamos mais ver a AMP, vamos agora ver o ICOP. Você entendeu? O quanto que eu vou de novo mexer com a cabeça da população que está no front. Tá. Eu vou ser breve, porque eu acho que tem mais outras perguntas. Só aproveitando, então, nós temos 3 perguntas no chat, acho que já dá para englobar todas essas nessa mesma. Tem uma pergunta da Elaine, que fala em que medida a proposta de avaliação do corpo dialoga com a avaliação multidimensional do idoso.
se o ICOP já é uma realidade da atenção primária, e se o ICOP, essa é uma pergunta da Elizabeth, e também uma pergunta da Aparecida, se o ICOP tem o objetivo de medir o processo de envelhecimento da pessoa idosa, e medir o processo de envelhecimento da população idosa, da pessoa idosa, e ele não seria também uma avaliação multidimensional? Acho que todas... Tem relação. Eu vou ser um pouco mais... Essa é uma questão bastante complexa e muito pertinente, perfeita, que é feita sempre, né? Eu acho que tem algumas questões aí que são conceituais, na verdade, que tem que ser vistas. A AMP, realmente, ela é mais ampla, na verdade, do que a avaliação do ICOP mínimo, né? Ela envolve funcionalidade, ela é uma AGA resumida, como tem o IVCF 20, como tem a TAGA 10, como tem outras propostas, e a AMP funciona muito bem, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, para determinação de fluxos, o que é ótimo. Algumas questões são importantes. Uma delas é que as coisas não são competitivas teoricamente. Se você quiser tirar da AMP a avaliação de capacidade intrínseca, é como eu falei, você tem contextos e tem realidades. É possível fazer, eu acho que dali saem algumas coisas. A ideia do ICOP, na verdade, é da universalidade de que isso pode ser feito, adotado, em termos mundiais, em países com condições socioeconômicas muito diferentes. É uma ferramenta, digamos assim, universal que poderia ser utilizada, e não para medir exatamente, e esse é um outro problema do ICOP que acho que ainda vai ter que ser visto. A ideia não é medir perda exatamente, né? Quando você fala em capacidade intrínseca, teoricamente você está falando no inverso da fragilidade, que é o que a AMP, a B, o que todas a TAGA e etc., a IVCF 20 buscam, que é buscar a classificação de fragilidade. A ideia de capacidade intrínseca é reserva, de verdade, é o quanto você tem de habilidade cognitiva ou de outros tipos. Ainda eu acho que é uma coisa que está, como o Roberto falou, muito em evolução, muito em determinação. Muito provavelmente os instrumentos não são os melhores ainda para medir reserva, em vez de estar medindo perda. No final você acaba medindo perda também. Mas eu acho que a questão é isso, é você pegar um modelo que, na verdade, possa ser universalizado para todos os sistemas de saúde e que você foca e destaca essas reservas funcionais que a pessoa ainda tem, de visão, de audição, de locomoção, etc. AMP e AB vê isso? Vê. Tá? Vê muito voltado para o lado da perda, eu acho, que é o que a gente tem hoje e tal. Mas vê. Só que ela é mais ampla ainda, né? Quando a gente fala, eu sei dessa questão do sindicato, eu acho que esse é todo um problemão. No entanto, o Sul está aplicando a IVCF 20 em convênio com o pessoal de Minas Gerais, com o Edgar e o grupo dele. O Ministério está pensando em usar a IVCF 20. Aí o agente comunitário de saúde pode aplicar. Porque, não, mas isso não sobrecarrega. Né? Vamos pensar em como é que as coisas são. Então, acho que tem muita coisa ainda em andamento. Acho que a proposta é muito... Elas são somativas, na verdade. E não dá para você falar... Se você pensar em ICOP, falar, vou medir 6 domínios, é o que eu estava dizendo para vocês. E incontinência? E polifarmácia? Que é o que vocês avaliam com a AMP, o que avalia em TAGA 10, o que avalia nas outras coisas. Então, são coisas complementares, eu acho. É você dizer, para um envelhecimento saudável, no que eu tenho que estar de olho? São nesses pontos aqui. E o resto são condições associadas, é avaliação geriátrica ampla, é uma série de outras coisas. Mas talvez seja mais econômico para quem não tem dependência nenhuma, que você sabe que na AMP vai muito bem. Eu achar uma forma de olhar para a continuidade da capacidade cognitiva dela, da continuidade longitudinal das eventuais perdas que ela venha desenvolver. Acho que essa é a ideia, ela é mais econômica. Mas não que ela exclua a AMP, e nem exclui outras iniciativas. E não que a AMP também não vá detectar várias daquelas coisas. Vai. Né? Então, acho que são coisas que vêm para somar e que ainda estão em evolução, no fundo. Né? Estão em estudo. Olá, mas depois a gente pode continuar, porque é longa essa conversa. Ela é boa. Não, mas é verdade. Ele tem razão. É que não dá tempo, né? A gente tem que ir conversando depois também de corredor. ¿Puedo preguntar en español? Claro. Seré breve. Estaba muy relacionada con la pregunta anterior.
porque yo recuerdo hace unos años que esta misma discusión era con fragilidad, ¿no? Igual sobre la definición de fragilidad, de cómo evaluarlo. Y justo, pues lo que comentaban, ¿no? Muchos, saber cuáles son las mejores variables es complejo, ¿no? Porque la capacidad intrínseca se presenta previo a la fragilidad. Pero para definir fragilidad usamos, por ejemplo, fuerza muscular, pérdida de peso, desempeño físico, que también se están considerando para evaluar la capacidad intrínseca, ¿no? Igual, un área de oportunidad en este dominio de vitalidad, porque se utilizan escalas para riesgo de desnutrición, y riesgo de desnutrición también se presenta posterior a tener alterações na capacidade intrínseca. Sim, eu penso o seguinte, que na verdade capacidade intrínseca e avaliação de capacidade intrínseca sempre tem que ser pensada na longitudinalidade. São as pessoas que na AMP e AB vão muito bem e nas outras escalas de avaliação geriátrica ampla estão perfeitas. É um rastreio para você levantar, inclusive, a ideia de falar, olha, essa pessoa aqui precisa da AMP, porque ela, no ano passado, passou lisa no instrumento e nesse ano ela tropeçou. Essa aqui precisa da AMP, essa aqui precisa de uma avaliação de fragilidade, essa aqui precisa de uma avaliação geriátrica mais completa, né? Então é uma forma simples de rastrear e de manter um acompanhamento longitudinal. Uma coisa não exclui a outra, eu acho que elas se somam. Duas coisas rápidas a esse respeito. Eu acho que são esses conceitos de fragilidade e capacidade intrínseca são coisas distintas, bastante distintas. Assim, grosseiramente, eu diria que fragilidade é diagnosticada naquele indivíduo que perdeu tanta capacidade intrínseca que já não desempenha de maneira adequada, entra na definição de habilidades funcionais, né? Então, é um estado da capacidade, eu diria melhor ainda, é um estado da capacidade intrínseca. Baixo, reduzido. Estado reduzido, o estado mais reduzido da capacidade intrínseca. Não são conflitivos. Não são conflitivos. Por isso que na minha apresentação eu falei que a Organização Mundial de Saúde ela faz uma releitura do conhecimento gerontológico, permitindo para a gente transitar nele com uma certa facilidade, vamos dizer assim. Eu acho que essa que é o ponto importante. Tem uma outra grande questão que já apareceu algumas vezes e eu não queria deixar passar. Um dos grandes problemas que nós vamos ter que enfrentar com a fase de triagem também, que é um problema que a gente está trazendo das etapas anteriores, né? Se a gente vai pensar em curso de vida, é impossível pensar em curso de vida pegando, por exemplo, tempo de sentar e levantar na cadeira, estabelecendo como igual para um indivíduo de 60 anos e para outro de 85, 90. Isso é impossível. Na verdade, a gente tem que passar a falar sobre outros aspectos. Por exemplo, nós temos que ser, vamos dizer assim, radicais nas coisas mais simples. E aí, ser radical nesse aspecto, que é a coisa simples, significa tem que ter uma proposta que dê conta disso. Não adianta dizer que vamos fazer de conta que é igual. Não é, põe um velho de 85 e um velho, chegou a ser processado porque eu chamei de velho, mas uma pessoa idosa de 85 e outra de 60, né? Para tentar ir levantar, vocês acham que o desempenho é o mesmo? Não é. A gente precisa, por exemplo, algumas soluções. Curvas percentilares em função de faixa etária. Tem uma série de trabalhos fazendo isso. A gente precisa pensar nessas coisas de uma maneira produtiva. Boa tarde. Assim, gostaria de parabenizar, né, a mesa, a discussão, e concordo, né, assim, eu fiquei pensando aqui, o Brasil, o nosso SUS, o nosso, né, Sistema Único de Saúde, ele é uma referência mundial. Quando a gente pensa na lógica da política de saúde da pessoa idosa brasileira, a gente tem avanços importantes. Uma política de 2006, que inclusive é importante, eu estou participando de algumas discussões do GT de Envelhecimento Sustentável da Abrasco, e aí discussões de necessidade de atualização dessa política, porque ela fala do cuidado integral à pessoa idosa, mas não detalha como fazer.
Aí, nesse sentido, o ICOP, ele pode ser um caminho para a organização da linha de cuidado, assim, para além da avaliação da capacidade intrínseca, mas o que fazer com isso dentro do SUS. Assim, ele tem, o nosso SUS, ele se adequa. Quando eu vi o ICOP, eu digo, está no modelo, né? Assim, tem a atenção primária, o papel do agente comunitário, que é um diferencial brasileiro. Essa resistência, eu acredito que é também um reflexo da questão nacional. Tem se discutido muito a prioridade em relação à saúde da pessoa idosa. O Brasil está envelhecendo, mas a gente ainda tem uma política de saúde muito forte voltada à saúde materno-infantil. E a pessoa idosa fica um pouco de lado. Então, quando você vai olhar o agente comunitário de saúde, está na obrigação dele cumprir, né, assim, ter a cobertura das populações fragilizadas, né? Então, criança e pessoa idosa. E a pessoa idosa, quando entra na prioridade, é aquela que está acamada. Então, o instrumento de rastreio do ICOP, ele pode ser, assim, muito bom para que o agente saiba, na área dele, quem são as pessoas, né, que têm uma baixa capacidade intrínseca, os que têm boa capacidade intrínseca. Então, eu acho que o Brasil ele tem muito a contribuir nessa lógica do ICOP por conta do nosso Sistema Único de Saúde. E acho que esse debate, né, a discussão dos paradigmas, assim, foi muito bom, porque a gente já tem um avanço muito grande, né? AGA, todos esses instrumentos sendo aplicados na rotina de serviços de saúde, né? E assim, eu acho que o diferencial realmente é vir enquanto política de saúde e ser um mote para a priorização da saúde da pessoa idosa brasileira. Aí, dentro dessa linha, um diferencial muito importante da nossa APS, né, assim, nós somos um país em desenvolvimento, como outros países do mundo, mas assim, a questão social, a vulnerabilidade socioeconômica da população é um marcador muito importante. E o ICOP, ele tem uma avaliação social. Agora, quando a gente pega aquele manual, né, do encaminhamento com todos os passos, não existe um bloco social. Então, assim, tem a avaliação da mobilidade e o encaminhamento para a mobilidade. Tem a avaliação social, mas não tem esse encaminhamento. Aí eu queria ouvir a mesa, assim, como essa discussão, né, a avaliação da capacidade intrínseca em envelhecimento sustentável, né, que envolve ambiente, questão socioeconômica. Aí eu queria ouvir um pouco nesse sentido, assim, que, assim, como não há, eu acho que também pode ser uma contribuição brasileira importante, né? Então, parabéns mais uma vez. Antes da resposta da mesa, eu só gostaria de lembrar a todos que está aberta para consulta pública a Política Nacional de Cuidados. Isso está aberto até o dia 13 de dezembro, então é importante todos nós fazermos as nossas contribuições, a contribuição é individual, não é por entidade, então é importante todos nós fazermos a contribuição. Nós estamos trabalhando num grupo que está fazendo contribuição, que faremos contribuição, hoje à noite nós temos uma reunião para fazer contribuição, e um dos aspectos que nós vamos contribuir é sobre a necessidade da inserção do ICOP na avaliação na área de saúde. Lembrar que a Política Nacional de Cuidados, ela abarca a área de saúde e a área de assistência social. Muito importante, obrigado pela recordação. Na verdade, se você olhar aquele manual da OPAS, tem um 6º passo que é um capítulo sobre avaliação social, que fala, olha, é necessário avaliar. Claro que eu acho que o problema da avaliação social como política é que ela vai variar demais de contexto para contexto, de país para país, etc. Então, recomendações gerais acabam ficando um pouco menos amplas nesse sentido, né? Mas tem um capítulo, o passo 6 daquele manual do ICOP da OPAS, que é sobre avaliação de vulnerabilidade social, né, e suporte à família. Então é abordado, mas eu acho que a solução disso ela é bem ampla, né, e variável dependendo de contexto. Talvez não leve a tantas recomendações claras, né. Oi, gente, meu nome é Vitor, para quem não me conhece. Sou geriatra lá de Porto Alegre, trabalho no Hospital de Clínicas. E eu queria aproveitar um pouquinho que tu falaste agora sobre a questão da sistematização, e acho que isso talvez seja um dos grandes avanços que o ICOP pode oferecer, né? Que é propor uma avaliação de uma maneira sistemática, né? De como fazer, né?
e de como fazer de uma maneira simples para identificar precocemente quem é mais vulnerável a desenvolver algum tipo de perda funcional em algum dos domínios, né, ou quem está mais seguro, e assim, a gente tem que cuidar para não confundir esses conceitos de o que é capacidade intrínseca, isso é uma coisa, a iCope é outra coisa, e a ferramenta de triagem do iCope é outra coisa. Então são coisas diferentes que se sobrepõem, mas que muitas vezes a gente confunde, tá? E a gente tem que entender que toda essa iniciativa da OMS, e aí que talvez venha uma das grandes diferenças, porque não são iniciativas isoladas, a gente tem muitas iniciativas isoladas, né, de aplicar a avaliação geriátrica num lugar, em outro lugar, mas a gente pega uma coisa que vem de uma entidade, né, universal, como foi dito agora, uma entidade com representatividade mundial, de modo a sistematizar, né, essa avaliação do idoso e de como a gente pode fazer. E o iCope, ele prevê essa intervenção multicomponente de promover saúde para todo mundo, né, independente de estar ou de não estar alterado. Então ele propõe que todas essas medidas multicomponentes de estimular a atividade física, de alimentação saudável, né, de controle adequado das doenças, enfim, que tudo isso seja mantido. Então é muito legal esse tipo de evento, porque às vezes boas conversas surgem no almoço, né, são fora do debate. Então a gente estava conversando um pouco sobre isso, e talvez um dos grandes legados que o iCope possa trazer seja justamente capilarizar esse conhecimento geriátrico de maneira que mais pessoas possam fazer uso dele e que isso não fique só restrito, às vezes, a grupos menores de discussão, ou às especialidades, ou aos geriatras, né? É um tsunami de gente envelhecendo, né? E esse alerta demográfico é que fez com que a OMS, então, tomasse essa frente, né, no sentido de tentar promover um plano que realmente pudesse atender, né, de maneira mais eficiente, né, essa população que está envelhecendo. Vamos encerrar então essa sessão, vamos fazer um intervalo, com o início da próxima sessão, que será sobre avaliação da capacidade intrínseca, boas práticas para desenvolvimento e validação de instrumentos da avaliação da capacidade intrínseca, que será iniciada às 16 horas. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho a todos. Ok, pessoal, boa tarde. Então, a gente está aqui agora reunido para a sessão 3, que é a última sessão desse dia de hoje, onde nós estamos falando ainda sobre capacidade intrínseca. E agora eu vou convidar o professor Flávio Rebustini, ele é professor da EASH, aqui na USP, para fazer a moderação dessa mesa e então apresentar o professor Marcos Balbinotti nessa sessão 3, que se chama Avaliação da Capacidade Intrínseca. Professor Flávio. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao convite para a moderação da mesa, o Instituto de Estudos Avançados da USP, organizador primário, a professora Renata Luardi Lucena Ferretti Rebustini, por acaso nós temos o mesmo sobrenome, e a todas as demais organizações que apoiam o evento. O professor Marcos Balbinotti é professor titular da Universidade de Quebec em Trois-Rivières, brasileiro, fez sua graduação e seu mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, seu doutorado e pós-doutorado na Universidade de Montreal e mais um pós-doutorado na Universidade de Sherbrooke, no Canadá. Professor das disciplinas de análise quantitativas da Universidade de Quebec e de métodos psicométricos. Uma das pessoas que mais entende de desenvolvimento de instrumentos no mundo. Foi nosso supervisor de pós-doc, meu e de professora Renata durante nossa estada no Canadá. Tive a oportunidade de fazer um sanduíche com ele no doutorado e que a gente possa aproveitar muito a experiência e o conhecimento do professor Marcos. Seja muito bem-vindo e fique à vontade, Marcos. Muito obrigado, Flávio, pelas lindas palavras. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado pela presença de todos os professores, todos os convidados. Hoje, como a Renata bem anunciou, eu vou falar sobre as boas práticas para desenvolvimento e validação de instrumentos. E eu vou falar, já que eu tenho
40, 50 minutos, porque eu realmente gostaria de discutir uns 15 minutos, quem sabe até 20 minutos com vocês. Então, já que o tempo não é muito longo, assim, eu fiz uma espécie de uma síntese de aspectos filosóficos ligados a esses elementos, né? E aspectos científicos também. É claro que não dá para aprofundar, não dá para ir muito longe, assim, mas pelo menos alguns elementos que eu acho importantes, assim, eu gostaria de dividir com vocês, assim. E possivelmente no final eu gostaria de discutir assim, alguns minutos, né, uns 15 minutos, tal, 20 minutos com vocês. Gostaria muito de discutir. São elementos que eu julgo importantes, assim. Então eu vou dividir a minha tela, não sei se é possível aqui, vamos esperar um instantinho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão assistindo, vocês estão vendo a tela, por favor? Já está compartilhado, Marcos. Ah, tá. Então vocês estão vendo a tela, né? Estamos sim, Marcos. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Então hoje nós vamos falar então de boas práticas para o desenvolvimento e validação de instrumentos de avaliação de variáveis intrínsecas. O que nós vamos tratar hoje, como eu estava já adiantando para vocês, né, são alguns elementos então filosóficos, né, que eu vou chamar de panorama epistemológico do conceito boas práticas, né, que eu acho importante, e num aspecto mais científico, assim, eu vou falar daí de desenvolvimento e validação de instrumentos, de uma avaliação intrínseca, né, de variáveis intrínsecas, né, ou de capacidades intrínsecas. Eu enxergo isso como sinônimo, né? E os elementos, então, são relativamente os mesmos elementos que eu vou tratar tanto de um aspecto como de outro aspecto também, que é o conhecimento filosófico, né, a derivação racional, né, a razão recorrente e reflexiva, e os aspectos comportamentais ligados, então, à ética do comportamento. Isso tudo dentro de um panorama epistemológico, evidentemente, né? E o desenvolvimento e validação de instrumentos, então, também vou falar um pouquinho de conhecimento científico, um pouquinho de derivação lógica, né? São os aspectos descritivos e inferenciais do real, né? E não da razão, como é o caso da filosofia, e alguns aspectos comportamentais, como a ciência do comportamento, né? Eu vou fazer algumas análises interessantes aqui. Então, quando se fala em boas práticas, eu me refiro, de um ponto de vista epistemológico, evidentemente, eu me refiro à epistemologia do conhecimento filosófico, né? Então, quando se fala em epistemologia do conhecimento filosófico, então a gente está falando de o objeto de estudo é a razão, né? A razão, o racional fluido, né? Uma fluidez opinativa racional, que é muito encontrada hoje, inclusive, nas mídias sociais, né? As pessoas gostam de dar suas opiniões, né? Gostam de manter a razão dentro delas, né? Mas a gente pode, se nós dermos um passo a mais, a gente pode ver que existe uma derivação dessa razão. Essa razão, ela é fluida. Essa razão, ela é recorrente, como dizem os epistemólogos, né? Ela é recorrente e reflexiva. Ela vai e vem. Às vezes ela está do meu lado, às vezes ela está em mim, essa razão, e às vezes eu desloco a razão que está em mim e coloco no outro, né? Então, essa construção racional, ela é baseada, então, na pessoa, né? Mas podendo ser dirigida ao outro. Então, é isso que eu me refiro em fluidez, né? Então, quando a gente fala de boas práticas, a gente está no mundo da filosofia. Eu acho que isso é uma coisa interessante de guardarmos para uma possível discussão futura. E tem os aspectos éticos comportamentais, né, dessa ética de comportamento em relação à questão das boas práticas, né? Quer dizer, a ética do comportamento, as boas práticas do comportamento, né, se refere à maneira pela qual devemos agir em situações precisas. Isso é um aspecto epistemológico, claro, né? E que nós não podemos perder de vista, mesmo quando a gente está junto na ciência, porque, na realidade,
o nosso comportamento não é ditado pela ciência. E aí que eu quero chegar, né? O nosso comportamento é ditado efetivamente por boas práticas, que são sociais e que num aspecto epistemológico são fluidas, né? As boas práticas hoje não necessariamente são as boas práticas de amanhã e não necessariamente foram as boas práticas de ontem. E isso nos coloca numa questão de atualização que é muito importante. Então, dentro desse contexto de boas práticas, que é filosófico, a atualização está presente. E é precisamente a atualização que vai conectar com a ciência. A ciência também precisa de boas práticas. E também precisa de atualizações. Então, quando a gente fala em conhecimento científico, o estudo do conhecimento científico é o real, diferente da razão da filosofia. O real, ele está fora de nós e ele nunca está dentro de nós. Ele sempre está fora de nós. Então a gente vê dois conceitos completamente diferentes, duas estradas completamente diferentes, a filosofia e a ciência. Mas elas podem andar juntas? Bom, não, elas não andam juntas. Mas existem pontos de conexões, existem entreconexões, e a atualização, que é um aspecto interessante, que eu já mencionei quando eu estava falando da filosofia, é um desses aspectos de conexão dessas duas estradas. Um instantinho, uma água, por favor. Então, estudar a realidade é estudar o que está fora de nós. Não a realidade, claro que ela depende de nós, uma questão um pouco mais profunda, né? Mas eu quero falar num contexto mais geral, assim, o fato de nós estarmos presentes naquela análise do real ou não estarmos presentes naquela análise do real não altera nada, diferente da filosofia. Porque se nós não estamos presentes, nós não temos a nossa razão de ir e vir, do nosso pensamento de ir e vir, de nossa fluidez de ir e vir. O real não depende de nós, né? O real, ele está. E a razão, ela depende de nós, porque somos nós que temos a razão e somos nós que vamos deslocar essa razão a alguém do outro. Por exemplo, se um aluno está escutando um professor, ele normalmente vai dar razão ao professor ou não vai dar razão ao professor, né? Não, eu não concordo com o senhor, ou eu concordo com o senhor. Quer dizer, ele tira a razão dele e desloca ao professor, ou prefere guardar a razão que ele acha que tem e não vai passar ao professor, né? Então a gente vê que são realmente duas estradas que são bem diferentes. O ir e vir do real é uma coisa interessante, porque o ir e vir da razão, é o ir e vir da fluidez racional. O ir e vir do real é uma construção da realidade, e ela é externa, e ela também necessita de atualizações, né? E os aspectos comportamentais ligados à ciência, né, poderia ser, vamos dizer assim, simplificado, né, como uma construção conjunta, né, de diversas descrições, diversas inferências. Elas vão me construir um real, vão me construir uma realidade, né? Os comportamentos de resposta também é um outro elemento que está ligado aos aspectos comportamentais, né, ou à ciência do comportamento, e que está completamente ligado também à questão do desenvolvimento e validação de instrumentos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. As certezas científicas, né? As certezas, a gente fala certezas científicas, mas são certezas ou são clarezas científicas, né?
Então, esses são elementos que a gente também pode aprofundar um instantinho, né? Porque uma certeza, ela depende da nossa razão, né? Uma clareza que depende da nossa capacidade de percepção. Então, são domínios cognitivos diferentes, né? E tem também as permissões infundadas na área da ciência, que é uma coisa muito interessante, né? As permissões infundadas, as convenções, nós assumimos porque nós decidimos sem um real motivo concreto, válido, né? Nós assumimos que abaixo de 70 o alfa não é bom. Então, se assume algumas convenções, né? Abaixo de 30, as saturações fatorais não são boas, né? Não são convenções, né? São essas permissões que são infundadas. Na realidade, por que não 32, né? Porque 32, ao menos, seria uma lógica de 10%. Né? Se eu multiplicar 32 vezes 32, eu encontro 10%. Então, e por que 30? Por que 9%? É estranho. Não tem um racional atrás desta... Então, dentro da ciência, existem permissões infundadas também que a gente vai... E esse tipo de elemento que a gente... que eu diria pseudocientífico, né? Porque convenções são elementos pseudocientíficos, na minha concepção, né? Esse tipo de convenção, assim, ela serve unicamente para facilitar, né? E a gente precisa realmente facilitar alguma coisa? Por quê? Por que a descrição do real tem que ser fácil? Não entendo. Por quê? Né? Eu acho que é uma coisa também interessante de se pensar, né? Também está um pouco ligado a essas boas práticas. Sim, é mais fácil, então eu vou aceitar isso como uma boa prática, mas a gente nota que o aspecto boa prática ou boas práticas um aspecto filosófico é completamente diferente de boas práticas no contexto científico. Mas o interessante disso tudo é que, mesmo sendo rotas diferentes, estradas diferentes, e que não se unem, elas se cruzam, mas não se unem, né? E os pontos de cruzamento precisam ser muito bem detalhados, né? Nesse caso aqui seria, então, que eu vou tratar hoje com você, seria a questão da atualização do conhecimento, né? A atualização. Então, a ciência e a filosofia, né? Ou a filosofia, a ciência, não importa. São objetos, então, paralelos de estudo, né? Possuem objetos paralelos de estudo, né? Mas nunca se cruzam? Não, elas se cruzam, mas não são não se fundem, se cruzam. As convenções, como eu já falei, né? A ciência e a filosofia podem viver sem as convenções, né? Nós podemos viver sem as convenções. Reflexões, temos que pensar nisso. Elas são verdades assumidas, e aqui quando eu incluí o conceito de verdade aqui, eu estou incluindo uma outra epistemologia, que é a epistemologia da crença, as crenças irracionais, né? Que a gente pode dizer que uma coisa é verdadeira porque elas fazem parte da nossa percepção de verdade, né? Então, eu quis somente complexificar um pouquinho mais essa discussão, se eventualmente nós chegarmos lá nas discussões futuras. Bom, o elemento que vai cruzar aqui é o conhecimento. O conhecimento, ele é atualizável. Ele é atualizado. Respeitar as atualizações é tão difícil assim, né? Que tanto os filósofos
como os cientistas dependem, se fazem depender dessas permissões, né, dessas permissões infundadas, dessas convenções que nós temos, né? O desenvolvimento de novos instrumentos é exatamente baseado nessa atualização, né? Para desenvolver um instrumento, né, ou para validar um instrumento, porque no momento que eu estou desenvolvendo ele, meu objetivo último é validar, e quando eu falo de validar, eu estou querendo dizer que acumular provas de validação, né? E não validar, né? Porque o contexto de tudo ou nada neste mundo de desenvolvimento e validação de instrumento não existe mais, né? Desde 1960, né? Desde o meio de 1960, esse conceito não existe mais, né? Validar. É claro que nós dizemos, isso é uma outra convenção, inclusive. É claro que nós dizemos, né? Eu estou utilizando um instrumento válido, né? Mas, na verdade, não é o instrumento que é válido, são os dados obtidos pela aplicação de instrumentos que são válidos, né? Os dados, os scores que são válidos, não o instrumento. Mas, claro que a gente diz, lógico que a gente diz, né? O instrumento é válido. Né? No momento que eu estou acumulando provas, então, de validade, né, acumulando provas que vão justificar a minha afirmação, ou que vão justificar o desenvolvimento do meu instrumento, né, eu vou me preocupar, então, na coleta dos dados empíricos. Então, evidentemente que a coleta existe boas práticas, e ela é ética, né, e, portanto, filosófica, e, portanto, esse racional fluido faz parte, né? Na análise de dados tem um aspecto mais quantitativo, mas cheio de convenções. Os estimadores que são utilizados nessa análise de dados são necessariamente atuais, eles estão servindo para me dar a precisão do fenômeno, né? A precisão vamos dizer assim, é uma linha mestra da ciência. A precisão, né? O instrumento mais preciso que nós temos na humanidade hoje é os GPS de carro. É muito interessante. Eles vão até 16 zeros depois da vírgula. É o único instrumento de medida que vai até 16 zeros depois da vírgula. São os GPS. É o único instrumento que vai poder me dizer mais ou menos que hora eu vou chegar no lugar, né? Então, para fazer todo esse cálculo de tempo, eu preciso de uma precisão, porque os satélites estão a quantos quilômetros da Terra, né? E se vocês balançarem, por exemplo, se vocês levantarem o braço 1 metro de onde o braço estava antes, o relógio de vocês deveria marcar um valor, eu não sei como definir esse valor, mas um valor de 16 zeros depois da vírgula. Então, se você botar em 2 metros, 2 valores de 16 zeros depois da vírgula. Mais 1 metro, né? E assim. Então, a precisão é um elemento fundamental na ciência. Fundamental. E com essas generalizações, com essas permissões infundadas, com essas convenções que nós utilizamos, né, isso tudo diminui a precisão. Então, estamos fazendo boas práticas, né? Boas práticas para o desenvolvimento, né? São coisas que a gente então tem que pensar. A interpretação dos resultados é fundamentalmente filosófica, né? Quando a gente pega um artigo, nós, professores, né, e mais uma vez eu agradeço a presença de todos, nós, professores, quando nós pegamos um artigo para ler, né, e isso é diário, né, me parece, nós estamos preocupados com essa precisão da medida, né? Tanto que a gente, por que não usou essa análise em vez dessa outra análise? Nós estamos preocupados. Mas depois que a análise está feita, não se discute mais o resultado da análise. O resultado da análise
nós, professores, não falamos mais sobre isso. O que nós falamos é sobre a interpretação que a pessoa deu. O que vai se discutir é a razão, não o resultado. O resultado vai servir para acumular prova. Vai ser acumular prova com os resultados. Mas as discussões que vão começar, elas vão ter base na interpretação desses resultados, né? Eu vou criticar uma pessoa, o resultado da pessoa, né? Não, eu não vou criticar o resultado, vou criticar a interpretação que ela deu para esses resultados. E como conclusões aqui eu coloquei, né? Como conclusões eu coloquei, então nós estamos no mundo das clarezas ou no mundo das certezas, né? Então, a certeza é baseada no nosso conhecimento, a clareza é baseada na nossa capacidade de percepção. São duas rotas também diferentes, duas estradas diferentes, né? E nós temos que, se nós queremos atualizar o conhecimento científico, nós precisamos ser precisos, né? Precisos não só nas análises que nós vamos fazer, né? Como minimizar as nossas convenções, né? As nossas percepções infundadas, vamos dizer assim, né? Nossas permissões, desculpe, infundadas, né? Então esses aspectos são aspectos que seriam, vamos dizer assim, a base de uma atualização, tá? Então, falando exclusivamente de medidas agora, né? Então, vamos falar um pouco de atualizações, né? Atualizações no mundo da ciência, atualizações no desenvolvimento de instrumentos, no desenvolvimento e na validação de instrumentos. É claro que existem muitos modelos, isso aqui é um modelo de base, né, de base de equação estrutural, mas não é uma equação, é claro que não é uma equação completa, né? É só um pequeno elemento, mas eu não vou generalizar para equações completas. Eu vou mostrar algumas equações aqui, mas elas são sempre limitadas, né? Então, aqui, o que nós temos aqui é um modelo de componentes principais, aonde tudo começou quando se quis desenvolver instrumentos. Quando se quis desenvolver instrumentos, a gente pensava da seguinte forma: o item, que são os quadrados, né, quando eu quero desenvolver um instrumento, o item, que são os quadrados, vão explicar a variável. Então, por isso que a flecha sai do item e chega no círculo, né? Então, o item vai explicar uma variável latente, uma variável intrínseca. O que é intrínseco aqui, né? Então o item aqui vai explicar. Então, cada item aqui explicaria todos esses fatores, vamos dizer assim, né? Então, tem ali o fator 1, fator 2, fator 3, fator 4. Isso aqui a gente chama de análise de componentes principais. Por que a gente chama de análise de componentes principais? Porque são os componentes, são esses fatores aí que a gente chama de fatores, mas na verdade não são componentes, depois eu explico a diferença. São componentes, e esses componentes aqui são formados pela variância dos itens. Mas, se nós pensarmos, por exemplo, depressão. Vamos dizer que eu estou criando um instrumento, um novo instrumento, um instrumento de depressão aplicado ao contexto gerontológico, por exemplo. Né? Então eu tenho itens, que são esses quadrados aqui, mas esses itens aqui que representam comportamentos. Então, não é o comportamento que vai explicar a depressão. É a depressão que vai explicar o comportamento. É porque ele está deprimido, é porque essa senhora está deprimida que ela se comporta. Não é o contrário. Então, aonde tudo começou, era assim. Lá nos anos 50, nos anos 60, né? Era assim.
se fazia. É assim que tudo começou. Mas quando as pessoas começaram a pensar, né, poxa, mas acho que não é o comportamento que explica a depressão. É a depressão que explica o comportamento. Bom, aí eu inverti. Aí então eu precisei fazer uma outra modelagem. Eu precisei então fazer uma outra estrutura que represente esse pensamento. Não, na verdade é a depressão que está explicando os comportamentos que são os itens. Né? Então nós vemos aqui que todos, e aqui são os fatores, antes eram componentes, não eram fatores, agora são fatores, efetivamente. Então, que são os fatores que explicam os itens, e não os itens que explicam os fatores. Então, aqui já foi uma primeira evolução. E essa evolução ela foi muito importante. E nós trabalhamos com essa evolução até hoje, na realidade. A gente trabalha menos com análise de componentes principais, no mundo das capacidades intrínsecas, né, no mundo das variáveis latentes, no mundo dos traços latentes, né, a gente trabalha menos com as análises de componentes principais, mas em alguns casos específicos, até é interessante, mas no caso das variáveis latentes não é interessante. Então assim, essa é a nova realidade nossa, né? Agora, mas evidentemente que essa não foi a primeira e não é a única e não evolução. Existem outras evoluções, né? E aqui então eu estou mostrando um outro modelo aqui, né? Um outro modelo de equação que os fatores não são ligados a todos os comportamentos. Eu estou elegendo esses comportamentos aqui, esse fator aqui vai explicar apenas esses comportamentos. Este outro fator aqui vai explicar apenas esses outros comportamentos. E assim sucessivamente. E notem que existe uma pequena bolinha depois do quadradinho, que é uma bolinha que a gente chama de E, né? E1, E2, E3, E4, E5, E6, que é o erro. Mas uma coisa muito interessante que antes não se falava de erro. Antes as variáveis, elas eram medidas e os erros estavam junto. Mas aí a preocupação de precisão foi aumentada. Não, a gente precisa dar uma precisão maior, uma análise melhor, a gente precisa separar o erro do fenômeno. Né? O fenômeno é uma coisa, o erro é outra. Né? Então, neste modelo aqui, que a gente chama de modelo confirmatório de primeira ordem, né? Esse modelo aqui é um modelo então, que a gente consegue extrair o erro dali. Então, essa evolução, essa outra evolução, nossa, isso aí é de uma importância capital para a ciência hoje, né? E para as nossas interpretações filosóficas também é um aspecto importante, fundamental, né? E a coisa evoluiu ainda mais, ela continua evoluindo. Em vez de primeira ordem, eu tenho um modelo confirmatório agora de segunda ordem. Então, se eventualmente o conceito que eu estou trabalhando por depressão, por exemplo, então, se a depressão pode explicar a ansiedade que a pessoa está sentindo, a tristeza, a desesperança, né, que a pessoa está sentindo, então ansiedade, tristeza, desesperança vem ser os nossos, se transformam, vamos dizer assim, nos nossos fatores de primeira ordem, que vão explicar daí os comportamentos. Então a gente nota que a gente está hierarquizando, então é um modelo hierárquico, né? Quer dizer, que é uma outra evolução, né? Vamos hierarquizar os modelos, né? Muito, muito, muito interessante mesmo. Depois, um outro modelo que a gente pôde evoluir, né, no mundo da ciência e no mundo específico do desenvolvimento, as boas práticas para o desenvolvimento e validação de instrumentos, né, é a questão da competição. Então, as pessoas começaram a se dar conta que é importante saber se realmente o meu modelo tem 4 fatores, sendo um de segunda ordem, ou tudo não passa de um só fator. Então eu coloco em competição aquela variável. Então a variável 1, por exemplo, ela vai
ela vai dar a sua variância para o fator 1 ou para o fator 6? A variável 2 vai passar a sua variância, né? A razão reflexiva, fluida, ela vai dar para o fator 1 ou para o fator 6? A questão 5 vai dar para o fator 2 ou para o fator 6? A sua variância, né? Então, esses modelos fatoriais em competição, né, são chamados hoje de bifactor, né? É ainda uma outra evolução ainda, né? E notem bem, o que a gente está fazendo com o comportamento da pessoa, a gente está dissecando ele cientificamente. A gente está dissecando o comportamento. A gente está dizendo, ó, isto aqui é daqui, isto aqui é daqui, isto é dali, isto aqui é dali. Então, o importante é que nós possamos saber, o importante é que nós saibamos onde se localizam as coisas, né? E, através desse tipo de modelagem aqui, a gente começou a ter isso como, opa, mas que interessante. Então, na verdade, essa variância ela não é compartilhada, ela é única. Ah, então essa variância não sei o que é isso, é aquilo. Ah, então o erro aqui é um erro dessa forma. Quer dizer, a gente começa a entender melhor o comportamento do deprimido, por exemplo, né? Da pessoa deprimida. E não parou por aí, evidentemente, né? A coisa está avançando ainda, é lógico, né? Então, hoje, por exemplo, onde nós estamos hoje, né? E claro que vai evoluir mais, mas onde nós estamos hoje, as modelagens de equação, né, estão onde hoje? Elas estão, como vocês podem notar aqui no primeiro gráfico, nesse gráfico aqui, né? Eu estou determinando que esses itens aqui, que são os itens quadrados aqui, né? Esses itens aqui, eles são explicados por este. Então, esses 5 primeiros itens aqui são explicados pelo fator 2. O próximo bloco de 5 itens é explicado pelo fator 1, o próximo bloco de 5 itens é explicado, deve ser explicado pelo fator 3. Bom, separo o erro dessa explicação. Então, eu estou definindo, estou fazendo que o meu desenvolvimento do meu instrumento fique mais preciso, né? Mas notem que eu coloquei um fator 4 aqui. Esse fator 4 aqui é muito interessante porque ele pega um aspecto do fator 2 e um aspecto do fator 3. Desculpe. Quando eu falo de aspecto, eu estou falando de variância. Então, ele pega uma parte da variância do item 93 do fator 2 com o item 135 do fator 1 e ele forma um outro fator. Aí eu já não estou mais no mundo do bifactor, porque eu estou criando fatores de fatores, né? Então, essa outra evolução aqui está me dizendo uma coisa muito, muito interessante. Está me dizendo que, por exemplo, a variância comum desses 5 itens aqui, então, as relações desses 5 itens aqui me fazem entender que o fator 2 consegue explicá-las. Consegue explicar essa variância comum desses 5 itens aqui. Mas existe uma parte da variância de um item que é explicado por uma outra variância de um outro item que não faz parte que não faz parte do fator 2 e nem do fator 1. Eu preciso criar um novo fator para explicar esse fenômeno. Então, o que a gente está vendo aqui, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a variância comum entre todos os itens, né? A gente tem as variâncias relacionadas, mas que não são relacionadas com todos os itens. Nós temos as variâncias únicas e nós temos os erros mesmo, os erros de
os erros de percepção. Saber entender um erro de percepção, às vezes é difícil no mundo da razão, mas saber entender um erro de percepção pela ciência é possível. E esta forma aqui eu estou mostrando para vocês. Se uma pessoa diz, por exemplo, Marcos, eu estou dormindo mal ultimamente, estou comendo mal ultimamente, estou dormindo mal, e eu me sinto mais triste do que o normal. Se alguém me diz isso, ou outras, e vai incluindo outros sintomas, eu vou concluir num determinado momento, olha, pode ser que essa pessoa esteja com depressão, né? Mas, então eu vou colocar, tipo, o fator 2 aqui vai ser um aspecto da depressão, mas este fator 4 aqui, que é um fator, vamos dizer assim, tangencial à depressão, pode ser outra coisa, pode ser uma má percepção da pessoa. Pode ser que a pessoa esteja achando que ela está dormindo mal, mas ela não está dormindo mal. Pode ser que ela esteja achando que ela está comendo mal, mas ela não está comendo mal, é normal. Pode ser que ela está achando que ela está mais triste, mas ela não está mais triste. Então, esse erro, que é o erro de percepção, né? Esse erro, na razão, nós não temos a capacidade de chegar nele. Mas pela ciência nós temos essa capacidade. E é dessa forma que nós chegamos nele. O que diga-se de passagem, é muito interessante. E nós podemos ir ainda mais longe, que é o que nós estamos exatamente neste ano. 2023, a preocupação dos cientistas para explicar o desenvolvimento e validação de instrumentos está neste último gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. Está aqui. Quer dizer, ela vai criar este fator aqui, ela vai criar o fator 4, e eu vou poder, inclusive, criar itens que a gente chama de marcadores, que são marcadores deste fator 4 aqui. Então, é marcadores que a pessoa não está... Ela está com uma má percepção da realidade, ela não está percebendo que ela não está dormindo mal, ela não está comendo mal, ela não está mais triste, é normal, a gente oscila, e ela provavelmente está numa baixa nessa oscilação, e ela está achando que ela está triste, né? Então é uma coisa muito interessante, esses elementos todos. Eu gostaria muito de após a nossa conclusão, assim, que nós possamos conversar, né? Então, assim, como conclusão, assim, o primeiro elemento conclusivo, né, o realismo e a precisão dos modelos de desenvolvimento de instrumento e de validação de instrumento, apresentam atualizações constantes. Eu acho que isso é um elemento claro, né? O racionalismo é das interpretações do fenômeno e não do fenômeno, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ter sempre em nossa mente, né? Então, para concluir, né, as boas práticas podem querer dizer acompanhar as atualizações, né? As quais permitirão atualizações nas interpretações, pois não segui-las podem representar problemas em desenvolvimentos e acumulações de provas de validação, visando avaliações de características intrínsecas. Então, esse seria uma breve reflexão, né, com respeito a esse tema. E, como vocês podem ver, eu utilizei uma quantidade importante de referências, porque realmente as coisas estão muito avançadas, né? Mas evidentemente, que em alguns meses a coisa já vai avançar ainda mais. Já que eu estou numa universidade francesa, eu quero dizer para vocês um grande merci beaucoup e a todos vocês. Eu estou disponível para a gente poder conversar um pouquinho, falta 15 minutos, né? Paula, se tiver alguém
no auditório que queira fazer perguntas para o professor Marcos, enquanto vai organizando isso, eu queria... Tem? Tem. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Professor, obrigada pela palestra. Eu gostaria de te perguntar de quanto em quanto tempo é possível você fazer uma revisão de um questionário? Existe um tempo determinado, ou dependendo da variação ou do conceito, isso tem que ser refeito novamente? Como é o que o senhor pensa sobre esse assunto? Obrigada. Olha, eu primeiro quero te agradecer muito a pertinente pergunta, porque realmente essa pergunta toca precisamente a questão da atualização, né? A gente precisa atualizar, né? Fazer o upgrade. E o questionário, o inventário, o teste, né? Ele não é diferente, a gente precisa fazer o upgrade também. E a primeira pessoa que falou sobre isso foi uma pessoa que chama Anne Anastasi. Infelizmente ela morreu faz poucos anos. Eu tive o prazer de conhecê-la, né? A Anne Anastasi. É uma senhora, já é uma senhora idosa, né? Mas eu tive o prazer de conhecê-la, e ela foi a primeira pessoa que falou sobre isso em 1966. Ela disse, em 66, ela disse, quando saiu o documento o ano que saiu o documento do Standards for Education and Psychological Testing. O ano que saiu, ela inspirada, certamente inspirada no Standards, né? Ela disse, em países, porque o Standards determinava naquela época, né, determinava para as Américas. Então é o standard de comportamento, o standard de boas práticas, né? E ela então foi a primeira contribuição da Anne Anastasi, né? Ela disse, eu acredito que países com instabilidade financeira, né? Ela é uma crença dela, né? E ela dizia, eu acredito que países com instabilidade financeira devem revalidar seus instrumentos num período mais curto que 5 anos, 4 anos, 3 anos. Né? Em países de estabilidade financeira, a gente pode falar de 7 anos, 9 anos, né? Até mesmo 10 anos. Então ela meio que fez esse limite, assim, né, de 5 anos a 10 anos. Então, é mais ou menos o período que se espera que se revalide, né, que se reteste os scores, né, e que se reatualize, evidentemente, né, porque se a variância, porque isso é muito interessante, se a variância de um item não está mais explicando, porque a combinação linear de outros itens já explicam a variância desse item, e isso é bem possível, porque a evolução, a gente tem o efeito Halo, né, que chama, a cada 2, 3 anos a gente tem que mudar, por exemplo, os testes de QI, né? Os testes de QI eles têm que ser renovados a cada 2, 3 anos, porque existe o efeito de aumento de QI, que é natural, né? Então ela foi a primeira pessoa que falou sobre isso em 1966. Hoje em dia as pessoas têm esse corte, né? Mas isso é uma convenção, né? Tem esse corte, né? Então, a cada 5 anos, países de instabilidade financeira deveriam revalidar seus instrumentos, e a cada 10 anos, países de estabilidade deveriam revalidar seus instrumentos. Uma coisa muito interessante, só para contribuir com essa discussão, em 1994, quando teve o plano Collor, né? Não sei se... Acho que os mais novos acho que não se lembram disso. O plano real. Plano real. 94 é plano real. É o plano real. Né? Existiu. Eu tenho um instrumento eu tenho um teste de interesses profissionais, e o que aconteceu com o empreendedorismo nesse ano, no meu teste, foi uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. As pessoas viraram todas empreendedoras. Todas se interessavam pelo empreendedorismo. E antes não se interessavam. Antes, eu sou mais artístico, eu sou mais realista, eu sou mais social. Em 94, 95, 96 começou a diminuir, 97 voltou tudo ao normal. Mas o fato do plano
acarretou um interesse, né, muito grande. Então, como o social afeta na medida dos instrumentos. Tá? Eu espero ter podido responder. E isso a gente tem que considerar, acho que talvez o Marcos concorde comigo, que esses 5 anos que a gente considera para revisitar os instrumentos, a gente parte do princípio que os instrumentos foram construídos da maneira como se deve, do começo, né? E o começo não é só eu, especialista, acho que esse conjunto de itens é maravilhoso, coloco lá e o instrumento é esse, né? Se a gente for passar desde o princípio a fundamentação teórica, a investigação do fenômeno em si, e como que isso vai perspassando até você chegar na proposição do teu pool de itens, aí sim, seguir na cascata de validação, seria ótimo que isso acontecesse assim, e aí a gente a cada 5 anos revisitaria. Mas da maneira como a gente faz hoje, é desesperador, né? E eu acho que 5 anos para os instrumentos que a gente tem por aí é muito, porque isso é danoso. Eu estou utilizando uma ferramenta que vai me gerar um score e que vai me fazer tomar condutas em saúde, condutas socioeconômicas, condutas de diversas esferas da sociedade, né? Alguns instrumentos são criados de uma maneira e validados de uma outra que representam, ao meu ver, um desserviço à sociedade. E é criminoso, além de ser antiético, porque os erros de medida são gravíssimos, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente está num momento agora discutindo bastante capacidade intrínseca, né? E na mesa anterior o professor Roberto falava, né, sobre os conceitos. Então, o que é capacidade intrínseca? É diferente de fragilidade? É complementar? É oposição? É o quê, né? A gente precisa ter isso muito claro, porque se eu não tenho isso muito claro, que instrumento é esse que eu estou construindo para avaliar o quê, né? Então, essas coisas são importantes de serem consideradas também. E aproveitando que eu estou aqui com a fala nesse momento, se você me permite, Flávio e Marcos, eu queria dizer, né, trazendo aqui para a temática do nosso evento, que essa apresentação de boas práticas foi uma apresentação bastante densa, né? E eu acho ótimo que ela tenha sido assim, porque mostra para a gente que a gente não faz boas práticas na construção de instrumentos, não faz. E nós temos aqui uma grande janela de oportunidade para fazê-lo, né? Aqueles modelos exploratórios que foram postos ali, aquilo vem de modelagem de equação estrutural, inclusive, a gente fica querendo validar instrumento com IVC, com alfa de Kronberg, com sensibilidade e especificidade, que é a última coisa que eu vou fazer, tem muita coisa para vir antes, né? Então, eu estou trabalhando com procedimentos inadequados, eu estou fazendo mau uso de técnicas, emprego inadequado de técnicas estatísticas, análise de dados com estatística que geram resultados espúrios, que não querem dizer absolutamente nada. E, de novo, é sério, porque a gente pega essa medida... Renato, e a gente usa essa medida para fazer diagnóstico, para tomar conduta clínica, conduta, né? Mas isso daqui, a capacidade intrínseca é diferente, porque... Só um minutinho, só concluir o raciocínio, Flávio. Capacidade intrínseca é diferente, porque capacidade intrínseca é variável diretamente observável, né? Será? Né? Será que eu consigo transformar uma variável diretamente observável e da maneira como eu vou olhar para essa variável, ela passa a ser indiretamente observável? Isso é um ponto. O segundo ponto é que a gente tem a ciência da clinimetria, que é uma ciência irmã da psicometria e que abarca a capacidade intrínseca, e tudo isso vem dentro do mesmo caldeirão, né? Os mesmos procedimentos a serem utilizados. E a gente desconhece, a gente não faz ideia do quão complexo é isso na ciência, né, da psicometria. Então, aqui eu acho que a sua fala, Marcos, ela foi excelente, porque ela ilustrou para a gente o que a gente efetivamente deveria fazer antes de sair por aí falando que esse instrumento ele avalia isso ou aquilo. Será que avalia mesmo? Deixa eu pegar um complemento na sua fala, Renata. Obviamente a fala é do Marcos, mas eu acho que isso é uma coisa que nós três temos discutido muito ao longo desses mais de uma década que a gente tem trabalhado junto, que é a questão da qualidade dos instrumentos, né? O Marcos mostrou que o primeiro modelo é
são os componentes principais e que ele é uma estrutura formativa e é difícil a gente achar nos artigos esta fundamentação. Por que você está e por que você optou por esta técnica, por aquela técnica? Porque é assustador que a gente esteja em 2023 e a gente tenha 70% dos instrumentos reflexivos sendo feitos com componentes principais. Significa que o direcionamento que você fez para a construção do seu instrumento está completamente equivocado. Mas isso indifere da revista de impacto 8 da revista sem impacto. A gente tem 70% dos instrumentos no mundo, em 2023, construídos com aquele primeiro modelo. E isto, a fala do Marcos vem exatamente da Renata sobre a questão da evolução. Nós já estamos no quarto, quinto modelo, e a prática ainda está no primeiro modelo. Exemplo de distorções sobre prática. Semana passada deu um parecer para um artigo em que se usava alfa de cromo que na validade de conteúdo, Marcos. É algo assim... Não existe o mínimo sentido de fazer isso e o instrumento está validado sobre o seu conteúdo porque foi aplicada a confiabilidade do alfa de cromo aqui. Eu não sei de onde se tira isto, eu não sei qual é a fundamentação para se fazer isso. Se me permitir, Flávio. Lógico. Eu quero só dizer o seguinte: se nós pudermos esquecer o alfa de cromo para o resto da nossa... Valeu, foi importante. Em 1951, ele teve a sua importância. Em 54, foi feita uma adaptação. Quer dizer, hoje, infelizmente, ele não serve mais para nada. Nesse contexto, pelo amor de Deus. Nesse contexto, um contexto de desenvolvimento e validação do instrumento. Nesse contexto, ele não serve mais. Né? A gente tem que, se der para esquecê-lo, seria melhor. E é assustador, Marcos, porque este avanço, quando se fala de instrumentos, e obviamente eu preciso arrumar uma forma de medir uma capacidade que não é necessariamente, não é diretamente observável, e que você tem um volume, veja, o seu início, a gente não valida o instrumento, a gente valida a interpretação. Para validar a interpretação, eu preciso de uma fundamentação teórica para legitimar aquele score que existe. Portanto, aquilo que a Renata diz, eu vou lá para sensibilidade e especificidade, vou lá fazer uma curva Hopper, eu vou fazer o corte, não faz sentido porque a etapa anterior não foi cumprida. Por exemplo, você fazer conteúdo e fazer critério. Aliás, os nomes nem existem mais de critério, né, Marcos? Desde 1999 não existe mais critério. É relação com outras variáveis. Os 3 Cs, conteúdo, construto e critério, não existem há 25 anos. Já não são mais 3, são 5. Então, o que acontece? Você vai à relação com outras variáveis, o antigo critério, sem validar a medida, sem provar que o item mede efetivamente o fenômeno. Então, fazendo correlações simples. Né? Eu estava discutindo na semana passada, Marcos, me convidaram para olhar um instrumento e as autoras disseram no artigo que fizeram análise fatorial exploratória e confirmatória um instrumento 2019. Não existe análise fatorial exploratória dentro do artigo, não existe a confirmatória dentro do artigo, e o instrumento está se trazendo o instrumento para o Brasil para se adaptar. Só tem correlação interitem. E nós sabemos, e foi dito como exploratória. Quer dizer, a gente continua tendo erros técnicos severos. Esses instrumentos, e eu vou usar a questão da sua crença, né, Marcos, que é a questão das crenças. Esses instrumentos maravilhosos, o maravilhoso faz parte da crença, não faz parte da ciência. E que, na verdade, a gente está usando em pesquisas instrumentos que não deveriam, em hipótese alguma, como Renata disse, do ponto de vista ético, serem aplicados nas pessoas. Porque eles não têm legitimidade científica para serem aplicados. E o pessoal da psicometria tem tido uma batalha danada para escrever artigos sobre boas práticas. Não façam isso. O alfa não é para isso. Não é para usar componentes principais na validação de um instrumento. Vocês ainda estão fazendo o Eigenvalue, lá de 1958, do Kaiser.
Quer dizer, a gente está 60 anos, de maneira geral, atrasado com o avanço que teve. Além do que o Alpha foi construído pelo Croma, que nada era o presidente da Associação de Psicologia Americana, ainda tinha o peso político para dar força ao Alpha. Então, eu queria parar porque eu queria fazer esses questionamentos, porque a gente se depara com um volume de adaptações aqui no Brasil, com pouco instrumento originário brasileiro, e na verdade a gente devia estar preocupado com os originários, porque nossa cultura é absolutamente distinta da norte-americana e da europeia. Exatamente. E a gente precisa se concentrar no que é a nossa população, como é a nossa cultura, e desenvolver bons instrumentos para a gente. 100%. Estou 100% contigo. Exatamente isso aí. Renata, Marcos, quiser. Renata. Eu posso fazer um comentário, eu não sei se tem algum outro comentário do grupo. Está sem som. Alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta adicional sobre validação de instrumentos? Não? Não. Por aqui, não. Então, eu só gostaria de dizer, é claro, que foi um prazer, né, estar aqui presente com vocês. E eu quero me colocar à disposição, né? Se vocês tiverem algum aluno que vocês acham que deva estudar psicometria aqui na América do Norte, as portas estão abertas, né? Se vocês quiserem aproveitar, né? vai ser um prazer acolhê-los, né? Uma indicação de vocês é muito importante para mim, né? E eu queria só concluir com a ideia, com essa ideia de que os modelos formativos, né, esse primeiro que eu mostrei, né, que o item forma o fator, né, que não é fator, que é um componente, quer dizer, isso era feito, essa era a base do Kaiser. Quer dizer, tanto que se dividia a análise fatorial, então ela é dividida em extração e em rotação. Então, no momento da extração, as pessoas usavam a análise de componentes principais por causa do Kaiser. Hoje em dia, não se faz mais Kaiser. Então não tem mais sentido de aplicar essa análise, porque se eu quero formar fator, então ele tem que ser formativo. Né? Eu quero, quantos fatores são intrínsecos à minha medida? Né? Então eu preciso, neste caso, eu preciso fazer o item formar o fator. Né? Mas já que hoje não, fazem 20 anos, as pessoas não fazem mais isso, né? Então agora são análises paralelas que fazem isso, né? Por meio de permutações, existe toda uma lógica atrás, né? Então não usa mais esse tipo de análise, né, formativa. Hoje em dia não. Mas infelizmente as pessoas fazendo isso, tu perde precisão, né? Então quem é que vai se prejudicar? Em última instância, né, como a Renata bem mencionou, né? Em última instância, quem é que vai se prejudicar? Né? É o aluno que fez a coisa? É o professor? É eu como... Não, é a pessoa que vai ser avaliada por um instrumento que é pouco preciso, né? Que eu vou dizer que ele tem febre, mas ele não tem febre, porque o negócio não tá marcando bem se está com febre ou não está com febre, né? Então é claro que mas foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, e podem sempre contar comigo. É um grande prazer participar nos eventos com vocês. Obrigado, Marcos. Renata, fica à vontade para fechar. Bom, eu acho que com essa mesa a gente fecha uma mensagem que para mim é bem importante, não só como uma enfermeira, não só como uma gerontologista, mas também como uma psicometrista que sou, que é a seguinte: a gente vai ter cada vez mais pessoas querendo criar instrumentos de capacidade intrínseca.
sobretudo porque a gente tem um grande estímulo aí, né, ao modelo da capacidade intrínseca, ao conceito, ao modelo do ICOPE. Então, nós teremos pessoas criando instrumentos de capacidade intrínseca. Então, eu acho que esta mesa nos ilustra que nós temos que ter cuidado extra-adicional na hora da construção e da validação desses instrumentos de capacidade intrínseca. É muito complexo o processo, a gente viu, o professor Marcos ilustrou um pouco sobre isso para nós. Então, essa fica aqui uma grande mensagem desse dia de hoje, né, que nós trabalhamos com esse conceito de capacidade intrínseca, e amanhã vamos falar de ICOPE. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de agradecer ao professor Marcos e ao professor Flávio por estarem aqui conosco. Marcos, é sempre um prazer enorme te ver e te ouvir. Muito obrigada, meu professor. E a todos vocês que estão nos assistindo aqui no dia de hoje, presencialmente ou remotamente, eu encerro os trabalhos desse dia. Convido vocês para estarem conosco amanhã, nesse mesmo canal de transmissão, às 8h30, onde nós teremos o professor Felipe, da Universidade de Toulouse, abrindo o dia com a apresentação sobre a estratégia ICOPE, o que é e o que não é. Então, muito obrigada a todos que ficaram conosco nesse dia de hoje, e até breve.